no seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Tudo bem? Boa tarde para você, agora 3h08. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa tarde. Domingão de Série B para você, Série B 2026. Hoje, dia 20 não, hoje que dia é hoje, gente? 23, é isso. Aqui tá marcando dia 28, meu celular bugou. 23 de agosto 2026. Vamos que vamos para mais uma jornada esportiva da Série B do Campeonato Brasileiro. A B-Zona 2026. Claro, mais uma rodada, mais um jogo da nossa macaquinha que vai passar aí a Série B. É claro, com muitas dificuldades. O ano que vem estaremos disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. 24ª rodada, a macaca encarando o Avaí, dois times que estão lá na parte de baixo da tabela, mas atenção, o time havaiano, se vencer a macaca, sai da zona do rebaixamento novamente, passa o Ceará que volta para a zona do rebaixamento. Destaque que a Ponte Preta venceu 2 jogos só nesse Campeonato Brasileiro da Série B no primeiro turno, e a sequência foi justamente o que vem agora, Avaí e América. A Ponte pega o Avaí hoje, o América no próximo domingo. Os 2 jogos que a Ponte venceu no primeiro turno, as 2 únicas vitórias da Ponte Preta na competição. A nossa jornada esportiva tem um oferecimento de Placar ao Vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pelo seu poço artesiano. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. E ainda Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Tivemos ontem o Ceará vencendo Londrina por 2-1. O Cuiabá empatando com o Goiás pelo placar de 1-1. Além de Ponte Preta e Avaí. Carlos Corsato vai narrar o jogo. Frank Francisco nos comentários. Teremos ainda hoje, 4 da tarde, o jogo entre São Bernardo e Náutico. Estarei acompanhando no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Germano Krieger em Ponta Grossa. O Operário pega o Vila Nova. Hoje também, 18h30.
Criciúma e Fortaleza, 19h30 amanhã. Atlético pega o Novo Horizontino. Sport pega o América. Atlético Goianiense pega o Botafogo. Esse jogo é na terça, 7h30 da noite. No mesmo horário teremos Juventude e CRB. Jornada esportiva do Portal Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é do Carlos Corsato. Hoje, sonoplastia, vídeo dele, Eduardo Rodrigues. Aqui para nós, em São Paulo, bolacha. Para os cariocas, o biscoito. 3h12. Eu tô curioso para saber que time que a Macaquinha vai mandar em campo hoje, hein? Tô muito curioso. 2 times que estão na parte de baixo da tabela e a gente já começa trazendo as informações para você. Girando. Informações aqui no microfone do portal Futebol Interior. Para começar com a Macaquinha, a macaca mais querida do mundo. Eu te amo, Ponte Preta. Em qualquer situação, eu te amo. I love you. E ele, eu também te amo, viu? Carlos Corsato, vem aí, solta a vinheta. Biscoito, bolacha. Tudo bem, CC? Grande abraço, boa tarde. Grande abraço pra você, Corsato, pro Frank. Você precisa resolver dentro do seu coração se você gosta e você prefere chamar o Eduardo Rodrigues de biscoito ou de bolacha. Porque você parece que você tá meio na paulista, dúvida. então é bolacha. Então tá, né? E outra, você também fica mudando... Eu não vou comer um biscoito, eu como uma bolacha. Então em São Paulo é bolacha. Cara, que coisa estranha, conversa estranha essa aí, velho. Cara, nada a ver. Você fica mudando o apelido do menino, cara. O cara é mundial, o cara é mais famoso que você. É o bolacha. Eu tenho certeza. Então. Se tem uma coisa que eu não quero na vida é ser famoso. Tô fora disso. Eu queria ter isso aqui, ó. Aí ele vem aqui no domingo pra quebrar o nosso galho, porque Felipe Marques meteu aquele atestadão, entendeu? Aí ele vem pra quebrar o nosso galho, porque se não é ele aqui... Era a folga dele lá na CBN. Eu duvido que isso aqui tivesse no ar, duvido. Lá na Globo CBN, isso. E o senhor escala ele pro futebol interior. É isso aí, cara, é isso aí, velho. Mas é isso, um abraço pra você, um abraço pro torcedor Ponte Pretano, judiado, torcedor Ponte Pretano. Macaca, vem a campo, já que você falou aí que você tá curioso na escalação da Ponte Preta, a escalação da Macaca é a mesma escalação, tirando, claro, né, você os mandou jogadores... no grupo? Eu mandei, pô. Deixa eu ver, porque ela você vai demorar pra falar. falar. É a mesma escalação, praticamente a mesma do jogo do 6-0 contra o Vila Nova. O time perdeu de 6 e o técnico mantém o time. Não tem jogador, gente. Oremos. Não tem jogador. Não estarão em campo hoje daquele time o Sérgio Palácios, o colombiano que tomou o 3º cartão amarelo, então não tem condições de jogar. É desfalque? Desfalque. Depois eu vou perguntar pro Frank também. Desfalque. E o Elvis, o craque da nossa camisa 10. Eu não vou perguntar. Esse não joga mais na temporada 2026. Vai fazer uma operação no joelho. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho e não estará mais à disposição do técnico Márcio Zanardi. Então, as novidades no time: Diego Leão volta à zaga e o menino Matheus Souza, lateral esquerdo, né, vem para o time titular. Macaca, então, com 3 zagueiros, 4 no meio campo e 3 no ataque, no esquema 3-4-3. Vinícius Ferrari, que jogou muita bola contra o Vila Nova, falhou no último gol, mas, pô, se não fosse ele, a Ponte tinha tomado a maior goleada de toda a história da Série B do Campeonato Brasileiro. Goleiraço esse Vinícius com quem aí, viu? Falei na última quinta-feira no estádio Moisés Lucarelli, durante 30 segundos, tive o prazer de conversar com o Vinícius Ferrari. Bom, Vinícius Ferrari, o goleiro, mais Lucas Cunha, Diego Leão e Gustavo Almeida, os zagueiros da Ponte. No meio campo, Júlio na ala direita, Matheus Souza na ala esquerda e mais André Lima e Léo Gomes. O ataque com Daniel Baianinho, David da Hora e Brandão. Essa macaca escalada, pronta e definida pelo Márcio Zanardi. Despediram o Márcio Zanardi, né? Teve gente que disse que ele havia sido demitido após a derrota, pediu para sair e não seria mais técnico da Ponte Preta após a derrota de 6-0. A informação é que ele pediu para sair.
Que ele não queria mais ficar. Que ele não era mais técnico da É. Ponte Preta. Não né? que ele foi demitido, que ele tinha pedido. E que ele não era mais Isso, treinador da é. Ponte Preta. Márcio Isso Zanardi realmente se aconteceu, despediu- na sua não, opinião? Não? Não. Márcio Zanardi disse que não iria abandonar e não vai abandonar o barco. Vai ficar até o final, claro. A não ser que a diretoria competentíssima de futebol da Ponte Preta entenda que está na hora de trocar o treinador. Equipe escalada, viu, Corsato? Pronta e definida para encarar o Avaí daqui a pouco. Lembrando, Carlos, é sempre bom, você vai falar do time havaiano, mas é sempre bom lembrar, amanhã é um dos dias mais importantes da história da Ponte Preta. Um dos dias mais importantes. Eu entendo, achava até que passaria fácil, mas não tenho mais essa certeza. Não sei se você concorda comigo, Carlos. Mas Vai ser... e aqui não é ninguém que tá fazendo campanha, não, para lado A, lado B, lado C, hein? Mas eu vejo que se a Ponte Preta não conseguir amanhã essa transformação aí em poder virar SAF, É que quando você vai fala... atrasar ainda mais o processo, hein? Quando você fala isso, vão dizer que você tá fazendo propaganda pro lado A, sim. Não tem problema. Então eu estaria fazendo, mas é a minha opinião, sabe? Eu acho que a SAF tem que ser aprovada amanhã, cara. Porque o problema da Ponte não é só o amanhã, né, Carlos? O problema da Ponte é o ontem e hoje. O problema da Ponte é o hoje. Então, Tem que pra resolver tentar hoje. resolver hoje. A Ponte- Agora, eu não tô falando dentro do Sabe campo, aquela tá? frase de vender o almoço pra comprar a janta? A Ponte já passou dessa fase. A Ponte não tem o almoço No pra almoço, comprar a janta. velho. Verdade. Então, assim, eu não tô falando de salvar pra Série B, porque não salva mais. Não, caiu. Já, a gente tá falando aqui já desde quando Desde- virou o turno. desde Pode virar pegar o turno. Flamengo ou o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Pode trazer o Guardiola. Põe na Série B e fala, ó, salva o time Salva- do rebaixamento. não vai- Não, não salva. vai salvar mais. Não vai salvar. Não vai Não salvar. dá mais. Né? Então, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos torcer, né? Aquela história lá, pro time que consiga terminar o campeonato jogando Isso. para o ano que vem estarmos na Série C. Eu falei na Hora da Macaca da sexta-feira, a gente fez na sexta-feira a Hora da Macaca, explicamos que na segunda não haveria o programa, na quarta teve o jogo, né, da Ponte Preta, e na quinta-feira, que estava programado para fazer a Hora da Macaca, eu não fiz, expliquei lá no meu canal, porque eu tinha a informação na quinta-feira, por volta de meio-dia, de que o Luiz Torrano iria falar. Depois de quase um mês, em silêncio, o presidente da Ponte Preta iria falar Em Pauta com o presidente, o programa que foi instituído aí pela nova diretoria da Ponte, na Ponte TV, o canal oficial do clube. Na quinta-feira, eu já tinha a informação de que o Torrano iria falar. Inclusive, ele grava, né? Agora posso dizer, porque já foi, né? Inclusive, ele grava uma fala na quinta-feira, mas alguma coisa aconteceu nesse intermediário aí, porque ele gravou outra fala para sair na sexta-feira e estava programado para quinta. Eu iria fazer a Hora da Macaca na quinta, porque teríamos a fala do presidente. Como ele falou na sexta-feira, eu deixei para fazer a Hora da Macaca na sexta. Aí, como era um programa especial também de SAF, né? A gente colocou aqui 2 pontos distantes e distintos, né? De SAF, colocamos o Ricardo José Silva, ex-diretor de marketing comercial da Ponte Preta. Ele que vota sim para a SAF desde que Torrano e Eberlin saiam do clube, o que não vai acontecer, então ele vai votar não. E aí coloquei também o André Carelli, que é o diretor administrativo do clube, que obviamente falou por parte da diretoria executiva, ele que defende o sim e tentando explicar algumas coisas, né? Mas é isso, tá bem dividido. Hoje é o seguinte, quem votar sim, a SAF está sendo colocado como apoiador, entre aspas, da atual gestão. E quem vota não é oposição. Nesse momento é o que pensam aí os pares, né? Os grupos políticos da Associação Atlética Ponte Preta. Esse pensamento vem fazendo com que a Ponte chegue ou esteja nessa... como é que eu posso dizer, Corsato? Nessa situação que a Ponte Preta está hoje. É isso. Muito bem, ó. Lembrando que antes até de você falar do adversário, que é o Avaí, que está numa situação complicada também, mas se vencer hoje sai da zona do rebaixamento, eu quero registrar aqui a participação já dos internautas no nosso YouTube, né? Futebol Interior Oficial. Você que está acompanhando pelo canal de áudio, seja bem-vindo também no YouTube, compartilhe a transmissão, eu já meti o like número 5 lá, né? Estamos com 12 ao vivo simultâneos aqui, quero a sua participação, conta qual foi o seu like, mas vamos lá, Maria Linardi, manda um monte de Ponte Preta aqui, o Douglas Dri, Ponte 3, Avaí 1, Adriel Douglas, Daniel de Cambé, Silvio Seico, Silvio,
o México que tá quieto, Silvio. Com a vitória da Macaca, teremos um belo final de semana. E que Deus nos ajude amanhã. Pô, os caras Silvio Seco, no México, quem tá quieto, velho. Nós não tem condição de zoar de ninguém, cara. Deixa quieto esse negócio aí, vai. Boa, Silvio, obrigado, viu? Um abraço pra você, tá? Bem-vindo aqui. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Amanhã não sabemos que hora que a Hora da Macaca vai começar. Eu vou lá pra votação. Se terminar meia-noite, eu vou continuar lá. Terminar 1 da manhã. Vou continuar lá. Aí há a possibilidade de você fazer a Hora da Macaca live da madrugada, não? Ah, cara, aí não, né? Tá todo mundo dormindo, né? Entendi. Aí a gente faz na quarta. Na quarta? Tá bom. Informações do adversário da Macaca. Bom, o time havaiano, o que você conta pra gente? Vem de 2 vitórias seguidas, viu? 2 vitórias pelo placar de 2-1. Venceu o Operário, o Fantasma e venceu o Sport. O técnico Alan Al, conhecidíssimo aqui da imprensa campineira e também do estado de São Paulo. Melhorou o time depois que ele pegou o time, o Alan Al. Favorito hoje, favoritaço hoje. Com certeza. Nós estamos aqui para transmitir mais uma derrota da Ponte, isso é fato. Bruno Ferreira no gol, João Vitor, Jefferson Maciel, Alisson e Reinaldo. William, Luiz Henrique, Paulo Vitor. Jean Lucas fez gol no jogo da ida. Lá na ressacada o gol foi dele, tá? O Jean Lucas abre o placar pro Avaí, depois a Ponte Preta empata no melhor jogo do Potker na sua volta para a Ponte Preta. O Potker fez o primeiro e sofreu pênalti, bateu, o goleiro defendeu. O goleiro não era o Bruno Ferreira, era o Léo Aragão, o goleiro que não está nem no banco de reservas do time havaiano. E aí o Diego Tavares também não está mais no estádio Moisés Lucarelli, fez o segundo gol da Macaca. O Tylon e o Felipe Viseu, conhecidíssimo Felipe Viseu, é o centroavante da equipe do Avaí, que vem a campo, viu, Marcelo? Para tentar mais uma vitória, seria a terceira consecutiva e para sair do Z4 da competição. Muito bem, ele já meteu o like número 7 aqui. Frank Francisco, 1965. Vai analisar, vai comentar o jogo. Por que será que é Frank Francisco, 1965? Ele conseguiu mudar, porque o meu eu não consigo mudar. Será que eu consigo? Consegue. Tem muitas coisas que você não tá conseguindo, mas consegue. Aliás, uma curiosidade. Por que o YouTube colocou esses números na frente, né? Porque antes não tinha, lembra? Não sei também. Antes não tinha. O meu é 8437. 1965 é o ano do meu nascimento. Muito bem, solta a vinheta dele que ele já falou, né? Frank Francisco. E aí, seu Frank, grande abraço. Boa tarde pra você, mais um jogo da Macaquinha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlão. O Bolachita. E você, sofrido torcedor pontepretano. Novamente, estamos nós aqui, né? Vamos contar a história de mais um jogo da Ponte Preta. Ponte Pretano não cansa de ser otimista, né, gente? Com o meu coração eu já cravei aqui que a Ponte ganha. Mas com a realidade, né, com o que a gente tem aí é difícil. Nós já estamos errando, nosso coração é 17 rodadas, né? Pelo amor de Deus, viu? E coração que erra, hein, velho? Mas a gente tem que dar os parabéns para quem está à frente da Ponte Preta. Você falou uma coisa, Carlos, muito interessante. Eu só queria pedir que as pessoas que têm o poder de decisão e vão amanhã, como o Marcelo falou, num dia ímpar para a Ponte Preta na sua história, que elas deixassem as suas vaidades de lado. Eu sei que isso é extremamente difícil, mas para Deus não é impossível. E eu confesso aqui em público, que eu vou estar orando por isso. Que pensem na instituição, que pensem no clube, que como nós estamos falando, o problema da Ponte Preta não é nem de agora, é de há uns anos já, precisa resolver. E não tem tempo para a gente aguardar isso para o ano que vem. Porque como tá, a gente pode não ter o ano que vem. Existem problemas seríssimos. A gente estava falando aqui, o Carlos daqui a pouco vai falar da escalação da Ponte, e vocês vão ver o que nós vamos comentar depois sobre isso aqui. Gente, é fim de linha, fim de feira. Sabe quando você chega no final da feira e já não tem mais nada? É isso aí. Ô, Corsato. Tá certo, 3h25. Tem intervalo, tem atrações ainda no nosso pré-jogo, mas fala aí, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Bruno, doutor Bruno. Ele é conselheiro da Ponte Preta. Vai votar amanhã, tá apreensivo também.
E tá vendo aqui esses 3 lindões, faltou só o Bolacha para completar a tela de galã aqui dos canais Futebol Interior. Tá ligado com a gente? Valeu, Brunão! Aquele abraço, meu querido. Obrigado pela audiência aí. Valeu, doutor. É o seguinte, ó, cada um tem uma opinião, né? E a gente tem a nossa, o Carlos tem a dele, o Frank tem a dele, o Bolacha tem a dele, você, internauta, tem a sua, entendendo a situação da Ponte Preta ou não, enfim. Fique à vontade aí pra comentar, pra discordar do que a gente fala aqui, não tem problema não, viu? Porque ninguém é dono da verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar a verdade também, então... Opinião, Marcelo, é igual a... Calma. Joelho. Cada um tem 2. Ah, ô Bolacha. Ah, eu desisto, cara. Vamos pro intervalo? Um intervalo, vai. Daqui a pouco a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. 3h29. Bom ter você junto com a gente por aqui. 23 de agosto. Agora, na verdade, tava marcando certo o meu celular. É que eu tava Você não enxerga. com o olho embaçado. Deixa eu falar uma coisa. Você normalmente, na maioria Cara, das eu vezes... ando vendo gnomos, viu, Não, ultimamente. na maioria das vezes você consegue me estressar. Mas hoje você conseguiu me estressar. O Bolacha parece que não mostrou indignação até agora. Não sei se ele tá indo pro mesmo caminho. Mas você deixou o Frank Francisco indignado, hein? Vamos que vamos. Ó, temos Bolacha, atrações. eu vou dar um microfone pra você, cara. Você vai cobrar mais?
Será que ele pode falar? Tem o microfone sobrando, claro que pode, pô. Lá não pode, cara. Não pode, tem contrato lá. Ô, Carlos, vamos lá, tem atrações, tem nota pra gente mostrar, tem muita coisa. Então, antes da gente ficar falando baboseira aqui, vamos trazer atrativo pra você que tá com a gente. Obrigado, viu, por escolher a nossa transmissão no meio de várias que estão por aí na internet, no rádio, na TV. Então, meta o seu like aí, né? Porque a gente tem aqui uma imprensa muito forte em Campinas e muita gente boa. E você escolheu estar com a gente aqui, então a gente te respeita demais. Ô Carlos, vamos lá. A Ponte Preta já escalou, né? Eu vou trazer aqui Vinícius, Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida, 3 zagueiros. Júlio, André Lima, Léo Gomes, Daniel Baianinho e Matheus Souza. Gente, qualquer dia eu vou mostrar a letra do Carlos. Que horror. David da Hora e Brandão. O Zanardi. Até agora não ganhou no comando da Ponte. E eu acho que ele não vai conseguir nenhuma vitória até o fim do campeonato. Mas, ô Carlos, atrações, traga pra gente, vai. Bom, vamos lá. Jogadores da Ponte Preta, aconteceu bastante coisa, né, nessa semana e vai acontecer, né? Além da Ponte ter tomado de 6 a 0... Semana parece que teve um mês. A Ponte nunca havia tomado uma derrota por 6 gols de diferença em Campeonato Brasileiro, tá? De Série B. Nunca havia tomado uma goleada por 6 gols de diferença. Ok? A Ponte já tomou 6 no Campeonato Brasileiro, mas não 6 gols de diferença. A Ponte, com essa derrota para o Vila Nova, dados aqui, tá? Se tornou o time no mundo, com campeonatos profissionais, que mais tem derrotas. Com times de todo mundo, que mais tem derrotas. E no século XXI, contando de 2001 para cá, a Ponte Preta passou o Avaí, que é o adversário dela hoje. Então a gente tem que ganhar pro Avaí passar a gente. Não, aí empata. A Ponte Preta é o time brasileiro com mais derrotas também no século XXI. São recordes. É recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde que a Ponte Preta vem conquistando. Mas eu preciso colocar aqui a carta dos jogadores da Ponte Preta depois do jogo contra o Vila Nova, né? E que muita gente entende que é uma carta que apoia a atual gestão, né? Vamos ler a carta? Não sei se o Bolacha vai conseguir colocar na tela. Se não conseguir colocar na tela pra mim aqui, eu pego no meu print aqui, viu, Bolacha? Aí, pronto, já tá lá, já. Bolacha, você é sensacional. Vamos lá, então. Aí você dá aquele pause, né? Jogadores da Ponte Preta estão há cerca de 6 meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. Para quem tá com a gente no YouTube, você veja que é uma postagem do Elvis.23, tá? Nesse momento, é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários. Sem uma solução concreta, quem acaba pagando a conta são justamente os trabalhadores que estão dentro do clube. Os jogadores e funcionários precisam receber para conseguirem honrar seus compromissos. Atletas e funcionários passando necessidade junto com os seus familiares. A carta segue. A Ponte Preta precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar os seus compromissos. A partir do dia 25 de agosto, ou seja, hoje 23, amanhã 24, dia 25, terça-feira, se nada mudar, e aí vamos interpretar, né? Se o clube continuar na forma associativa, se nada mudar, ele está dizendo isso. Iremos ter que tomar medidas amparadas pela lei, que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam os seus salários. Apoio aos jogadores. Apoio a uma solução para a Ponte Preta. Não solta ainda, porque tem o presidente da Ponte Preta, o Luiz Torrano, que voltou a falar depois de quase um mês. O áudio dele vai dar uns 3 minutinhos, tá? O áudio total tem 10 minutos, mas é obviamente que a gente fez uma edição aqui com 3 minutos, porque aí ele vai focar em vários assuntos. Marcelo, ele vai focar na carta dos jogadores, ele vai focar no momento político da Ponte Preta, ele
Fala da goleada. Ele fala da goleada, ele tira os jogadores, ele tira a culpa dos jogadores, assume totalmente a culpa pela goleada e dá uma cutucada também nos adversários. Eu não sei se vocês entenderam como eu aí, a maioria das pessoas entendem isso, de que os jogadores, essa frase aqui, ela é dissertativa. A partir do dia 25 de agosto, se nada mudar, iremos ter que tomar medidas amparadas pela lei, que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam seu salário. Gente, se a SAF não aprovar, eles vão parar. E se não parar, acabou, porque a Ponte não vai conseguir pagar o salário, tá bom? A Ponte não vai ter recurso para pagar salário de jogador se a SAF não for aprovada. Pelo menos com essa diretoria aí, viu, Marcelo e Frank? Ô, Carlos, você vai soltar a palavra do presidente? É que você falou que queria falar aí, você vai soltar? Não, mas vamos falar da carta primeiro, então, que aí a gente solta o presidente. Vamos lá, lembrando que não é que a Ponte vai se transformar em SAF amanhã, não é isso. A Ponte vai continuar sendo uma associação, porque vai ter uma segunda reunião. Uma terceira reunião, né? Porque essa é a segunda. E, só que aí, se essa segunda reunião der o encaminhamento para a SAF, vai vir um aporte. Vem um aporte de 2,5 milhões, que já está atrasado, e mais 2,5 milhões. Sim. São 5 milhões. E tem mais um de 2,5 milhões. Isso, tá? Que é para o mês de setembro. Do pessoal que tem a carta de intenção, tem uma carta de intenção, não é oficial, mas é uma carta de intenção. É que não pode ser oficial, não pode porque ser oficial, a Ponte ainda não é uma SAF. E outra, o próprio presidente fala, né, sobre isso daí, e a gente sabe que tem também essa primeira carta de intenção e tem outros interessados também. Tem outros grupos interessados. O presidente já falou que teve um. Tem outros grupos. Não gostou, né? Tem outros grupos interessados. Mas não é que a Ponte vai se transformar em SAF amanhã, mas só que vai dar um encaminhamento. Por isso eu falo aqui, eu sou a favor da Ponte Preta, gente. Eu sou a favor da Ponte Preta. Aí depois a gente vai conversar para ver se o Torrano fica, se o Eberlin fica, né? Se os pares lá, a diretoria fica. Porque tem gente na Ponte Preta que trabalha. É injusto a gente chegar aqui e falar, os caras não fazem nada. Só que não tá dando certo, cara. Esse modelo aí de associação hoje, com a diretoria atual e a diretoria anterior, não deu certo, por N motivos. É injusto eu chegar aqui e falar, a culpa da situação da Ponte Preta é do Dr. Luiz Torrano. Claro que não é. Só dele. Tem mais gente que tem culpa aí. É claro que não é do Marco Antônio Eberlin, né? Claro que não é do Marco Antônio Eberlin. Mas é injusto você tirar também a culpa dos mesmos. Mesmo porque a gente falou com o Ricardo José Silva, o ex-diretor de marketing da Ponte Preta, ficou 88 dias no comando, nessa gestão do Dr. Luiz Torrano, e uma pergunta que eu fiz para ele, que se ele entendia que se ele continuasse na Ponte Preta até hoje, a situação da Ponte financeiramente estava melhor. O que ele respondeu, Ele respondeu que sim. Então. Que ele já tinha contratos fechados, tinha aporte, inclusive o Ricardo conseguiu até um empréstimo para a Ponte Preta, mas que não foi aceito pela diretoria executiva. É isso. Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Por isso que eu acho... Só que, assim, não é certeza, porque o Carlos falou isso na hora da macaca, Frank, você vai falar já, e a gente vai colocar a palavra do presidente, que ainda tem que ver quem vai ficar com a presidência da sessão. Vamos lá, se pegar uma pessoa ou um componente do conselho que seja a favor da SAF, pode ser que a SAF passe com uma certa tranquilidade. Sim. Mas e se for uma pessoa que, um conselheiro que é hoje oposição? Vamos lá, se for o Gustavo Valho, por exemplo, que vai estar lá e pode se candidatar. Pode ter revisão. Pode pedir uma revisão. E não ser decidido nada amanhã. Não, o presidente da sessão, ele não tem o poder de pedir uma revisão. Mas ele pode pôr em votação. E se os associados entenderem que tem que revisar, aí terá que ser revisado. Vai precisar de pelo menos mais 15, 20, 30 dias. O que vai acontecer lá amanhã, eu confesso para você que é uma incógnita, porque pode acontecer muita coisa. Eu não acredito que o pessoal da oposição eles consigam assumir a presidência dessa sessão. Sessão. Eu não acredito, mas pode acontecer. Porque, na verdade, não vai ser o presidente. Pode ser o presidente do conselho. Pode ser o Abdala. Pode ser o Abdala. Pode ser o Abdala, se ele for eleito pelos associados presentes. Se for o Abdala, por exemplo, a gente sabe que o andamento pode ser um pouco mais, e a gente sabe, mais tranquilo. Já sabe até como que vai ser a votação. Quem é a favor não faça nada. Não faça nada. Fica do jeito que está. E quem é contra se manifesta. Quem é contra se manifesta. Se manifesta. E tem que ter quantos por cento? 2 terços. 2 terços. A SAF tem que ser aprovada por 2 terços. Vamos fazer uma conta. Quantos conselheiros são?
Não, depende... Pra gente, vamos tentar explicar Não, aqui. depende de quantas pessoas for. Por exemplo, se tivermos 300 conselheiros lá... Isso, vai. 300, vamos chamar associados. 300... Aptos a estarem lá a são estarem mais lá. 800. Não, é mais ou menos 800. Vamos contar. Então, tem 300 conselheiros na segunda chamada, né? Vamos contar a segunda chamada ou a primeira? Vamos contar tem que contar a primeira e a segunda. Não, vamos contar a segunda. A partir da segunda. Então, quantos tem que ser a favor para que Se tiver passe? 300, vamos lá, você divide, tem que ter mais de 200, 201, 2/3. Então tem que ter 200, né? 200 já dá 2/3 de 300. Então, se tiver 300 associados, viu, gente? Que é uma diferença de associado para conselheiro nesse momento, tá? Mas se tivermos 300 associados presentes e 200 votos a favor da SAF, passa a SAF passa. Se tivermos 300 conselheiros presentes e 105 não aprovarem, e a SAF vencer por 160 a 140, não passa. Não passa. Se a SAF vencer por 195 a 105, não passa. Não passa. Não passa. Tem que ter 2/3. É fácil? Não sei. Porque, muito por isso aqui, ó. Você vai falar, Frank. Depois de várias entrevistas de vários personagens, todos sem exceção apontam a tirania do Eberlin. A Ponte não tem futuro nas mãos dessa diretoria, mesmo com o SAF. Tem gente que entende isso. Sim, e não tá errado, porque o que estão fazendo até agora Lembrando que a SAF ela não está interessada no presidente e no primeiro vice-presidente. Ela está interessada na Ponte, no clube. Só que muita gente entende assim. Agora, é justo entender assim, tá? Quem sou eu aqui? Agora, o único plano dessa diretoria, e é por isso que eu estou dizendo, a Ponte corre um sério risco. Na hora da macaca, na sexta-feira, o Wilson da Rocha, que é nosso ouvinte aqui, ele coloca, deixa eu ver a hora aqui, 3h42, vai dar tempo ainda, ele coloca assim, Corsato, perder de 6 pro Vila Nova, é melhor sair do campeonato porque perde todos os jogos de 3-0. Então, se a Ponte Preta der 3 WOs, a Ponte tá fora do campeonato. Só que aí em 2027, nós estamos falando aqui que a Ponte vai estar na Série C, né? Só que aí em 2027 a Ponte estará na Série D. Porque se isso acontecer, 3 WOs, o clube é rebaixado para a última divisão. Isso se eles não criarem a 5ª divisão, que eu acho que não vão criar. Não, mas nesse caso, como não foi criado, então a Ponte estaria na 4ª divisão. Então, quer dizer, o que tá ruim pode ficar pior. E aí, eu entendo, Wilson, eu entendo. E até falei aqui na hora na transmissão, depois do Vila Nova, um jogo ou outro era melhor da WO, mas não é. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, é melhor a Ponte perder todos os jogos daqui pra frente de 15-0 do que dar WO e perder de 3. Porque se ela entrar em campo e perder todos os jogos de 15-0, vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Mas ano que vem a Ponte tá na Série C. Se a Ponte der WO e acaba o nosso sofrimento esse ano. Ou então chega lá, pra CBF e fala, eu não vou jogar mais. Acabou. CBF, ok, tá no regulamento. Você tá na Série D em 2027. Pode fazer isso nos 2 últimos jogos, a WO nos 2 últimos jogos. Aí não vai ter essa punição. Não sei não, hein? Rogério Pachega, parabéns pelo programa. Vocês não ficam em cima do muro. Ô Frank, o Akira mandou uma mensagem aqui, então deixa eu já registrar. Boa tarde, time FI, like 12, que um bom resultado venha. Vai mandando o seu like aí pra gente, registra aqui a sua audiência. Obrigado aqui mais uma vez, então, pro Edilson e também pro Rogério Pachega. Rapidinho, Frank, sua opinião aí, porque amanhã é um dos dias mais importantes da história do clube. Sem dúvida nenhuma, né? Eu só tô com uma dúvida e vou fazer a pergunta, Carlos. A votação para o impeachment do primeiro presidente e o primeiro vice vai ser quando? Não está marcado ainda, né? Não está marcado. Estatutariamente, quando chega um papel para a mesa diretora do conselho... É requerimento. É um requerimento. Eles têm... eu posso estar falando groselha aqui, mas tem um prazo. Se eu não me engano, são 10 dias úteis. E eu fiz essa conta. O papel entrou no dia 14 de agosto. Então, 10 dias úteis, nós tivemos 2 sábados e 2 domingos, né? Então... Você põe mais 4 dias. Então, esse papel tem que ser respondido até o dia 28 de agosto. Então, o que acontece? Mesmo que aconteça essa reunião para a saída e que vai ter que ser votado também, tá? Não significa que a reunião vai acontecer, que eles vão sair, né? Mas vamos lá, vamos entender que a reunião seja marcada, porque o número de conselheiros lá... E eu vinha falando isso aqui há um tempão já, né? Venho falando isso aqui há um tempão, que olha o estatuto diz que os associados podem marcar uma Assembleia Geral Extraordinária desde que tenha 1/5 dos associados nesta folha, né? E foi o que
a oposição conseguiu mais de 1/5 dos associados. Então, você concorda comigo, Frank? Não dá para retroagir. Então, como eles têm até o dia 28 para responder, então a reunião do dia 24 ela é lícita, ela vale. O que acontecer ali está valendo, porque a lei não pode retroagir, né? A lei não retroage. Sim. Então, tá tudo certo. Se até o dia 28 eles não responderem, aí o presidente do conselho, a mesa do conselho, pode ter cometido algum erro, algum delito, e aí, internamente, isso pode dar problema depois. Mas é claro que isso tudo é jurídico. Isso é tudo jurídico. Mas ela não atrapalha em nada, nesse momento, a reunião de amanhã, porque a diretoria, a mesa do conselho ainda está dentro do prazo para poder responder aquele requerimento. Eu acho que com esse esclarecimento, torcedor, fica fácil da gente fazer um raciocínio mais simples. Como é necessário pensar na Ponte Preta para agora, que já deveria ter sido feito muito antes, vou deixar aqui a minha opinião. Tem que ser aprovado o projeto SAF. Primeiro, porque você não está entrando uma SAF amanhã e já pondo dinheiro. Nós estamos falando de um aporte que está por vir. Então é algo que vai sanar um problema de imediato. E depois, como o Carlos colocou, aí nós pode-se fazer aí o que tem que ser feito. Mas que nesse momento é necessário pensar-se em Ponte Preta, e aqui, olha, só com meio potencial de cérebro já deu para entender, né? É necessário dar um passo à frente, porque a Ponte não tem outra alternativa. A menos que estejamos loucos querendo disputar a Série D, e lembrando que vão disputar a Série A2 do Paulista já no começo do ano. Sim. Vamos lá, então. Vamos soltar a palavra do presidente? Isso, vamos lá. Vamos ouvir o que diz o presidente da Ponte Preta, o senhor Luiz Torrano, a respeito desses assuntos e a respeito da carta também, que foi escrita e divulgada aí pelos jogadores também, da associação. É bom que se fale. A respeito da carta dos atletas, na qual nós recebemos um ultimato na última quarta-feira, ela vem de quem acompanha e sabe que a reunião de segunda-feira, que são os atletas, é muito importante para que a Ponte Preta possa dizer ao mundo que, a partir da aprovação que ocorrerá, tenho certeza, na segunda-feira, estará aberta a novos investimentos. Eles também sabem que, aprovando essa mudança administrativa, teremos condições de efetuar o pagamento dos salários atrasados, seja de atletas, seja de comissão técnica, seja de funcionários. E reafirmo que este valor virá como empréstimo e não tem nada a ver com a venda de qualquer patrimônio do clube. Destaco ainda que a proposta recebida para futuro investimento financeiro será apresentada efetivamente a todos os associados quando todas as garantias de ambos os lados, do nosso lado e do futuro parceiro, estiverem concluídas. Antes não tenho por que mostrar, não temos nada para mostrar. Nós temos apenas uma proposta que nos foi enviada, como já divulguei na imprensa. E no final de todo o processo, quem vai dizer sim ou não, não sou eu, não sou eu, e sim os associados da Ponte Preta, que poderão aceitar ou não a nova modalidade. Volto a falar da reunião de segunda-feira, porque aquele que for pontepretano de verdade e amar seu clube de coração, não se deixará levar pela política podre e, assim, vota sim pela mudança. Até porque, se não aprovar, não conseguiremos colocar os salários de funcionários e atletas em dia. Reafirmo novamente que a reunião de segunda-feira era para aprovar somente a mudança de modalidade administrativa. Não será votada a venda de nada. Pontepretano de verdade, apaixonado, vote sim na segunda-feira. Para finalizar, quero deixar claro que eu eximo totalmente a nossa comissão técnica e jogadores do vexame de quarta-feira. A responsabilidade é toda minha e de minha diretoria.
Antes de finalizar, aproveito para dizer que os nossos jogadores, nossa comissão técnica, não são lixo, como foi dito antes em algum lugar por aí. Tá então a palavra do presidente Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Agora a gente tem a palavra do técnico da Ponte Preta, o Márcio Zanardi. Fala aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Zanardi. Boa tarde. Boa tarde. Tá sempre sendo muito difícil, né, a montagem. A gente tá sempre tendo baixas com os jogadores, né? Então hoje a gente está tendo que lançar mais 2, 3 jogadores que vieram até do Sub-17 para poder participar e poder honrar essa camisa. Os jogadores colocaram a nota, né? Então acho que todo mundo já sabe dentro do que está acontecendo. O clube tem uma votação amanhã. A gente sabe que é uma esperança, né, de você ter pessoas que possam organizar a estrutura, que possam comandar o futebol. A Ponte Preta ela é muito grande. Acho que na minha concepção do Márcio, é um caminho sem volta você ter SAF e ter profissionais trabalhando dentro dos seus departamentos para que você possa cobrar e colocar uma nova situação. Então, os jogadores estão no direito deles, eu acho que está tudo muito, muito claro. Então, a gente tem que vir aqui como profissional. Nós temos a obrigação de fazer um grande jogo. A gente sabe o que aconteceu no jogo do Vila Nova ali. A gente temia essas situações, então são sempre... Mas a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende com tudo que está acontecendo, então tomara que a gente venha fazer um grande jogo, porque é um jogo, né, não é mais de 6 pontos, né? O Avaí vem com um confronto direto, a gente precisa também dos pontos, então vamos fazer o nosso melhor para a gente fazer um grande jogo. Tá então a palavra do técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi. Corsato. Deixa seu microfone ligado. Vamos fazer o seguinte, então, se tem uma coisa boa que o Dr. Luiz Torrano fez, foi convencer o vice-presidente, o primeiro, de que a Ponte teria que virar SAF. E é assim, a Ponte deveria estar preparada para a SAF já há alguns anos. Vamos lá então para Hiper X-Cap, também pizza do Dadá. Casa do Perfurador, placar ao vivo, futebol interior e rival ou nada, ganha da emoção. Ministério da Saúde adverte, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Vamos trazer ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Mais um jogo com essa camisa linda. 126 anos de muita tradição, machucada, judiada na temporada 2026, mas que vai sair dessa. Eu tenho certeza disso e vai voltar muito mais forte para alegrar o coração ponte-pretano. Tem Vinícius, goleiraço da Ponte, camisa número 30. 3 zagueiros, Lucas Cunha 3, Diego Leão 4, Gustavo Almeida, camisa número 44. Meio campo da Ponte tem Júlio Ala, pela direita veste a 2. O Matheus Souza é o outro ala, pela esquerda veste a 13. André Lima tem a 8, Léo Gomes tem a 16. Estou escalando a Ponte no 3-4-3. O ataque tem Daniel Baianinho por uma ponta, David da Hora por outra ponta e o Brandão jogando enfiado no comando do ataque. Aliás, Brandão que é artilheiro do time com 3 gols na temporada. Vinícius, camisa número 30, Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida, 3-4-44. Júlio, André Lima, Léo Gomes e Matheus Souza, 2-8-16-13. Daniel Baianinho, David da Hora, Brandão, 7-18 e camisa número 21. No banco, à disposição do técnico Márcio Zanardi, Guilherme Viana. A Ponte só tem 8 jogadores no banco, tá? Daqui a pouco no decorrer da transmissão eu explico por quê. Juan, Damião, Murilo Cavalcante, que está de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Gabriel Cicala, Cauã Felipe, Caio Vinícius e Gustavo Teles. Macaquinha, 20ª colocada na competição, é lanterna do campeonato. 10 pontos em 23 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 17 derrotas. Marcou 16, sofreu 48, 32 gols negativos. 14% de aproveitamento, o time não vence, há quase um turno. A Ponte volta a campo pela 25ª rodada da competição no Independência. No próximo domingo estaremos aqui com o mesmo time, hein? Para América e Ponte Preta, 4 da tarde, no Independência. Futebol Interior.
Olha o Avaí, o hino do Avaí é lindo, hein, cara? Que belo hino. O Avaí, que vem com problemas também de salários, né, e tudo mais. Canta aí o hino. Bruno Ferreira é o goleiro, veste a 94. João Vitor, 22, Jefferson Maciel, 38, Alisson, capitão do time 3, Reinaldo, esse Reinaldo tem Y, tá? Entre o E e o N, número 40. O meio campo tem o William, 56, Luiz Henrique, 8, Paulo Vitor, 25 e o Jean Lucas, olho nele, camisa número 10. O ataque tem Tylon, 43 e Felipe Viseu, camisa número 11. Vou repetir aqui o Avaí. O Leão de Santa Catarina do técnico Alan Al. Bruno Ferreira, João Vitor, Jefferson Maciel, Alisson e Reinaldo. 94, 22, 38, 13 e 40. William, Luiz Henrique, Paulo Vitor, Jean Lucas. 56, 8, 25 e 10. 43 e 11, Tylon e Felipe Viseu. No banco, à disposição do técnico Alan Al, Otávio pro gol e mais. Guilherme Aquino, Douglas Teixeira, Zé Ricardo, Del Piage, Wenderson, Gabriel Cipriano, Léo Chu e ele, Léo Gamalho. O Avaí, 17º colocado, mas como o Carlos falou, vem de 2 vitórias seguidas, 26 pontos em 23 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, marcou 25, sofreu 30, 5 gols negativos de saldo, 37% de aproveitamento. O time havaiano também joga no próximo domingo, dia 30 de agosto, pela 25ª rodada da competição, na ressacada. Encara o Atlético Goianiense. Arbitragem. Apita o jogo, ele é do Pará. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Rapaz, só ele que é nome, hein, velho? Deu pra colocar na tela tudo isso aí? Abreviou, né? Tá certo. 33 anos, 4 jogos na Série B, viu? Desse Campeonato Brasileiro. Já apitou um jogo da Ponte. Atlético 2, Ponte Preta 1 no primeiro turno. Com ele no apito, 2 empates, 1 vitória do visitante e 1 vitória do mandante. Foi justamente a vitória do Atlético contra a Macaca. Assistente número 1, Celso Luiz da Silva, mineiro, 42 anos. O assistente número 2 é o Luiz Felipe Gonçalves Corrêa. Tem gente de tudo quanto é estado aqui na arbitragem hoje. O assistente 2 é da Paraíba, tem 42 anos. O VAR é o Michel Patrick Costa Guimarães. Ele é mineiro, tem 38 anos, 4 jogos também como VAR nessa Série B. Ele foi VAR de mais um jogo da Ponte. Para variar, mais uma derrota da Ponte. Ponte 1, Sport 3 no Majestoso no primeiro turno. Com ele no VAR, 2 vitórias do visitante, 2 vitórias do mandante. Nenhum jogo que ele foi VAR. Tivemos empate. O quarto árbitro é paulista, Gabriel Henrique Meira Bispo, de 28 anos. Muito bem. Ficha técnica do jogo. É isso, vai começar o jogo, faltando 2 minutinhos para as 4 horas da tarde. Público pequeno, diminuto, como o Carlos gosta de falar. No estádio Moisés Zucarelli, o gramado prejudicado também. Tá um pouquinho melhor, um cadinho melhor, mas não tá bom também não. Aparecido Alves, boa tarde, equipe FIC, triste essa situação. Um abraço para você. Ô Hugo Boni, do sabadão estarei na jornada decisiva pro seu time, hein? Ó, eu quero carinho com o Marcelo na jornada sábado, hein? Não vem com treta pro meu lado, não, hein? José, profissional, hein, velho? José Henrique Aguirre, boa tarde, amigos do Futebol Interior, menor narração do Brasil, pra cima, Ponte! Um abraço pra você que tá junto com a gente. Ontem, cara, eu juro por Deus que eu entendia que tinha uma hora, eu falei, caraca, preto e branco, Marcelo Fernandes, Toró, Lucas Cândido, Diego Tavares, falei, cara, é a Ponte que tá jogando aí, velho? Mas não era não, era o Botafogo da Paraíba. E deu macaco. Não, então, no primeiro tempo eu falei, acho que é a Ponte, porque tava perdendo, né? Mas, vambora. Vai começar o jogo, portanto, no estádio Moisés Zucarelli. Aliás, por falar em Guarani, o Guarani soltou hoje uma nota. Hélio Cizenando não é mais treinador do time. Quem vem aí, Corsato? Eu acho que o Loser será o novo treinador do Guarani. Loser, que foi demitido do América. Né? É o penúltimo colocado. Posse de bola da Ponte Preta. Ah, mas não sou eu que vou narrar o jogo. Vem aí pra narrar todas as emoções de Ponte Preta e Avaí, o CC do FI. Carlos Corsa,
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, hoje com o uniforme que eu mais gosto, viu? Toda de branco, faixa preta no peito contra o Vila Nova, a Ponte jogou de camisa e meias brancas e o calção preto. Eu não gosto muito disso, né? Dessa vestimenta. Eu prefiro da cor toda branca ou toda preta. Toda branca com a faixa preta também. e Todo toda jeito é preta bonito, com a pô. faixa branca. Mas é coisa maravilhosa, coisa linda da Macaco. O árbitro da partida tá acertando ali os seus 2 relógios. Muito pouca gente no estádio Moisés Lucarelli. Apita o árbitro! Posse de bola da Macaca, tem bola rolando no Majestoso. É hora de pintar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, com o Frank Francisco nos comentários, com o Marcelo Corsato na apresentação. E agora vai ser meu repórter aqui, isso. Tem gente que tem narrador, Marcelo, que não gosta de ser repórter pro outro. E aí até sai da equipe, vai embora, sem falar nada com ninguém, né? Mas você é humilde, né? Nunca mais falou? Nunca mais, cara. Que não isso? sei onde está. Né? E o grande Eduardo também, o grande Eduardo Rodrigues, o bolacha na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol no Interior. Posse de bola aqui da equipe da Ponte, já perde, a bola volta aqui na ponta esquerda, bola para a equipe do Avaí, bola com o Reinaldo. O Reinaldo vai retroceder essa bola aqui um pouco mais atrás, ele toca a bola aqui pro camisa número 40, que é o Reinaldo. Esse Reinaldo é aquele que jogou na Ponte, viu, gente? Aquele que tem base na Ponte Preta, foi vice-campeão paulista em 2018. Né? Ponte Preta perdeu para o Palmeiras, é isso? 2018 ou 2016? 2016, que a Ponte Preta perde o título para o Palmeiras, naquela goleada lá, ele jogando de lateral esquerdo, o Reinaldo, depois passou por outros times, Goiás, enfim, jogando no time do Avaí. Agora uma falta ali para a equipe do Avaí, meia direita, campo de ataque, é falta para a equipe havaiana, para a equipe havaiana, falta ali em cima do camisa número 10, o Jean Lucas. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E o Reinaldo já tá lá dentro da grande área, hein? Reinaldo dentro da grande área. O 3, o Alisson, também tá dentro da grande área. O Jefferson Maciel também tá dentro da grande área. Camisa número 10, Jean Lucas, pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, pra trás, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Rapaz, quem foi que veio ali? Deixa eu só ver aqui. É um zagueiro, é o 38, Jefferson Maciel. Meteu a testa na bola, o Jefferson Maciel. Os caras vieram fazendo troca de passes na grande área, mas de cabeça, viu, Corsato? Quase que o Avaí chega. Rapaz, e essa bola aí, ela passa do primeiro pau pro segundo pau e ninguém, né, pra colocar a cabeça na bola, porque senão com 2 minutos de jogo seria o primeiro do time havaiano. Bola para a equipe da Ponte, aqui no campo de ataque. A zaga da equipe do Avaí tira, a bola volta aqui pelo meio. Vem Léo Gomes, trabalha a bola ali para André Lima. André Lima para Daniel Baianinho. Daniel Baianinho aqui no meio, tenta brigar, não consegue. A bola volta aqui na ponta esquerda. Para que fazer isso, Baianinho? Para que fazer isso? O Baianinho tá estressado, hein? Falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai trabalhando bola aqui a equipe do Avaí, mais uma falta. Falta em cima do 43, o Tylon. O jogo tá parado, foi falta do Léo Gomes. O jogo tá parado, 3 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. O desenho tático do Avaí é o mesmo da Ponte, tá? 3 zagueiros. Eu escalei o Avaí aqui no 4-4-2. Mas é 3 zagueiros o desenho tático da equipe do Avaí, tá? Bola aqui com o Alisson, Jefferson Maciel, Alisson e Reinaldo. Os zagueiros, mais uma falta ali da equipe Ponte Pretana. Falta em cima do Luiz Henrique, camisa número 8. O jogo tá parado. Bola para Reinaldo, trabalha a bola com a perna esquerda. Ele faz o passe para o Luiz Henrique, que toca a bola aqui para o camisa número 10, o Jean Lucas. Jean Lucas que fez o gol do Avaí no jogo da ida, lá na ressacada. Fez o gol do Avaí, a Ponte venceu o jogo pelo placar de 2-1. Trabalha a bola aqui, equipe do Avaí. Campo de defesa, bola para Jefferson Maciel. Jefferson Maciel trabalha a bola aqui para Luiz Henrique. Luiz Henrique vem na marcação aqui do David da hora, ele ganha. Põe bola aqui na ponta esquerda. Procurava o Tylon. O Tylon não consegue pegar essa bola. A bola volta aqui na ponta. Recuperação de bola para a equipe do Avaí. Tudo isso no campo de defesa. O Avaí, calção, meias azuis. Vem Avaí. Bola aqui para o campo de ataque na grande área. Sai do gol, goleirão, para ficar com ela.
Vinícius, o passe foi pro João Vitor. Lá pela direita não conseguiu pegar. A bola acabou ficando fácil para Vinícius Ferrari. Sai do gol para ficar com ela toda de preto hoje. O Vinícius Ferrari, ponte toda de branca, faixa preta no peito. O Vinícius está defendendo ali o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Portanto, você que não tem imagem do jogo, imagine você, a ponte preta, o goleirão à esquerda. O goleirão da ponte no gol à esquerda de qualquer que seja o seu aparelho. Já o Bruno Ferreira no gol à direita de qualquer que seja o seu aparelho no estádio Moisés Lucarelli. O gol à direita do seu aparelho é o gol que está atrás ali, que tem atrás a linha do trem, onde passa o trem 11 de agosto. Bola para a equipe do Avaí, bola para o Alisson. Alisson trabalha essa bola aqui para Jean Lucas. Jean Lucas para o lateral esquerdo, o William perde a bola. Vem Daniel Baianinho, agora falta em cima do Baianinho, hein? Falta em cima do Baianinho. O árbitro está marcando falta do Baianinho em cima do William. Deixa eu ver aqui o que marcou o árbitro. Porque a falta foi clara, né? Do William pra cima do Daniel Baianinho, viu, Corsato? Não, foi falta do jogador do Avaí, né? Que depois o Baianinho, quando cai, acaba acertando ali o pé do jogador havaiano. Mas a falta é pra Ponte Preta, lado direito. O Júlio pega a bola, ajeita ela com todo carinho. O jogador número 56, o William, tá caído no gramado. Não sei se deu ruim pra ele ou não, né? Porque o Baianinho cai em cima do tornozelo dele, viu, Carlos? Falta para a equipe da Ponte Preta. Enquanto isso, o jogador da equipe do Avaí está se contorcendo em dores lá. Então dá para chamar um teaser, né? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Rádio X Alphaville, conosco também na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Um abraço lá pro Décio, pra Márcia, pra toda a equipe lá da Rádio X Alphaville. Não esquece, tá bom, gente? De dar o seu like aqui na nossa transmissão, tá? É muito importante ter o seu like por aqui. O Avaí, o estagiário errou o escudo do Avaí na capa do vídeo. Errou? Tá náutico. A gente pede desculpas. Mas agora aqui tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O Hugo Boni, Marcelo, é falta para a equipe da Ponte, falta cobrada, chute de meia distância. Só que parece que pegou em alguém ali, hein? E vai embora a linha de fundo. Escanteio para a Ponte, hein, Corsato? Primeiro do jogo, né? Escanteio lado esquerdo, parece que é o Júlio que vai para a bola, sai daqui do lado direito e vai para o lado esquerdo. Lembrando que a Ponte não tem o Elvis, que era um homem das bolas paradas na macaca. O Bruno Ferreira, goleiro, que era do Caxias, foi para o Ceará, agora está defendendo as cores do Avaí. Tá atento ali no meio do gol, Carlos. O Hugo Boni diz que quer ver você narrar a não, classificação eu vou apresentar do Guarani. O programa. Só. Vem Júlio, pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sai do gol Bruno Ferreira. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe havaiana. O José Henrique Aguirre também tá com a gente, valeu. Ô Rodrigo, obrigado, viu? Ali na thumbnail não tem como mudar mais, mas com a transmissão já tem aí o logo correto do Avaí. Acontece, meu querido, obrigado. Obrigado mesmo pela audiência. O Aparecido Alves, você já leu a mensagem dele, Corsato? Já, né? Um abraço para Aparecido Alves também, que tá com a gente. Manda mensagem aqui, tô ligado nas mensagens aqui do YouTube. Tô ligado, tô esperto, tô ligeiro. Lucas Cunha, zagueiro, capitão da equipe da Ponte Preta. Aliás, hoje o capitão da Ponte é o 3, o capitão do Avaí também é o camisa número 3. Da Ponte, o Lucas Cunha, do Avaí, o Alisson. Bola aqui na ponta, vem Matheus Souza, menino da base. Faz o passe, põe bola aqui na ponta à esquerda, a bola acabou saindo. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para ele. E aí, eu disse que iria explicar por que a Ponte Preta, por exemplo, né, tem alguns jogadores da base. Aliás, Ponte Preta tomou mais uma goleada na base, né? Perdeu de 3-1 para o Sertãozinho. E corre risco de rebaixamento no Campeonato Paulista Sub-20. Nesse momento, a Ponte Preta é a 10ª colocada no seu grupo. Ela estaria classificada para a próxima fase se o Campeonato Paulista terminasse nessa rodada, que foi a 11ª. Só que são 13 rodadas. Tem mais 2 rodadas para acontecer. O penúltimo colocado é o São Bento com 8. O último colocado do grupo da Ponte no Paulista é o Mirassol com 7. Só que faltam 2 rodadas, né? Então, ultimamente a Ponte só vem tomando goleada, viu? Depois daquela de 7 pro Corinthians, tomou 5, 4 e agora tomou de 3 do Sertãozinho. Mas por quê? Os jogadores, a maioria, estão servindo o time profissional. E o jogador do Sub-20 são jogadores, na maioria,
com 17 anos de idade. Tem jogador 17 também indo embora. Teve um essa semana que foi pro Inter de Porto Alegre. Isso. Mas aí você pergunta, por que não põe todo o time do Sub-20? Porque tem um número de atletas que podem ser inscritos. 50 atletas podem ser inscritos pelos times da Série B. E aí não fala de número de... Por exemplo, o Campeonato Paulista, o número de atletas amador, ele é infinito. Você pode escrever quantos você quiser, desde que seja amador. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B, não. Diz que podem ser inscritos 50 jogadores, né? E a Ponte já tem 42 inscritos. E o que acontece? Ela tem 8 jogadores contratados. Se a Ponte inscrever mais um jogador da base, um dos jogadores que foi contratado não poderá ser inscrito. E eles estão treinando, então a Ponte não pode, nesse momento, inscrever mais nenhum jogador enquanto não resolver esse problema aí. A Ponte não pode inscrever jogador contratado por causa do transfer ban, mas também não pode inscrever jogador da base. Teve uma alteração aí, entrou camisa número 36 aí na vaga do William, que saiu contundido. Me ajuda aí, Corsato. Douglas Teixeira, número 36. O William foi com aquele lance do Baianinho, né? Então o William foi embora, 56, entrou 36, Douglas Teixeira. E vem o time do Avaí, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Vinícius Ferrari. Sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte. Cobrança de falta do Jean Lucas, quase o primeiro do Avaí, Carlos. Bola para a equipe do Avaí, vem bola aqui na ponta esquerda, bola para o Jean Lucas. Jean Lucas na ponta, toca a bola aqui para o Douglas Teixeira, primeira participação dele no jogo. Vira, faz o passe, é para o Viseu, na ponta, ele é canhoto, vira o jogo, toca a bola para Jean Lucas. Chega para tirar a zaga da equipe da Ponte. Com o Lucas Cunha. Eu tô falando desde o jogo contra o Vila Nova. Por mim, a Ponte Preta faz um jogo reativo. Por mim, a Ponte não ataca. Por mim, a Ponte só defende. Para não tomar muito gol, né? Para não tomar muito gol. Mas, né, tem gente que Contra o Vila Nova foi um jogo reativo. Não foi reativo, não. Tomou, foi 6. Não, a Ponte não foi retrancada contra a equipe do Vila Nova. A Ponte não foi retrancada. Olha que o Vinícius fez uma defesaça, porque o Alisson mete a testa na bola e o Vinícius estava esperto, fez a defesa. Bola para a equipe da Ponte, aqui no campo de ataque, é bola para o Brandão, chega a zaga para tirar, tira. Joga a bola para fora, o camisa número 13, o capitão Alisson, joga a bola para fora, lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Você imagina a Ponte fazendo um bom campeonato, domingão, 4 da tarde, como é que ia estar o majestoso hoje, hein? Mas, infelizmente, o torcedor da Ponte realmente... tem muita gente que desistiu, viu, cara? Não tem 1000 pessoas aí hoje, hein? Tem gente que desistiu, cara. Tem gente que desistiu da Ponte, não quer mais saber da Ponte, pelo menos enquanto esse pessoal estiver aí, né? Bola para a equipe da Macaca, bola para Daniel Baianinho. Daniel Baianinho vai até perder a bola. Fez a finta lá na ponta direita, falta. Falta do Diego Leão, falta ali em cima do Felipe Viseu. O jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Felipe Viseu que começou muito bem no Flamengo, né? Foi vendido para o futebol do exterior. E aí, não emplacou muito no futebol, não. Tava jogando no futebol peruano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 12, quase 13, passados o primeiro tempo, no regressivo 32 pra terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol pra você, Série B, Campeonato Brasileiro. Vem Avaí, passe em profundidade, sai do gol Vinícius. Pra ficar com ela, o passe do Jean Lucas pro Felipe Viseu. Sai do gol, Vinícius Ferrari pra ficar com ela. Eu confirmo, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 32 no regressivo pra terminar o primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte e Avaí empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Corsato. Muito bem, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de virada bateu o Guarani por 3-1. Jogo que teve cobertura aqui do Portal Futebol Interior. No próximo sábado é a rodada decisiva da primeira fase. O Portal Futebol Interior, a Rádio FI, o YouTube Futebol Interior com uma transmissão completa para você. Temos também pela Série B, bola rolando, comecinho de jogo, São Bernardo e Náutico vão empatando pelo placar de 0-0. Informou o Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. O site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Avaí, cruzamento, toque pra trás, Viseu vai fazer, sai do gol, Vinícius pra ficar com ela.
lá na ponta esquerda. Uma avenidaça, hein? Uma rodovia dos Bandeirantes ou rodovia Anhanguera na madrugada, sabe? Aquele tapete e você dirigindo um Turbo 2.0. O Avaí veio, João Vitor, cruzamento na boca do gol, era pro Viseu. Vinícius Ferrari sai do gol para fazer a defesa, Corsato. Mas eu acho que estava impedido o João Vitor lá pela direita. Se o gol acontece, provavelmente ia ter a intervenção do VAR. Mas olha, quem faz a defesa é o Diego Leão, com a perna direita, porque senão o Felipe Viseu ia para a rede. Agora a Ponte tem um escanteio, os jogadores do Avaí reclamam uma falta do Brandão, mas é escanteio para a Ponte, o segundo pelo lado esquerdo. Júlio vai para ela, Carlos. Vem Júlio, homem da bola parada, da Ponte Preta. Né? A Ponte não tem o Murilo Cavalcante, que está voltando hoje, pelo menos no banco de reservas. Não tem o Elvis, né? E aí, deve entrar no segundo tempo o Murilo. O Gustavo Teles também no banco de reservas, é um cara que bate bem na bola. É escanteio para a Ponte, é o segundo escanteio do jogo, segundo para Macaca. Vem Teles para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É lá do lado esquerdo, para a bola, Teles levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Avaí para tirar de cabeça. A bola vai voltar com o André Lima, 15 minutos. O Bolacha já meteu o dedo na mesa de som dos canais de áudio aqui dos canais Futebol Interior, FI Play e também da Rádio X Alphaville, marcando 15 minutos passados desse primeiro tempo. 30 minutos no regressivo para terminar. Tá 0-0 Ponte. Avaí, o árbitro tá marcando uma falta. Em cima do David da hora. Falta para Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. O Edilson tá dizendo aqui, rebaixamento no sub-20, é caso de polícia. Pois é, hoje a Ponte estaria classificada para a próxima fase. Mas para você ter uma ideia, são 44 times que disputam o Paulistão sub-20. 32 passam para a segunda fase. Hoje a Ponte estaria classificada, mas a Ponte corre sim risco de rebaixamento se não vencer pelo menos um dos seus 2 jogos que a Ponte ainda tem. Do jeito que tá, fala, os 2 times vão acabar, diz aqui o Rodrigo. Da hora vai pra cobrança de falta ali, hein, Carlos? Falta pra Ponte. David da hora pra fazer a cobrança na falta. Levantamento na boca do gol, toque do Matheus pra trás. Chegou ali a zaga da equipe do Avaí para tirar. O árbitro tá marcando lateral. Lateral para Ponte. Lateral para Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É lateral para Macaca. Tem um ouvinte aqui que tá dizendo que Campinas tinha que fazer a fusão dos 2 times e chamar Ponte Verde. Sai fora, Rodrigo. Você é louco, velho. Não, nem Bugrino que é isso, nem Ponte Pretano que é isso. Você é doido, velho. Não. Os 2 times vão sair dessa história aí. Eu lembro que no futebol amador de Campinas tinha um time que era Ponguá. Né? Ponguá, mas não virou, não. Bola aqui para a equipe da Ponte. Vem o Matheus. Falta! Falta! Pau nele! O jogo tá parado, é falta para a Ponte, Corsato. Matheus Souza, que jogadaça lá na linha de fundo, hein, Carlos? Deixou vendido o zagueirão do Avaí que fez a falta. O árbitro, que tem um monte de nome aí, acabou marcando a falta. A barreira já vai ficar ali dentro da grande área. Quem estava na jogada com ele era o João Vitor. Ficou vendido no lance. Jogadaça do Matheus Souza. Eu acho que até merecia um cartãozinho amarelo, porque puxou a camisa, né, antes-jogo. Mas o árbitro não deu cartão, não. Falta perigosa para Ponte Preta, Carlos. Na nossa live aqui tá o Tony. Grande Tony, um abraço. Lá 14. E também o Ciro Silva. Hoje vai, pelo amor de Deus. Fala, Cirão. Aquele abraço pra você, meu querido. Tá lá em Paulínia, é falta pra Ponte. David da hora. Bate pro gol. Cara, ele meteu um tiro de meta agora. Vamos combinar que ele bateu um tiro de meta agora, hein, Corsato? A primeira falta já foi uma porcaria. Essa segunda, então, foi pior. Se o David da hora é o cara que pega melhor na bola pra fazer cobrança, se bem que o escanteio, os 2 pelo lado esquerdo foram cobrados pelo Júlio. Sim. Mas, pelo amor, já não dá. Depois desse lance aí, não precisa bater mais, viu? Ô, Frank Francisco, 18 do primeiro tempo. Fala do jogo aí, meu querido. Carlos, um jogo bem feinho, hein? Mas, assim, a Ponte tá tentando competir, pelo menos no jogo de hoje ela parece um pouco melhor distribuída. O Matheus Souza, o Marcelo acabou de chamar a atenção, fez uma bela jogada lá do lado esquerdo. Vamos aguardar, Carlos. Por enquanto, 18 minutos de jogo, para mim, um certo equilíbrio no jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado conosco, a Ponte perde essa bola aqui no meio, vem bola para a equipe do Avaí, trabalha a bola ali, o camisa número 8. Quem é o 8, narrador? É o Luiz Henrique, perdeu essa bola, recuperação para a equipe da Ponte, bola para o André Lima, na ponta esquerda para David na hora, Brandão tá na grande área, é muito forte o passe para ele.
Muito forte o passe pra ele. A bola acaba saindo, vai embora. Liga de fundo, tiro de volta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Eu não vou chamar você não, que você tá muito estressado, Corsato. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. O Cauã Alves está dizendo aqui que a Ponte vai ganhar de 2-0. Rapaz do céu, hein? Rapaz, olha, vou falar uma coisa pra você, hein? Quanto positivismo. Bola para a equipe do Avaí. Lateral cobrado na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento para trás, Lucas. Tira, mas a bola volta para Viseu. Vai fazer, bateu pro gol na trave. Tá balançando até agora. O cara meteu uma bomba. A bola bateu na trave, meu Deus do céu, foi com raiva o Felipe Viseu, mas a bola voltou de novo aqui para a equipe do Avaí, bola para Viseu, vai sair do gol Vinícius Ferrari para ficar com ela. Ô, Corsato, me conta aí, quase que o Viseu balança a rede pro Avaí. O Felipe Viseu bateu com raiva nela dentro da grande área, cara, ela explodiu no travessão, tá lá, ó, tá balançando até agora o travessão do goleiro da Ponte, o Vinícius. Dizem que bom goleiro tem que ter sorte também, ele teve sorte agora, viu? Que essa bola aí era pra estufar a rede da Macaca, o Avaí é melhor, mas o jogo segue 0-0, Carlos. A quinta série não vai sair de mim jamais, né? Você já bateu alguma vez com raiva, Marcelo? Muitas vezes, muitas vezes. Que fase, hein? E você, Frank? Quem nunca, hein? Minha nossa, a trave ficou balançando mesmo, velho. Na quinta-feira eu estive lá no Majestoso, né? E o pessoal tava lá trabalhando no campo, né? Mas esqueceram, né? Acho que esqueceram que tinha campo pra tomar conta, né? E agora não tá dando certo, velho. Não tá conseguindo. Tá conseguindo dar ruim, porque tá ruim, hein? A bola quica ali, velho. Mas já teve pior. Não, cara, eu acho que agora tem um pouquinho mais de 1.000 pessoas. O pessoal, a gente sabe que a torcida da Ponte Preta é aquela que chega em cima da hora, né? Mas deve ter um pouquinho mais de 1.000 pessoas, porque quando começou o jogo tinha não, viu, Carlos? Bola para a equipe da Ponte Preta, aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para Macaca. O árbitro tira uma bola que estava a mais ali no campo. Lateral, Júlio vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte Preta. Já passamos de 20. Chegamos a 21. Já metade da metade do jogo. Bola ali para o David da hora. David da hora briga. Léo Gomes trabalha a bola para o Brandão. Dentro da grande área. Vai fazer briga ali a zaga. Ele vem, disputa com o jogador do Avaí. Fica pedindo o pênalti. Aí vai cair na grande área. Vai ficar pedindo puxão. Pediu, mas não pediu muito forte. E aí a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca. Lateral para a Ponte fazer a cobrança. Lateral cobrado. Bola para Daniel Baianinho. Baianinho, cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete o pé na bola, Reinaldo tira. Vem aqui o Thiago, ganha essa bola, perde. Recuperação da Ponte. Vem o Júlio, ganha do primeiro, não ganha do segundo. Aí chega ali o Douglas Teixeira para tirar essa bola, sai jogando. É para a equipe do Avaí, mas não tinha ninguém. Vamos ver quem vem ali. Quem vem é o camisa número 10, né? Que corre ali, ou é o Viseu? Viseu, né? É o Viseu, número 11, mas sai do gol Vinícius Ferrari para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos na metade da metade do jogo, 22,5 para terminar o primeiro tempo, 22,5 de jogo. Majestoso, 24ª rodada Série B 2026, Campeonato Brasileiro. Te contei não, Macaca, Avaí, Ponte, Leão, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. 1º de maio em São Bernardo do Campo, bola rolando, São Bernardo e Náutico, primeiro tempo 0-0, 18 horas, a bola rola em Ponta Grossa, tem Operário e Vila Nova. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato
Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Jean Lucas vai descolar o cruzamento lá pela ponta esquerda. Vem Avaí, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da ponte, tira a bola, bota aqui pelo meio. Viseu ganha essa bola, toca a bola aqui pra equipe do Avaí. Ele volta a bola pra Thalisson. Cruzamento na boca do gol, vai queimada ali. Jean Lucas bate pro gol, pega na zaga. Bola voltou pro André Lima, pro Jean Lucas. Vai bater, bateu pro gol. Ferrari. Foi no cantinho ali, meio esquerdo. Ele foi pra ela, fez a defesa. Ela quicou na frente, o que dificultou ainda mais no chute do Jean Lucas, Corsato. E agora o árbitro abriu contagem para reposição do goleiro da Ponte Preta. Marcou a bola em jogo, ele não sabia que podia abrir contagem, não. Com esse novo regulamento, com essas novas mudanças aí que tivemos no futebol, a gente tem que ficar mais atento também no regulamento. Enfim, a bola veio viva, a bola tem vida própria no gramado do Majestoso, né? Porque, olha, o cara chutou de um jeito, a bola chegou de outra no goleiro que fez a defesa, por isso segue 0-0, Carlos. Ô Frank, fala do jogo aí, queridão. 24,5, quase 25 do primeiro tempo. O Avaí agora começa a gostar do jogo, né, Carlos? Está se encaixando. E mesmo assim a Ponte ainda está tentando competir. Mas é difícil, Carlos, é difícil. É muito difícil. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior na Rádio X Alphaville FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Lateral para Ponte, aqui pelo setor de ponta direita ou é pro Avaí? Deixa eu ver aqui, porque Avaí. É pro Avaí, né? Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança de segunda a sexta, às 6h20 da noite, na VV8 TV, tem grande área. Informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize, canal 8 da NET. Assista também pelo YouTube ou Instagram do Futebol Interior. Grande área, segunda a sexta, às 18h20. Bola para a equipe do Avaí aqui no campo de ataque, vem o Júlio, vai brigar ali com o jogador da equipe do Avaí, ele bate no atacante do Avaí, o camisa número 10, o Jean Lucas, e a bola acaba saindo para lateral. Lateral para Ponte fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E vem Avaí, Ponte erra na saída de bola, sobrou a bola aqui no meio, é pro camisa número 43, o Thalisson bateu pro gol, pra fora. Rapaz, é sério, cara, eu chamei o teaser, o lateral era nosso. E aí, bateram no lateral, zagueirada se atrapalhou, quase que o Thalisson faz o gol pro Avaí, Corsato. O Júlio, cara, ele bateu o lateral muito curto aqui perto da zaga, né? E o time do Avaí tava fazendo a marcação no campo de ataque. Olha, por pouco o Tylon não faz o primeiro, cara. E vem de novo, bola pra equipe do Avaí, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. De novo ele, o Tylon, bateu pro gol, ela saiu, foi embora, só dá Avaí, Corsato. Cara, tá maduro o gol do Avaí, tá maduro o gol do Avaí. Chute de longe, ela pingou, se vai pro gol, não dava pro Vinícius, foi bem colocada. 43 o Tylon, por enquanto me parece ser um bom jogador aí do time do Avaí. A Ponte, o problema da Ponte é a bola, né? A Ponte não consegue ficar com a bola, Carlos. Gente, só um pitaco rapidinho aqui. Os meninos da base têm dificuldade, tudo bem, mas o seu Lucas Cunha tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Mas o Lucas Cunha tem dificuldade desde quando ele começou a jogar na Ponte, né? Mas, Carlos, pelo amor de Deus, eu me nego, gente. O cara é... Meu Deus. Mas, cara, é aquilo. Vou repetir aqui. O Márcio Zanardi, ele tá escalando a Ponte. Eu sinto que o Márcio Zanardi é que nem eleitor em segundo turno. Ele não vota por opção, ele vota por exclusão. Bola para a equipe do Avaí na ponta direita. Mete o pé na bola, o Léo Gomes. Também enfiou o pé para onde estava virado, né, queridão? Lateral, quase que vai para escanteio, Corsato. Mas tirou, pelo menos, da entrada da grande área. Lateral, lado direito, João Vitor vai para ela, Carlos. Bola aqui para a equipe. O Hugo Boni tá dizendo que a nossa transmissão tem muito comercial. Mas não é com a gente aqui, velho. Vem levantamento na boca do gol. A bola voltou para a equipe do Avaí, vai fazer, bateu pro gol para fora. De novo. Ah, não. De novo, Tylon, pô. De novo, bateu pro gol, ela foi embora na linha de fundo, agora ele pegou lá na meia direita, hein, Corsato? Uma cobrança de lateral, né? A bola sobrou pra ele no rebote ali, o Vinícius saiu, deu um soco, bateu num jogador do Avaí e aí voltou pra ele. Me parece que bate no Alisson e voltou pra ele, entrada da grande área, perna esquerda, ele queimou pro gol, ela subiu, foi embora. Tiro de meta na Majestoso, segue 0 Ponte, 0 Avaí.
Valeu, você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Gente, tem alguns comerciais aqui que são do YouTube, né? A gente não pode fazer nada. O que a gente tem aqui é o nosso teaser, cara, de 10 segundos. Por enquanto foram 6 só. Estamos com 28 minutos. Bola aqui para a equipe da Ponte, lá na ponta. Agora o restante não é comigo, viu? Aí é com o YouTube. Bola aqui na ponta, pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Daniel Baianinho, né? Aí o Daniel Baianinho domina, conseguiu dominar essa bola. O Júlio pede, vamos ver se ele vai conseguir tocar pra ele. Pegou na zaga aqui, na equipe do Avaí. Saiu, lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. É lateral pra Macaca, lateral pra Ponte. Vem Daniel Baianinho pra fazer a cobrança do arremesso manual. O Júlio pede, o Baianinho demora para bater com uma enormidade. Ele trabalha essa bola aqui no meio. Bola para André Lima. André Lima vai até perder. Chegou o Júlio. Recuperação de bola aqui pela ponta. A bola acaba saindo. Vai para lateral. O árbitro tá parando para marcar na falta. Falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Reinaldo, perna esquerda na bola. Ele bate na bola. O número 40 da equipe do Avaí. Põe bola aqui para o campo de ataque. O Lucas Cunha vai deixar para o Vinícius Ferrari. Sai do gol. Para ficar com ela, o goleirão da equipe da Macaca. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo bem Ponte. David da hora. Nossa Senhora. Deu um torpedo ali no peito do Brandão, que conseguiu dominar mesmo assim. Toca a bola para André Lima. André Lima para Léo Gomes. Uma bomba para fora. Passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o goleirão da equipe do Avaí, o Bruno Ferreira fazendo a cobrança. Oi. A chance dele fazer esse gol aí era 1 em 100. Ah, pelo menos tentou, né? Pelo menos tentou. Deixa eu abraçar aqui os Ponte Pretanos, o Thiago Barba na estrada, na torcida, para a diretoria pedir para sair hoje. Sonhar não custa nada. Ainda não, né? Não taxaram ainda os sonhos. Então vamos sonhar à vontade, viu, Thiagão? Bola pra Ponte, olha o Baianinho, meu Deus, falta! Pau nele, Reinaldo, merece cartão, hein? Vai tomar, cara. Ah, vai tomar. Primeiro do jogo com 30 minutos. Reinaldo, ex-Macaca, cartão amarelo pra ele. Camisa 40, o primeiro cartão do jogo. É amarelo pro Reinaldo e merecido, porque o Daniel Baianinho já tinha passado, né? Já tinha virado programa de flashback, o Reinaldão. Barbudo. Daniel Baianinho sofreu uma falta, o jogo tá parado, 31 minutos, 14 para terminar o jogo no primeiro tempo, falta para Ponte, falta cobrada lateral. André Lima virou na ponta esquerda para Matheus Souza. Matheus Souza toca a bola ali para Gustavo Almeida. Gustavo Almeida bate na bola, a bola sobe, chega a zaga da equipe do Avaí, tira no peito, domina. Bola aqui para a equipe da Ponte, André Lima trabalha a bola para David da hora. Aí o David da hora vai virar o jogo. Da esquerda para a direita, será que pega? Não pega. Não consegue. É lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 31, tá chegando a 32. 32 menos 45, 13. No regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, majestoso. Ponte e Avaí vão empatando 0-0, Corsato. Pela C-Zona, Inter vai empatando com o Figueirense 0-0. Maringá vai empatando com o Barra pelo placar de 0-0. Ontem de virada, o Belo bateu o Bugre pelo placar de 3-1. Hélio Cizenando não é mais treinador do Guarani. Informou Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta. Não é investimento. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Jean Lucas, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Viseu, toque na bola pra fora. Não foi o Viseu, não. Cara, foi ali um passe estranho, porque o jogador do Avaí que cabeceia essa bola é o Paulo Vitor, né? Mas há um toque antes ali no meio, né? E a bola bate na cabeça do Paulo Vitor, mas ele não teve intenção alguma, né? De tocar a cabeça na bola, ela saiu, foi embora a linha de fundo, tiro de volta para o Vinícius Ferrari, que já deu um bico lá na frente. E o Márcio Zanardi já disse, né, que a Ponte não vai sair jogando
com o estado do gramado do Majestoso. Falta, mais uma falta no jogo, falta para a equipe do Avaí. Fazer a cobrança FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Ô Frank, tem essa falta aqui do time do Avaí, deixa eu ver o que vai virar e você já vai comentar, tá? Pra bola, vem o Alisson, bate na bola, vira na ponta direita, bola para João Vitor. João Vitor chegou à zaga da ponte, vem Matheus Souza. Perna esquerda, ele tira, a bola sai pra lateral. Vai lá, Frank, 34 de jogo, 0-0 Ponte Avaí. Carlos, é um sofrimento, né? Me desculpem, mas que jogo horroroso. O Avaí também sofrível. Mas assim, o Avaí continua com supremacia, a Ponte chega muito pouco, mas estou com você. Enquanto ela estiver se defendendo aí, pra mim tá bom. E vem Avaí, vem de novo, levantamento na boca do gol, toque pra trás, Vinícius Ferrari. Foi pra ela, fez a defesa, o Vinícius, goleiro da Ponte. Não sei se tá parado o jogo ou não. Eu acho que ele deu falta, cara. Deu falta? Ele deu falta do Jean Lucas. Mas a defesa do Vinícius foi algo... lá no começo da jogada, né? É. Foi algo de ser... E de novo, viu? Foi o Tylon que meteu a testa na bola, viu, Corsato? É isso, foi o Tylon. Eu tava vendo o Reinaldo, cara, o zagueiro do Avaí, categorias de base da Ponte Preta, jogou no Juventude, um monte de time aí do futebol brasileiro, Goiás, né? Ele parece o Igor Thiago, cara, parece que é irmão gêmeo do Igor Thiago, centroavante da Copa do Mundo. Verdade. Da seleção brasileira que tá no Brentford, da Inglaterra. Lembra muito. Bola pra Ponte, aqui na ponta esquerda, aí fica pro goleirão o Bruno Ferreira fazer a defesa. O Tony Son tá dando uma dica aqui pra gente, né? Que tem como abreviar os comerciais do YouTube. Ele fala que é só usar no navegador. Eu não sei se vou falar o nome correto aqui, mas vou abrasileirar aqui o navegador. Brave. Não, para quem tá assistindo. Para quem tá assistindo, é Brave mesmo o nome do navegador? Escreve assim, pelo menos ele mandou B-R-A-V-E. Eu não conhecia não, vou testá-lo, tá? Porque é aquilo, né, cara? Se você não tem o YouTube Premium, você tem que ficar vendo as propagandas. Não tem jeito, né? E aí não tem nada a ver com a gente aqui. Bola para a equipe do Avaí. Luiz Henrique pra bola. Ele vira na ponta direita. Vai fazer o passe. Bola pro Paulo Vitor. Vira o jogo da direita pra esquerda. Procurava ali o Tylon. Chega a zaga da Ponte. Tira. Bate na bola André Lima. Bola volta pelo meio. Douglas Teixeira na ponta esquerda. Bola pro Jean Lucas. O 10 da equipe. Toca a bola pra Teixeira. Teixeira toca a bola aqui na esquerda pro Luiz Henrique. Luiz Henrique volta a bola aqui pro Jean Lucas. Jean Lucas vem na marcação pra cima dele. O Banhaninho empurra ele. A bola volta para Luiz Henrique. Perna esquerda. Cavadinha. Fez o passe no meio pro Jean Lucas. Chega a zaga da Ponte com o André Lima. Vem essa bola pra Macaca. E toca a bola aqui na ponta. Bola pro Léo Gomes. Ganhou. Vamos ver se vai dar pra ele. Tocou bola pro Brandão. Vai brigar ali com o jogador da equipe do Avaí. Chega a zaga do Avaí. Tira. A bola voltou pro Matheus Souza. Tenta fazer o passe aqui na ponta esquerda. Mas aí o Brandão não entendeu, né? E a bola acabou saindo. Foi embora. Linha de fundo do tiro de volta. Pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior. FI Play. Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Ô Carlos. Chamou, falou. Seguinte, a Ponte Preta, quando entrou em campo, né, entrou ao lado de mulheres com uma camisa diferente lá, camisa azul para roxo, né? E é uma campanha da Ponte Preta, cartão vermelho para violência contra a mulher, em alusão a essa campanha, tá bom, Carlos? Valeu, deixa eu abraçar aqui o Carlos Zene. Valeu, Carlão, obrigado, viu? Tá dizendo que no sábado o Brusque vai ganhar do Guarani. Vou, claro, né, traduzir aqui a sua mensagem pelo respeito que tenho pelo Guarani aqui de Campinas, tá bom, Carlão? Mas obrigado pela sua audiência. Valeu. Rapaz, a fase tá tão difícil, porque nessa situação que a Ponte tá, né, Marcelo? O torcedor do Guarani era pra sapatear em cima da gente, né? Mas tá difícil também, velho. Não tá fácil, né, cara? Na verdade, zoam, né? Mas um pouco mais calmo, tímido, né? Porque também a situação lá, realmente, ela na Série C tá um pouquinho complicada, mas, é claro, o Guarani hoje tenso.
Tá tenso a situação. Mas o Guarani vive um momento um pouco melhor, apesar de estar numa divisão abaixo do que a Ponte Preta. A gente fala fora do campo, né, Carlos? Mas que tá louco pra ter derby o ano que vem, o Guarani tá, viu? Parece que não vê a hora de jogar com a Ponte o ano que vem. Meu Deus, ei, Guarani, toma jeito, meu filho. Toma jeito, sobe logo, vai. Sobe logo. Bola aqui na ponta, vem o time da Ponte. Bola pro Léo Gomes, perna esquerda. Léo Gomes bateu pro gol, foi embora. Cara, ele é o que mais tenta, né? Mas não tá dando certo, né, Corsato? E tem que chutar mesmo, né, por... muitas coisas, a Ponte demora para chegar na grande área, né? Mas a outra é pelo estado do gramado, né? Uma bola vadia aí, ela pinga no morrinho artilheiro e vai pro gol, desvia do goleiro, enfim. Só que tem que acertar, Carlos, o triângulo, ou o quadrilátero, ou os 3 paus ali. Sei lá, triângulo não é. Na aula de geometria, acho que o Marcelo levou 0, hein, velho? Que fase, hein? Léo Gomes trabalha a bola aqui para a equipe da Macaca. Bola para David da hora. Vem para cima dele ali o camisa número 38, que é o Jefferson Maciel. Falta! Foi pro chão, tomou o rapa. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Carlos, você já passou o rodo, Carlos? Foi o que o jogador do Avaí fez no David da hora, cara. Muito, nos meus bons tempos. O Fernando, ele coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que fase, foi feio. Aí ele segue. Hoje toma uns 3. Só entrar no primeiro. Cara, que fase, né, velho? Esses dias a minha esposa foi me acordar. 7. Eu falei, o 7º gol do Vila Nova? Ela não, 7 horas. Vem Douglas, vem time da Ponte para fazer a cobrança, é o Matheus, bate na bola, chega a zaga da equipe do Avaí, tira a bola, volta para o Matheus, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe Bruno Ferreira, levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Avaí. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 40 no toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, 40 passados primeiro tempo, 5 no regressivo para terminar o jogo no primeiro tempo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, majestoso, Ponte e Avaí empatam 0-0, Corsato. Jogos que começaram às 4 pela Série A, tudo 0-0, Vitória e Bahia 0-0, Bragantino e Grêmio 0-0, Vasco e Palmeiras, ou Palmeiras e Vasco também 0-0, informou Rivalo, o patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, porque eu não vivo mais lá. Avaí vem, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do João Vitor, pega na zaga da Ponte, sai, pegou no Gustavo Almeida, né? Foi embora, linha de fundo, é escanteio pro Avaí. Pelas minhas marcações aqui, é o primeiro escanteio do Avaí no jogo, viu, Corsato? O Paulo Vitor conseguiu aí fazer a proteção da bola, ela se perdeu, foi embora, enquanto o Alan Aal, ele já coloca ali vários jogadores no aquecimento no finalzinho do primeiro tempo. O cara que bateu bastante pro gol agora há pouco, o Tylon, vai pra bola lá pelo lado direito, perna canhota, Carlos. Tylon, cruzamento, primeiro pau, chega a zaga da Ponte e tira, mas acho que tocou no jogador do Avaí. A bola volta aqui pelo meio, Luiz Henrique, bola pra Tylon, de novo, na ponta esquerda, fez o passe dentro da grande área, é pro Jean Lucas, o toque, essa bola saiu, hein, velho. Saiu não. O árbitro mandou seguir. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar a bola, voltou com o Daniel Baianinho. Contra-golpe do Baianinho pro David da hora. Ele não conseguiu tocar a bola pro Brandão. O David da hora me irrita, cara. Vá. Pô, ele não conseguiu tocar a bola pro Brandão. Se ele acerta esse passe pro Brandão, eu não sei se o Brandão ia fazer o gol. Ia ficar na cara do gol. O Brandão tava no campo de defesa, cara. Aí ele foi tocar a bola no comando, ele tocou a bola do lado esquerdo. Ia ficar a cara e a coragem pro Brandão meter essa bola pro fundo da rede. O Frank, 42 do primeiro tempo, tá 0-0, a Ponte tem lateral lá pela esquerda, fala do jogo aí, Frank. Carlos, continua a mesma coisa, não muda, né? O Avaí, quando concentra um pouquinho melhor, capricha um pouquinho melhor, chega com perigo, e a Ponte tá tentando brigar, mas hoje para mim tá consciente, né? Não tá vindo igual uma Maria louca, até porque não tem porque vir, não consegue fazer uma jogada eficiente. E tô com o Marcelo, vai sendo uma bola vadia. Bola para a equipe da Ponte, aqui na ponta direita, bola para Júlio. Júlio, vem cruzamento. Nossa, carimbou ali o 36 do Douglas Teixeira, hein? Bola saiu para lateral. E o Alan Al não tá contente com o time dele não, porque já fez uma alteração, né? No primeiro tempo, com 10 minutos, o William, zagueiro, o lateral esquerdo, saiu contundido. Ele já teve que mexer uma vez, mas tá todo mundo ali
fazendo aquecimento. Inclusive Léo Gamalho, que já jogou na Ponte Preta e fez gol na última rodada. Vem Ponte, bola aqui pela esquerda, pela direita, cruzamento do Júlio. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos. Sim. Dentro da grande área, nesse cruzamento do Júlio agora, não tinha quase ninguém. Tava chegando o David da hora e o Brandão bem atrasados. Só que a gente percebe, né, que o gramado prejudica até nisso, cara. Na hora de fazer o cruzamento, o Júlio chegou, adiantou a bola, mas ele tentou fazer o cruzamento meio que no carrinho. Só que aí quando a bola pega no pé dele, ela dá uma levantada, e aí ele não consegue cruzar a bola direito. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas e coloca lá no blog da Macaca. Comigo, Carlos Corsato, no site Futebol Interior. Daniel Baianinho, sai da ponta, vem pro meio, voltou pra ponta, falta. Pegaram ele, o jogo tá parado, tá caído o Daniel Baianinho. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Só isso, pelas minhas contas, então é isso. Hoje eu marquei certinho aqui, porque pelo meu giro são 12 no total. Tá vendo aí, ó? Não é difícil, velho. Não é difícil. Baianinho é o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, tá? Falta pra Ponte. Falta pra Macaca. Quem vem pra bola ali? Júlio e André Lima. André Lima saiu, o Júlio vai pra bola. Júlio pra bola. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça pra trás. Se sair pra escanteio, a bola pra Ponte. Por isso que o cara do Avaí corre lá pra tentar buscar essa bola. Ele busca, mas toca pra Ponte. Vem o Matheus Souza. O Matheus Souza ganha a bola pra Ponte. A bola volta pro time do Avaí. Que faz, hein, velho? Que fase, a lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. 2 de acréscimo. Ninguém queria ficar com a bola. Nem o 38, o Jefferson Maciel, nem o Matheus Souza. Aí a bola acabou batendo no Matheus, foi embora, lateral de graça para o Avaí. Paulo César Mattioli está com a gente. Estou aqui em Bitinga, vamos ganhar Ponte. Diz ele, FI Play, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Se a reunião do Conselho terminar antes das 9 da noite, né, a gente começa a Hora da Macaca amanhã. 9h30, 10 da noite, até sair lá da reunião e chegar no estúdio. Se não, a gente faz na quarta-feira a Hora da Macaca para falar do jogo da Ponte e, obviamente, falar também desta reunião para aprovação do sim à SAF da Macaca. É isso, você ligado conosco, aqui é FI Play, bola aqui para a equipe da Ponte, lateral para Macaca fazer a cobrança, daqui a pouco o intervalo do jogo do comando do Marcelo, bola para o Baianinho, tocou para o Júlio, cruzamento, levantamento na boca do gol, Douglas Teixeira tira, bola volta, André Lima, ganha no peito, trabalha, essa bola aqui para a equipe da Ponte, para Léo Gomes na direita, ele volta, bola para André Lima, vem o passe na ponta direita agora, fez a finta, cruzou, rasteirinha, a bola voltou para o Léo Gomes, aí vem o André Lima, vai ter que fazer falta, não, tocou a bola aqui na ponta, Jean Lucas para o Viseu, vai correr o Viseu, vem o Lucas Cunha, toca pro goleiro, fala pro goleiro que vai tocar pra ele, aí o Vinícius dá um bico nessa bola, a bola ganha altura, não ganhou distância, vai sair aqui pra lateral pra equipe do Avaí, lateral cobrado, bola pra Jean Lucas rapidinho, porque vai terminar no primeiro tempo, ganha essa bola aqui, equipe da Ponte, vem o Lucas Cunha, põe bola aqui pro campo de ataque, toca a bola ali pro Brandão não consegue dominar, bola volta aqui pelo meio, mas não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro, o paraibano Fernando Antônio Mendes Salles do Nascimento Filho. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no Majestoso. Ninguém é de ninguém, hein? 0 para Ponte, 0 para o Avaí. Final de primeiro tempo no Majestoso, ninguém achou o caminho do gol. Macaca e Avaí empatam 0-0, o seu destaque no intervalo do jogo, Corsato. Rapaz, jogo fraco no primeiro tempo, mas o Avaí foi melhor, a Ponte teve algumas chances também, mas o Avaí até que teve mais possibilidades. Enfim, o Avaí perdeu para a Ponte em casa e não tá conseguindo ganhar da Ponte Preta em 3 tempos, cara. Nem um tempo, pelo amor de Deus, Avaí, hein?
Que fase, velho. Saída dos jogadores do gramado do Majestoso. Vamos ver se alguém vai falar da Ponte Preta, né? Com a emissora que está transmitindo o jogo com imagens. BD Imagens, pra gente trazer também a palavra desse jogador da Macaca e também vamos ver se alguém do Avaí vai falar, mas um primeiro tempo fraco. Daqui a pouco o intervalo FI, o Frank vai falar mais aí sobre esse jogo, né, sobre o que aconteceu dentro do campo nas 4 linhas, mas antes até de terminar o jogo, o Vinícius falando. Queria agradecer a Deus, goleiro da Ponte, a oportunidade de estar jogando aqui. Antes de responder, eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, meu irmão, toda a minha família, o pessoal lá de Bariri que torce, minha namorada. Obrigado. E para falar do jogo, cara, a gente vem de um jogo complicado, difícil, que foi lá em Goiânia, né? Um jogo que a gente não conseguiu colocar nada em prática, mas a chave tem que virar, porque a gente jogou na quarta, no domingo já tem outro jogo, a gente já tem que estar preparado e concentrado, e aí é vir para o jogo com a cabeça tranquila, sabendo da nossa responsabilidade, que a gente tem que fazer um bom jogo, que a gente precisa pontuar, e é isso, a gente conseguiu fazer um primeiro tempo regular, não sofremos tanto, agora é escutar o que o Márcio vai falar para a gente, que a gente possa voltar para o segundo tempo melhor e buscar um resultado positivo. Tá, então o Vinícius Ferrari, goleiro da Ponte Preta, falando do resultado positivo que a Ponte precisa pontuar. Vamos ver se alguém do time havaiano fala com a gente, né, pra gente pegar aqui e trazer para você que está acompanhando a nossa transmissão, você que está na live, né, no YouTube Futebol Interior, se não compartilhou, compartilha a transmissão. Jean Lucas, isso, Avaí falando. Foi difícil de jogar, né, a bola não rola do jeito que a gente está acostumado, mas é isso aí, voltar para o segundo tempo bem, melhorar um pouco a nossa intensidade para que a gente possa no terço final ali caprichar e sair vitorioso. Obrigado, Jean. Do gramado, Jean Reclamando Lucas. Do campo para variar, né? É tudo que a gente já sabia, né, Corsato? O campo realmente tá ruim. A bola não rola direitinho. Não é um campo que a gente pode apresentar aí para um Campeonato Brasileiro de Série B, né, Corsato? É isso, muito bem. Intervalo de jogo, o Carlos Corsato volta daqui a pouquinho para o segundo tempo. Daqui a pouco eu e Frank e eu vamos brilhar muito aqui no intervalo FI, é claro, com a sua participação também. Primeiro tempo terminado, encerrado, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Bezona. Times que estão ali na zona da degola. O Avaí precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, colocar o Ceará no seu lugar. 0 Ponte, 0 Avaí, FI, Play, som e imagem. Não. Quem chama o comercial sou eu. Peraí, pô. Não começou ainda. É verdade. Pô, você tá de sacanagem, mas tá de sacanagem, né? Você quer me derrubar, cara? Não quero não, eu esqueci mesmo. Vai, Carlos, então a bola Faltando volta com você. 9 minutos para 5 horas da tarde, 9 para 5 para Rivalo. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Depois do intervalo, atenção rede, 3 minutos, hein? 3 minutos, o Marcelo Corsato vai comandar o intervalo do jogo, aí tem o palpite, o comentário, a opinião de Frank Francisco e muita informação na tela, o placar ao vivo, futebol interior também. Tudo isso e muito mais para você, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma
mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Ela já era Marcelo Coçador. São 4 da tarde, mais 55 minutos, intervalo FI para Ponte Preta 0, Avaí também 0, 2 equipes que estão na zona da degola, Ponte é lanterna do campeonato e o time havaiano é o primeiro time ali que abre a zona, né? Precisa vencer para voltar a colocar o Ceará na zona do rebaixamento. O Ceará que venceu ontem o Londrina por essa rodada de virada pelo placar de 2-1. Bola rolando, intervalo é bom, hein? Intervalo de jogo lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio. O São Bernardo vai empatando com o Náutico também pelo placar de 0-0. 18 horas tem Operário e Vila por essa rodada. Criciúma e Fortaleza jogam hoje também. Já tivemos ontem Cuiabá 1, Goiás 1, Ceará 2, Londrina 1. É isso. Muito bem. É você que está acompanhando a nossa transmissão. O Frank vai falar do jogo, vai analisar esse primeiro tempo, mas deixa eu passar pela Sezona. O ano que vem estaremos na Sezona. Inter de Limeira 0, Figueirense 0. Intervalo de jogo, Maringá 0, Barra 0. Intervalo de jogo também em Brusque. Brusque 1, Amazonas 1 no próximo sábado, última rodada desta fase. O Guarani encara o Brusque. Aqui em Campinas, Gustavo Marques vai narrar, Pedro Lino vai reportar e eu estarei ancorando a jornada importantíssima. Obrigado, Bolacha. Todos os jogos às 5 da tarde no próximo sábado. É isso. Que é a última rodada da primeira fase. Ontem tivemos o o Santa Cruz vencendo o Caxias por 2-0. O Caxias que o ano passado foi o primeiro colocado da primeira fase e não conseguiu subir, né? E esse ano dificilmente tem uma pequena possibilidade, trocou de técnico, um monte de né? resultado, Saiu o Marcelo Cabo, né? Isso, mas não tá conseguindo, não, o seu intuito, que é estar entre Como os é que melhores. tá a classificação? Tá todo mundo querendo saber, Marcelo. Da Sezona? É. Vamos lá, ó. Com os resultados, né? O Brusque empatando 1-1, tá indo a 31 pontos. O Botafogo venceu o Guarani de virada 3-1, está com 30, é o segundo. Paysandu 29, Inter de Limeira vai empatando, tem 29. Santa Cruz 28. Aqui tá todo mundo classificado já, tá? Matematicamente não, né? Sim, Cuidado. Sim, não. porque ó, o oitavo colocado... Deixa eu ver, 28, o 10º colocado é o Amazonas, está empatado. Matematicamente não. Matematicamente só o Brusque está se classificando. O Botafogo também. Ah, sim, o Botafogo tem... Paysandu e Inter de Limeira também. Esses estão classificados. Só que a Inter está empatando, tá? A Inter está empatando. O Paysandu vai jogar ainda, mas o Paysandu já está classificado. Então, Botafogo, Paysandu e Brusque estão classificados. Por quê? Porque o 9º colocado tem 25. Ah, mas tem mais 2 jogos. Também não tá ainda. É que tem muito confronto direto, né? Só tem mais um.
Não, o Ipiranga tem 2 ainda. Sim, o Ipiranga. O Ipiranga não entrou em campo na verdade, rodada. verdade. Ele é o 9º, tem 25. Isso. Ele vencendo vai a 28, pode chegar a 31, né? O Amazonas tem 25. Enfim, tá na tela lá, você tá acompanhando comigo, né? Então tá lá, vamos lá. Brusque 31, Botafogo 30, Paysandu 29, Inter 29, Santa Cruz 28, Guarani 27, Viária 27, Floresta 27. Ipiranga tem 27, vai jogar ainda. O Ipiranga é o... 25, perdão. O Ipiranga tem 25. É o 9º. Mas ele é o peso dessa balança aí. Se o Ipiranga, por exemplo, não vencer o seu jogo, aí os times com 29 estarão classificados. Isso. Deixa eu ver. Só a Inter de Limeira, com 29, ela não estaria classificada. Por quê? Porque o Ipiranga iria para 26 se empatar, e 7 vitórias, a Inter tem 8 vitórias. Caso a Inter perca e o Ipiranga vença o último jogo, talvez o Ipiranga consiga passar a Inter de Limeira. Mas com 29 dá para cravar aqui na próxima fase, né, Conselho? Ipiranga joga com a Ferroviária, tá? Isso. Então tem Ipiranga e Ferroviária hoje, Maranhão e Itabaiana também hoje, né? Na última rodada, o Itabaiana pega o Botafogo, o Paysandu pega o Maringá, o Caxias pega a Inter, o Guarani pega o Brusque, o Anápolis o Santa Cruz, o Barra, o Volta Redonda, o Figueirense, o Maranhão e a Ferroviária encara o Confiança. Teremos ainda Floresta, Ituano, Amazonas e Ipiranga. O Ituano não consegue se classificar mais para a próxima fase. Não é rebaixado, né? Mas não consegue mais se classificar. Da zona de rebaixamento a gente vê lá Itabaiana 17, Confiança 13. Confiança já foi. Matematicamente ainda não. Sim, né? Confiança já foi. É verdade, porque ele só pode chegar a 16. Só pode chegar a 16. Então Confiança já foi. Quem não foi matematicamente ainda é a Itabaiana, porque tem 2 jogos ainda por fazer, Isso. né? Não jogou na rodada. Isso, e brigam, o Volta Redonda também não cai mais, né? Mas Barra e Anápolis, deixa eu ver, o Volta Redonda pode cair, dependendo do monte de resultado ali. Volta Redonda 21, 6 vitórias. O Volta Redonda tem 6 vitórias. Então, mas por exemplo, se ele perder, o Anápolis ganha, vai a 21, o Barra ganha, vai a 22, ele fica com 21. Itabaiana vencendo os 2 jogos, vai a 23, passaria ele, né? Verdade, tem isso também, depende do Itabaiana hoje. O Ituano que não cai mais. Agora, a parte de baixo também, os 2 times lá de Sergipe, né? O Itabaiana não pode ganhar hoje. Isso. Se o Itabaiana ganhar hoje, aí ele põe pressão lá nos times acima, lá os 2 times que estão acima da competição. Itabaiana vai pegar o Botafogo da Paraíba na última rodada e hoje vai jogar contra o Maranhão, né? Então são 2 jogos assim, teoricamente, que ele pode vencer, por que não? O Maranhão não cai mais, mas briga por subir aqui, né? Porque o Maranhão só tem 17 partidas, né? Se ganhar, vai a 27, entra no bolo lá, hein, Corsado? Verdade. E no último jogo, o Itabaiana vai pegar o Botafogo, que já tem a classificação garantida, mas também está disputando por ser o líder dessa primeira fase aí. Então, um jogo pegado. Frank, vamos falar agora de Série B. Ponte Preta e Avaí, 0-0. Quero que você faça um resumo desse primeiro tempo, Frank. Bom, um resumo bastante breve e simples um circo dos horrores. Que primeiro tempo horroroso, né? A Ponte a gente entende, porque a Ponte a gente sabe a situação dela. Dentro de campo está refletindo o que acontece fora das 4 linhas. Agora, gente, o Avaí também está numa situação difícil, né, de salário, essas coisas. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo menos tem um elenco, tem bons jogadores e não está conseguindo jogar. Conseguiu colocar uma bola na trave só e ficou nisso. Agora, por outro lado, como eu sou um torcedor da Ponte, né? Não tem jeito, né? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, gente. A gente tem alguns jogadores interessantes aí, né? Para a instituição cuidar com carinho. Vinícius Ferrari, o goleiro, partida segura. Diego Leão também hoje tá bem, né, Marcelo? A gente que andou falando dele hoje, eu gostei. Gustavo Almeida também tá bem. O Júlio, ele é muito jovem. O Júlio precisa ser trabalhado em parte de cruzamento, arremate a gol. Mas é um jogador que também tem o seu lado positivo. Matheus Souza também leva jeito. Precisa ser melhor trabalhado, é claro, é muito jovem. Agora, tô com o Marcelo, né? É uma pena a gente ter que aguentar o David da hora, porque a gente nunca sabe. Ele é um jogador que faz uma partida monumental e no jogo seguinte parece que ele saiu ou voltou para Nárnia e aí ele não sabe se ele é jogador, o que ele é. Ele se perde com a bola bate nele. Mas enfim,
Para mim, na minha concepção aqui, até agora, o resultado é justo esse 0-0. Resultado justo, na opinião do nosso comentarista. O Léo Gamalho tá subindo ali, eu acho que ele vai entrar pro segundo tempo, vou ficar ligado. Quero, Frank, que você fale da atuação do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará, o árbitro do jogo, e dos seus companheiros de arbitragem nesse primeiro tempo. Foram bem, né? Um cartão amarelo só pro Reinaldo. Não tiveram trabalho, né? Nesse quesito, as duas equipes, graças a Deus, estão tentando jogar futebol, não estão apelando, né? Isso é bom para a arbitragem, que consegue dar um bom andamento no jogo e não aparece. Isso é muito bom. Até aqui uma nota 7 para todo mundo aí. Muito bem. Se você fosse treinador da Ponte Preta, o Márcio Zanardi, mexeria na equipe pro segundo tempo? Quem? Murilo Cavalcante, por exemplo? Tá voltando. Murilo Cavalcante não deve ter condições de jogar meia hora. Eu acho que se tiver uns 15, 20 minutos é muito. Bancários da Ponte, Guilherme pro gol, mais Juan, Damião, Murilo Cavalcante, Gabriel Cicala, Cauã Felipe, Caio Vinícius e Gustavo Teles. O Cauã Felipe, qual a posição, vocês sabem? Meia atacante. Meia. Os dois são meia atacantes, o Cauã e o... Caio. Tem o Damião também, que é centroavante. Damião é centroavante. Juan é volante, o Cavalcante é meia volante. O Cicala é lateral. Lateral direito e o Gustavo Teles volante. Isso. Vai começar o segundo tempo. Vem aí toda a emoção, todas as emoções. 45 minutos mais acréscimos de Ponte Preta e Avaí. E ele vem aí sambando na cara das inimigas. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O auxiliar lá do árbitro foi o auxiliar número 1, o Celso Luiz da Silva, foi chamar lá a Ponte Preta. Tava demorando pra voltar e foi lá buscar os caras, né? Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola da equipe do Avaí. Apita o árbitro. Tem bola rolando aqui no campo da FI. É hora de printar a tela. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. O Avaí já vem, bola aqui pelo setor de ponta direita para João Vitor. João Vitor vai para o cruzamento, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O Tylon tá por ali, voltou. Jean Lucas, cruzamento na grande área, golaço! Gol do Avaí! Com menos de 1 minuto de jogo, o Jean Lucas pegou essa bola aqui no bico da grande área do lado direito. Rapaz, eu não vou colocar a minha mão no fogo pelo Jean Lucas para falar que ele não tentou fazer esse gol. Mas eu acho que ele foi cruzar. Eu acho, não sei. Mas a bola foi morrer no canto do goleirão Vinícius, que nada pôde fazer. Encobriu o goleiro, foi morrer no canto direito do goleirão da Ponte. Jean Lucas, 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. No primeiro turno ele fez o gol do Avaí contra a Ponte. Lá o Avaí perdeu. E agora ele abre o placar para a equipe havaiana. 0 para a Ponte, 1 para o Avaí. Comecinho no segundo tempo, Jean Lucas. Foi um golaço. Não sei se ele teve 100% de culpa. Mas está aberto o placar do Majestoso no segundo tempo. 1 pro Avaí, 0 pra Ponte. Printa a tela aí, Corsato. Ele vai falar que ele tentou fazer o gol, mas ele tentou o cruzamento lá pro Felipe Viseu, que entrava no segundo pau, né? Com menos de 1 minuto de jogo, o time do Avaí sai na frente da Macaca. Jean Lucas foi pra rede. 1-0, Carlos. É isso. E a Ponte não mexe, o Avaí também não. Não. As mesmas equipes, né? Digamos que o Avaí teve aquela alteração ainda no primeiro tempo, que o William saiu para a entrada do Douglas Teixeira. Mas é isso. O que mudou, viu, Frank Francisco? Foi o resultado no comecinho do segundo tempo, 1-0 Avaí. Que golaço. Para mim ele tentou cruzar, mas olha que golaço. Não dá nem para pôr culpa no Vinícius, tá? Em que pese eu, particularmente, achar que ele estava um pouquinho mal colocado. Mas que golaço. Normalmente ali, né? E eu acho que o goleiro ele tem que escolher alguma coisa, né? Ele vai entender que o cara vai cruzar, né? Então ele estava ali mais pro cruzamento. E aí o que estava ruim pode ficar pior. André Lima passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro. Briga ali com os jogadores da equipe do Avaí. Bola voltou para o Matheus Souza, tenta tirar dali, a bola acaba saindo.
A bola acaba saindo, vai embora. É escanteio ou lateral? Vamos ver o que, é que ele está marcando aqui, porque o camisa número 22, o João Vitor, deu um bico nessa bola e tirou essa bola, né? Ele jogou essa bola para fora. É escanteio. Escanteio para Ponte, fazer a cobrança. É o primeiro do segundo tempo, é o quarto do jogo. Terceiro para Ponte. Vem para a bola ali, é o lateral direito da Ponte Preta, o Júlio, para fazer a cobrança do escanteio. O Macaquinha tá perdendo. Tá perdendo mais uma. Tá perdendo mais uma. Vem para a bola, para fazer a cobrança o Júlio. Na perna direita, canta o esquerdo, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para fora. Gustavo Almeida. O 44 testa nela, quase que a Ponte empata, hein, Corsato? Cruzamento ali de escanteio pelo lado esquerdo, primeiro do segundo tempo. Gustavo Almeida desviou, ela subiu, foi embora. Tiro de meta, comecinho de segundo tempo, 1-0, Avaí na frente. Deixa eu abraçar aqui o Akira Miyamoto, o Gildati Gaioso também tá com a gente. O Akira, acho que a Série C em 2027 será time de Campinas, de camisa, que inclusive há pouco tempo já jogaram a Série A. Valeu, o Akira. Ah, sim, né? É Série B também. Times com muita camisa, né? É isso. Enquanto os caras não se profissionalizarem aí, deixar a gente amador cuidando, a camisa não vai ganhar jogo pra ninguém não, viu? Esqueçam. Bola aqui pro campo de ataque, muito forte o passe, a bola acaba saindo. Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Avaí calção, meias azuis. A camisa branca e azul, com faixas, né? E ali na vertical. E agora vai ter cartão para jogador da equipe da Ponte Preta. Cara, eu tô achando... É no banco, não é? É, no banco da Ponte. Ah, é pro auxiliar. Pro auxiliar. Pro auxiliar ali do Zanardi. É ele que tomou ali o cartão, o carequinha auxiliar do Zanardi. Tá levantado ali também o Guilherme, né? Mas acho que pelo jeitão ali foi pro auxiliar do Zanardi, né? Só faltava ser pro goleiro reserva. Agora uma falta ali do jogador da equipe da Ponte, o Lucas Cunha, e vai tomar cartão amarelo. Vai tomar cartão amarelo e tá brigando, hein? Tá metendo a boca ali no árbitro da partida, o Lucas Cunha. Ele que é o capitão do time, mas foi presenteado com o amarelo, viu, Corsato? Realmente, ele acerta o jogador do Avaí, né? Só que ele tá reclamando alguma coisa lá no campo de ataque, né? Ele reclama alguma coisa lá no campo de ataque, mas tem que ter calma, né? Tomou cartão amarelo, continua falando, pode tomar segundo amarelo e ser expulso. Pela leitura labial, ele fala, e a falta lá? Ele tá reclamando isso daí. É falta, Jean Lucas, que fez um gol sem querer, vai na cobrança de falta pelo lado direito, tá por lá também o 43, o Tylon. Vamos ver quem que vai bater essa bola aí, Carlos. Mas o Lucas Cunha pegou o Tylon bem pegado, hein, velho. Falta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Vem pra bola ali o Jean Lucas, o camisa número 10 dos caras. 2 homens na barreira do goleiro da Ponte. A Ponte já perde o jogo pelo placar de 1-0. Jean Lucas pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, Reinaldo pra fora. Rapaz, se fosse um atacante, se fosse o Léo Gamalho ali, teria balançado a rede. A sorte é que caiu no pé do Reinaldo, hein, Corsato? Poderia ser a lei do ex, mas ele não conseguiu jogar essa bola pra dentro da rede. Tava na pequena área, né? Perdeu um gol feito, viu? O Reinaldo era o segundo gol do time havaiano, Carlos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Bom, o jogo tá parado aqui. A Ponte jogou com o Avaí no primeiro turno. E vejam só o time da Ponte que entrou em campo contra o Avaí. Vamos contar quantos jogadores sobraram de lá. Diogo Silva. Não tá mais. Não tá mais. Thales. Não tá mais. Lucas Cunha. Tá, tomou cartão. Márcio Silva. Não. Kevson. Não. Danilo Barcelos. Não. André Lima. Tá aí. 2. Murilo Cavalcante. Tá no banco, 3. Saravia. Não. Brian Borges. Não. Diego Tavares. Não. William Potker. Não. Entraram Luiz Felipe. Não. Rodrigo Souza. Tá no time, mas tá machucado. Rodriguinho. Não tá. Brandão. Tá, 3. Então tivemos, ó. É que tem Na verdade 4, porque tem o Murilo Cavalcante. Não, então 5, porque tem o Danilo, né? Então vamos lá. Que Danilo? Danilo Barcelos. Mas não, mas aí você não conta, ele não tá à disposição. Então tá, mas vamos lá. Lucas Cunha, o André Lima, Brandão, Murilo Cavalcante 3, e o Rodrigo Souza também não vai contar. Isso. Mas são então, 4. 4. Mas seriam 6 só dos que jogaram contra o Avaí. Falta pra Ponte, pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça na trave, voltou pro Brandão, bate pro gol, a bola ficou pro Lucas Cunha, fez o cruzamento, chega a zaga pra tirar.
O toque de cabeça na trave. Só preciso ver se foi o David da hora que meteu essa testa na bola. Ela pegou na trave, quase que a Macaca empata, Corsato. É, lá do outro lado, né, cara? Foi o Lucas Cunha mesmo. Depois ele teve a tentativa, mas aí a zaga acabou tirando. Ela balança, o travessão não entra. Quando a fase não é boa, né, Carlos? É, e aí o David da hora bateu pro gol. Ela voltou lá. Ele bateu pro gol, fez um cruzamento, né? Ele bate pro gol, ela faz um cruzamento ali pro Lucas Cunha, que tenta devolver a bola pra grande área, mas não deu certo. E agora a bola a ponta tem uma falta, ali pelo setor de ponta direita. Bom, uma bola no travessão já foi. Aliás, esse travessão aí já teve duas na trave, né? Uma do Viseu no primeiro tempo e agora essa do Lucas Cunha de cabeça. É falta pra Ponte. Vem Júlio pra fazer a cobrança na falta. Quem sabe o gol de empate pra Macaquinha. Pra bola, Júlio. Levantou, tocou na boca do gol. Pousa com a bola em seus braços o Bruno Ferreira e já põe a bola aqui pro campo de ataque. É pro Tylon pra correr. Briga ali com o jogador da equipe da Ponte. Ganha essa bola. André Lima tá por ali. Aí não tem pra quem tocar, né? Aí vai ter que... Ou ele toca pro Vinícius, ou ele tenta tirar essa bola dali. É o André Lima, conseguiu sair. Tocou a bola aqui na ponta esquerda. Vem ali o Brandão, derruba o jogador da equipe do Avaí, foi pro chão. Era o capitão da equipe do Avaí, o Alisson. O jogo tá parado, falta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Carlos. Oi. O cartão amarelo ou foi pro auxiliar técnico número 1, Alan Ribeiro, pro 2, o Caco Espinosa, preparador físico Thiago Vegetti, ou então pro William Guilherme, o Guga, que é o auxiliar de preparador físico. Alguém tomou cartão amarelo lá. Quem fica de pé é sempre o auxiliar número 1. O Alan Ribeiro, então. É esse. Então é esse aí. Quem fica de perto é sempre ele. E a Ponte vai mexer, hein? Vai entrar o Damião, né? Vai entrar o Damião pra saída do número 18? 9. Vai entrar o 9, Damião, pra saída do Isso, 18. 18 é o David da hora. Aí tarde também, hein? David da hora vai embora pra entrada do Damião, número 9. 2 centroavantões lá. O Zanardi tá entendendo que na bola aérea vai levar vantagem, viu, Carlos? É, só que, poxa, podia ter feito essa alteração no primeiro tempo, no intervalo, né? Intervalo. Aí com 10 minutos troca o cara. Ô, Frank, e aí? Alteração, saiu da hora, entra o Damião. Algumas coisas demoram e a gente não compreende, mas dá para entender também, né, Carlos? Tudo na Ponte é complicado, mas eu teria feito no intervalo. Mas também não dá para criticar, não. Júlio, vem lá pro cruzamento na ponta direita, levantamento na boca do gol, rasteirinho por baixo, Reinaldo. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Corsato. Clone do Igor Thiago, centroavante do Brentford, da Inglaterra, da seleção brasileira, fez o corte, escanteio pra Ponte. Quem sabe na bola aérea, o gol da Macaca, o gol de empate. Júlio pra bola, levantou, tocou, segundo pau, Lucas Cunha tenta de cabeça, a bola volta aqui pra equipe da Ponte. Quem tá por ali é o Matheus Souza, pede o baianinho, Matheus Souza, perna esquerda, uma bomba pra fora. Linha de fundo, tiro de volta pro Bruno Ferreira fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11h30 passado o segundo tempo. No regressivo 33,5 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte perde, o Avaí vence. Jean Lucas marcou com menos de 1 minuto no segundo tempo. 0 para Ponte, 1 para o Avaí, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Lá no 1º de maio é gol do Bernô, São Bernardo 1, Náutico 0. Logo mais, às 18 horas, o Operário pega o Vila Nova. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Só para lembrar que o Lucas Cunha não estava pendurado. Aliás, ele voltou de suspensão há pouco, né? Os pendurados da Ponte, além do Porfírio que está machucado, o Júlio e o André Lima, que estão jogando ainda, podem ser desfalques no próximo jogo da Ponte contra a equipe do América. Bom, o jogo tá parado agora, porque tem jogador da Ponte caído ali. É o Damião, ele entrou agora? Não é o Damião, é o 13. É o Matheus, então. É o Matheus. Ah, bom, é o Matheus Souza. Tá sentindo cãibra, hein?
Sei não se vai dar pra ele, porque ó, a tal da câimbra pega, hein, velho. De segunda a sexta, às 6h20 na VV8, 6h20, 18h20 ou 6h20 da noite na VV8 TV, tem grande área. Informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET. Assista também pelo YouTube ou Instagram Futebol Interior. Grande área, segunda a sexta, às 18h20. Matheus vai sair, vai entrar o Juan. Bola pra ponte, vem Baianinho, tá lá na ponta esquerda, lindo! Passou Baianinho, entrou na grande área, fez o toque pra trás, vai sair o gol da ponte, chega a zaga. Douglas Teixeira, rapaz, que jogada do Baianinho, hein? Que jogada, é lateral pra ponte, tem pressa, Matheus, trabalha a bola aqui pro André Lima, ele ganha essa bola pra equipe da Macaca, faz o passe pro Baianinho de novo o Baianinho ali pra cima do João Vitor, mas agora melhor pro João Vitor ganhar a bola, Baianinho, não deu nada o árbitro, Baianinho pra bola, cruzamento de novo, ele faz tudo certo até cruzar, aí na hora de cruzar, na hora de tirar o 10, cruza errado, a bola volta pra Diego Leão na ponta, ele faz o passe, vira o jogo pra equipe da ponte, bola pra André Lima tem ali o Júlio, jogando pela ponta direita, 2 na marcação pra cima do menino da base do time da ponte, vem para a marcação para cima dele o Douglas Teixeira, chega o Douglas Teixeira, tira e joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de ataque, vai mexer, né? Matheus Souza vai embora, Corsato. É isso, vai entrar o Juan, meia dúzia no lugar dele, segunda alteração da Macaca, Juan 6 está no jogo, Matheus Souza sentindo cãibras, 13 tá fora. Pois é, né? E a Ponte Preta faz 2 alterações, uma com 10 do segundo tempo e outra com 14. Vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, chute de fora da área, fraco demais. Bruno Ferreira sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Juan no peito, ganha a bola para a equipe da ponte, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Damião, vem o Baianinho agora vai jogar aqui, mais aberto pela ponta esquerda, o Frank, a do Matheus Souza não teve jeito, né? Saiu com cãibras para a entrada do Juan, não tem lateral esquerdo de ofício no banco, entra o Juan. Não tem o que fazer. E o Matheus foi bem, né, Carlos? Mas ele é muito jovem, precisa encorpar esse menino ainda, mas tem talento, precisa investir. Bola aqui na ponta esquerda, bola para a equipe da ponte, vem com o Gustavo Almeida toca a bola para Baianinho foi para a bola na marcação ali para cima do jogador da equipe do Avaí, ganha essa bola o time havaiano, Jefferson Maciel, zagueiro, vem Baianinho, briga com a bola, aí chega a zaga da equipe do Avaí, rouba essa bola para a equipe da Macaca Ponte, bola com Gustavo Almeida agora tá dando uma de lateral aqui pela esquerda, trabalha a bola para a Macaca, pro Léo Gomes para Damião veio na marcação, chegou a zaga da equipe do Avaí, tira, bola voltou para ponte, ganha essa bola aqui na ponta esquerda, o André Lima, trabalha a bola para Baianinho, no cruzamento por baixo, chega a zaga do Avaí, tira. Baianinho parece que não tem força para cruzar, velho. Bola para Lucas Cunha ganha essa bola para a equipe da ponte, ele trabalha a bola aqui no meio, vem jogando aqui a equipe da Macaca, bola com Léo Gomes abre essa bola lá na ponta direita, bola para Júlio ganha essa bola, tenta dominar, chega na marcação ali para cima dele, o Douglas Teixeira, aí vem o Teixeira, ganha essa bola, ganhou do Júlio, não pode tomar cartão, senão você não joga no próximo jogo, viu, Júlio? A bola voltou e nós não tem lateral, tem o Cicala aí, mas não tem jogador, né? Não tem jogador pra colocar, pra inscrever. Bola aqui na ponta, chega a zaga da equipe do Avaí, tira, ganha, rouba essa bola o time havaiano. Bola voltou na ponta esquerda. O Douglas Teixeira ficou pedindo falta, o árbitro olhou pra ele e falou, não, o Fernando Antônio Mendes, bola para a equipe da Macaca, bola aqui para Baianinho, põe essa bola na frente, procurava ali o Brandão, é o Damião que tá na jogada, chegou a zaga da equipe do Avaí, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, foi o João Vitor quem bateu nesta bola, bota a bola para a equipe da Macaca aqui no meio, bola pro André Lima, trabalha a bola para a Ponte, bola para Lucas Cunha para Diego Leão, agora a Ponte volta no esquema 4-4-2, hein, porque o Gustavo Almeida agora parece que tá aberto aqui pela ponta esquerda como lateral, é para ele a bola para Gustavo Almeida, trabalha essa bola aqui na ponta, voltou, bola para André Lima, Léo Gomes pede essa bola pelo meio, ele trabalha, bola na ponta, bola pro Damião não conseguiu dominar, a bola voltou pro time da Ponte, aqui na ponta esquerda, vem Gustavo Almeida, vai dominar essa bola para a equipe da Ponte, deixa a bola saiu para lateral para a Ponte fazer a cobrança na marca de 17 do segundo tempo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento.
Diego Leão, volta a bola ali para Vinícius Ferrari, que tem que sair explodindo essa bola. Bola voltou lá pelo meio, bola para Luiz Henrique. Luiz Henrique tentou jogar a bola na ponta esquerda, lá para o Paulo Vitor, não deu certo. A bola voltou para a equipe da Ponte, André Lima, quem sabe no contragolpe, passa a linha aqui de vira o gramado, vem André Lima, procura quem tocar, Baianinho, tem Brandão, não domina, chega a zaga da equipe do Avaí, tira, bola volta de novo com a Ponte. No segundo tempo, pelo menos, depois do gol, a Ponte pelo menos tem a bola, né? Vamos ver o que faz. André Lima, Júlio pede na ponta direita, o passe vem pra ele, muito forte. Ai, meu Deus, a bola sai, vai embora, lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Ricardo Monteiro, esse da hora é um dos piores que já vi. Fala ele aqui, o João Limílio Neto. Boa tarde, equipe FI, o Cauã Alves. Vai ser 1-1, segundo ele aqui. O Vlad, Corsatos, o pior de tudo é que se a diretoria tivesse feito o mínimo esforço, a Ponte não cairia. Tem time muito fraco nessa Série B. Isso só aumenta a minha repulsa contra esta gestão. Valeu, Vlad. Obrigado pela audiência. Cara, você tá correto. O nível é muito ruim do campeonato, mas nós conseguimos ser pior do que o nível do campeonato. Bola lá pro Juan. Na ponta direita, ele não conseguiu dominar essa bola, a bola acabou saindo para a lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança, caminhando para 20 minutos, 19 do segundo tempo, a Ponte vai perdendo mais uma. O Pedro Lino mandou uma mensagem para mim aqui, falando, Corsato, fica atento aí, porque acho eu, disse o Pedro Lino, que teremos o pior clube, o pior público do ano. Pedro Lino que tá lá, hein, no estádio. Tá lá. Nosso representante. Isso, tá lá no estádio e vai... Enviado. E vai trazer a coletiva do técnico e também vai trazer palavra dos jogadores, hein? Tá lá no gramado, nosso querido Pedro Lino. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Daniel Baianinho. Daniel Baianinho fez falta, empurrou ali o jogador da equipe do Avaí. O jogo tá parado, falta pra equipe havaiana aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passe como passa. 20, você ouviu aí o toque de 20. Mesa de áudio e vídeo do nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, marcando 20 minutos passados o segundo tempo. No regressivo 25 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Majestoso, a Ponte não tem nada, o Avaí tem Corsato. Bom, Campeonato Brasileiro Série A, Vitória e Bahia vão empatando 0-0. Bragantino e Grêmio também 0-0. Jogos do segundo tempo. No segundo tempo também, Palmeiras vai sapecando 3-0 no Vasco da Gama, que tá querendo jogar a Série B na próxima temporada, hein? Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. O site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Amarelo. Amarelo pra quem, Corsato? Felipe Vizeu, centroavante do Avaí, naquela jogada ali com o jogador da Ponte Preta, o Gustavo, né? Ele acabou tomando cartão amarelo, Carlos. É isso, Felipe Vizeu, mais um amarelo. Mandar um abraço aqui mais uma vez pro Décio Reis, lá da X Alphaville. Tá sempre ligado com a gente. Valeu, Décio. Aquele abraço pra você. Bom, o Avaí pode ainda mexer 2 vezes, né? Porque só fez uma alteração no primeiro tempo e a Ponte só pode mexer uma, tá? A Ponte só pode mexer uma porque já trocou 2 vezes. Não, pode mexer 3, mas com uma parada. O Avaí tem 2 paradas, pode mexer 4 vezes. Muito obrigado, é isso mesmo. A Ponte pode fazer 3 alterações, mas só tem uma parada para fazer isso. O Avaí pode fazer mais 4 alterações, mas tem 2 paradas para fazer isso. Bola na ponta direita, daqui a pouco o Franco Francisco vai falar do jogo, porque a Ponte está perdendo, o Avaí está vencendo pelo placar de 1-0, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem para a bola ali o Júlio para fazer a cobrança. O Juan está perto dele, ele trabalhou essa bola aqui na ponta, voltou, bola para Léo Gomes para Júlio, cruzamento, levantamento na boca do gol para o Brandão. Chega a zaga para tirar, aí vem Felipe Vizeu, tá amarelado,
ele vem com a bola, o Tailon tá por aqui também, pede essa bola na ponta esquerda, é o Tailon, o Gustavo Almeida ficou de saudade, virou flashback, vem o Tailon, trouxe a bola pra dentro da grande área, 1 pra lá, 2 pra cá, vem Daniel Baianinho, meu Deus do céu, hein? O Daniel Baianinho, Jesus amado, o Daniel Baianinho, ele é atrapalhado, mas dessa vez pegaram ele, o árbitro parece que vai dar até cartão lá pro Tailon, viu, Corsato? Isso, vai tomar cartão, né? Numa jogada dentro da área, o Tailon demorou pra decidir o que ele ia fazer, né? Porque senão era o segundo gol do Avaí, cara. Ele demorou pra decidir o que ele ia fazer, depois acabou fazendo a falta do Baianinho. Melhor jogador da Ponte no jogo é o Baianinho, cara. O Tailon tava pendurado, hein? Não joga o próximo jogo do Avaí, viu? É um que não estará no próximo jogo. O Avaí, com esse resultado, Carlos, tá saindo da zona da degola, tá colocando o Ceará de volta lá, hein? Bola para a equipe da Macaca aqui na esquerda. Já já o Frank vai falar, porque a Ponte pega a bola aqui. Quem sabe, né? Naquela fé Ponte Pretana, o gol de empate da Macaca, a bola para o André Lima. André Lima toca a bola para Lucas Cunha. Lucas Cunha aqui pelo meio, volta a bola de novo para André Lima. A bola passa muito no pé do André Lima, jogador aqui da equipe da Ponte. Bola para o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida para André Lima. André Lima aqui no meio. Trabalha a bola para Léo Gomes. Léo Gomes tocou para quem, Léo Gomes? Confundiu a camisa branca da Ponte com a camisa azul e branca do Avaí. Bola aqui no meio, vai chegar o André Lima, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Ô Frank, 23 para 24 minutos passados do segundo tempo. Tá 1-0 para os caras, Frank. Ponte vem, já já você fala porque vem Macaca, Damião, ganhou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Agora pode falar, Frank. Carlos, a partida, o Avaí, ele tá tentando administrar, né? E a Ponte, desde que tomou o gol, a Ponte tá em cima. O problema da Ponte... Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pro Brandão. Sai do gol, goleiro, pra ficar com ela. Vai, Frank. O problema da Ponte é fácil da gente detectar. Falta o Elvis, que tirou o cérebro, tirou a capacidade de criação do time. Não vai chegar nenhuma bola redonda, fácil para arremate. E as que chegam, a gente tem que enfrentar a falta de qualidade de quem está lá. Vou falar do Damião, ele é novinho, não tem corpo nem para dividida. Esse último ataque aí, ele trombou sozinho e perdeu a bola. Ó, o Léo Chu é um dos caras que vão entrar no time do Avaí, número 7. Agora falta ver quem é o outro, mas serão 2 alterações, Carlos. Lateral pra Ponte, lateral cobrado, subiu ali a zaga da equipe do Avaí pra tirar, a bola voltou aqui pelo meio, bola pra Diego Leão. Diego Leão vai retroceder nessa bola aqui pro Vinícius Ferrari. Aí o Ferrari vai bater nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Damião. Juan também tá por ali, não consegue dominar, bola volta ali pelo meio, Léo Gomes, vem Lucas Cunha. Bate na bola com a perna esquerda. Ele fez o passe no meio, era pro André Lima. Ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca. Toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Daniel Baianinho. Bateu no braço dele. Bola pegou no braço do jogador Baianinho e saiu. Ele vai tirar o Tailon, viu, Corsato? O número 43 é a primeira alteração. E vai entrar o 5 também, viu, Carlos? O Del Piage. Então, vamos lá. Primeiro saindo o 43 Tailon, que estava com cartão amarelo, para a entrada do 7, Léo Chu. E agora vai sair o 8 para a entrada do 5. O 5 é o Del Piage e o 8 é o Luiz Henrique. Então, Del Piage na vaga do Luiz Henrique. Número 8, Léo Piage é 5, Carlos. Coloca gás no ovo aí o técnico Alan Léo Chu, né? Foi titular por um bom tempo aqui na equipe do Avaí. Coloca também ali o Del Piage. Enfim, coloca gás novo aí no time, o treinador da equipe do Avaí. Terceira alteração dele, uma no primeiro tempo. 2 agora no segundo tempo. Tem mais uma parada com 2 alterações ainda por fazer. A Ponte pode parar uma vez e mexer mais 3 vezes o time da Ponte. Falta ali em cima do jogador da equipe da Ponte, mas o árbitro deu vantagem. Ganhou, Juan. Trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Júlio. Aí o Júlio vai botar essa bola aqui pro Diego Leão. 26 e 20. Passado, segundo tempo. A Ponte vai perdendo o jogo. Vai perdendo mais um, né? Pelo placar de 1-0. Bola para Lucas Cunha. Tem aqui o Gustavo Almeida, que é zagueiro, mas curtindo uma de ala aqui pela ponta esquerda. Tocou bola pro Júlio, tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Avaí, tira. O Júlio vem para brigar ali com o jogador havaiano, a bola voltou pro Léo Chu, vai ter que sair do gol o Vinícius. Aí ele toca a bola aqui pro Gustavo Almeida. Né? Poderia ter deixado a bola chegar dentro da grande área para ele. Né? Pegava com a mão, né? Pegava com o braço, né? Pegava com os braços e com a mão ali a bola, mas resolveu tocar a bola para fora. Lateral para a equipe do Avaí. Lateral para o Avaí cobrado. Bola ali para o João Vitor. João Vitor toca a bola ali com o Paulo Vitor. É Vitor para Vitor. João para Paulo. Mas o árbitro tá parando para marcar ali uma falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado esquerdo. Campo de defesa para Macaca. FI Play.
som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra cá no nosso YouTube Futebol Interior. Você participa, Lucas Cunha, vira o jogo, trabalha a bola aqui pra Gustavo Almeida. A Ponte realmente mudou o seu sistema, tá? Ponte agora jogando no 4-2, digamos assim. Bola pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Avaí, tira a bola, volta pra equipe da Ponte, bola pro Júlio. Júlio ganha do primeiro, vem na marcação ali, é o Del Piage que vem pra cima dele. Aí o Júlio passou pelo Del Piage, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Douglas Teixeira ganhou essa bola, tocou a bola ali pro Jean Lucas, autor do gol. Fez o passe, voltou, trabalhou essa bola aqui pelo meio. Bola pro Douglas Teixeira. Douglas Teixeira toca a bola ali pro Jean Lucas. Vamos fazer falta no Jean Lucas até parar o jogo, né? Até parar o jogo. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança, porque tem jogador da Ponte caído lá no campo de ataque, Corsato. É o Júlio, né? Numa jogada lá no campo de ataque, a Ponte parou o jogo, o Júlio vai ser atendido ali. Falta do André Lima em cima do jogador da equipe do Avaí, o Douglas. O jogo tá parado, o árbitro não deu cartão. Vamos ver ali, tá se levantando o Júlio, lateral da Ponte, que parece que tá bem cansado, viu, Carlos? É, estafado o jogador da equipe da Ponte. Falta para a equipe do Avaí. Tá se posicionando ali, já tá voltando o Júlio, né? Isso. Falta para o Avaí, falta cobrada na grande área. Era pro Viseu, chegou a zaga na Ponte para tirar. Aí o Júlio teve que trabalhar, põe bola aqui pro campo de ataque. Tocou pro Damião, mas não conseguiu pegar. Vem Daniel Baianinho, vem Gustavo Almeida. Toca a bola para cima. Daniel Baianinho tenta roubar essa bola para a equipe da Ponte. Não consegue. Chegou ali o Juan, bate nessa bola. É o Damião. Cara de menino, velho. É o Damião que tá por ali, joga essa bola pra fora. A bola acaba saindo. Ele vai voltar, Olha ele hein? aí, hein? É, rapaz. Murilo Cavalcante, hein? Murilo Cavalcante vem aí depois de um longo e tenebroso inverno, verão, primavera, outono. Vai entrar no time da Ponte, só não consegui ver quem vai sair, mas ainda não foi processada a alteração, tá, Carlos? É, e se ele não colocar mais um, a Ponte vai ficar só com 4 alterações, né? Porque... Não, ele não vai colocar. Vai morrer com essa daí, né? É, mas o Júlio, por exemplo, já tá estafado ali, né? Será que não é ele que vai sair? Ele vai botar o Juan de direita? É o Júlio que vai sair, olha lá. É isso. Sai o Júlio e o Juan vai pra direita e o Murilo vai fazer o meio. Vai sair o número 2, o Júlio, pra entrada do número 11, Murilo Cavalcante, que não joga há uma década na Ponte Preta, viu, Carlos? É isso, Murilo Cavalcante tá de volta no time da Ponte Preta. Ele é número 11 mesmo, né, Corsato? 11. Murilo Cavalcante, 11. Tá no jogo pra equipe da Ponte. É um cara que joga um pouco mais ofensivo, né? Vamos ver o que vai fazer aqui o treinador da equipe da Ponte. Viu, Frank? Fala aí, 30 minutos do segundo tempo. É, vamos torcer pra sobrar uma bolinha aí pra ele. Ele tem uma boa batida na bola, né, Carlos? Quem sabe? Bola para a equipe do Avaí aqui no campo de ataque na direita. Bola pro Viseu. Viseu tem pedindo bola aqui o Léo Chu. Viseu traz a bola aqui da ponta direita para a ponta esquerda. Ele toca a bola ali pro Jean. O Jean Lucas, autor do gol. Toca a bola aqui na ponta. Bola para João Vitor. Cruzamento, Lucas Cunha. Mete o pé na bola, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro Avaí. É o primeiro escanteio no segundo tempo. O 6º no jogo, o 2º pro Avaí, Corsato. É verdade. Foram só 3 alterações da Ponte com 3 paradas, né? Murilo, Juan e o Damião. É escanteio pro time do Avaí. Escanteio para a equipe do Avaí fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Escanteio para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Verdade, só 3 alterações. Jean Lucas para a bola, levantou, tocou na grande área para trás. Mete a cabeça na bola, o Lucas Cunha joga a bola para a lateral. Foram só 3 mesmo. Uma em cada parada. Saíram Júlio, Matheus Souza, David da hora para as entradas de Damião, Juan e agora o Murilo Cavalcante. E aí no final do jogo a Ponte, os jogadores acabam, né? A Ponte acaba perdendo fisicamente, né? E é isso. Lateral cobrado. Os jogadores da Ponte não estavam muito espertos ali, né? O Viseu foi para pegar a bola, mas a bola acabou saindo. Último toque do Viseu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Para você que se liga com a gente no YouTube Futebol Interior, vai participando e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No reloginho, 32 minutos passados deste segundo tempo.
no regressivo 13. Para terminar o jogo, claro que teremos mais acréscimos aí do árbitro da partida, o Fernando Antônio Mendes Salles do Nascimento. Majestoso, te contei não, Avaí vence, a Ponte perde, 1 para Avaí, 0 para Ponte, Corsato. Bom, Campeonato Brasileiro Série C, Brusque e Amazonas vão empatando 1-1, Maringá vai perdendo para o Barra 1-0, a Inter vai empatando com o Figueirense pelo placar de 0-0, informou o Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 33 do segundo tempo, Frank. E aí, qual é a do jogo, Frank? Carlos, não mudou muita coisa não. O Avaí agora procura administrar o resultado e a Ponte, é como você disse, né? O condicionamento físico, o tempo vai passando, ele vai caindo. São jovens, o condicionamento é diferente dos profissionais. E é isso aí. Para a Ponte empatar, Carlos, eu acredito que quem sabe uma bola, como Marcelo, gostei desse termo, bola vadia. Vadia, Só, é o único meio. Bom, 33 para 34 passados desse segundo tempo. O Avaí vai vencer a terceira seguida, hein? Venceu o Operário Sport por 2-1, tá vencendo a Ponte pelo placar de 1-0. Pra bola, vem Jean Lucas, bate na bola, põe bola na grande área, dá pro Léo Chu, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar. O árbitro tá parando para marcar alguma coisa, ele marcou falta, é falta pra Ponte, falta pra Macaca fazer a cobrança. FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Vai mudar. Vai lá, Corsato. Léo Gamalho e Wenderson ou Wenderson. Léo Gamalho é 9, Wenderson ou Wenderson 95 é o outro jogador que vai entrar aqui no time do Avaí. Léo Gamalho tem 40 anos de idade, fez gol na última rodada, já passou pela Ponte Preta. Bola para a equipe do Avaí aqui no campo de ataque, vem para o cruzamento, chegou a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta para a Macaca aqui no meio. Bola para a equipe da Ponte, briga ali, é o Damião que está com ela, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Tem o André Lima pedindo bola, ele toca a bola para o André Lima. Na ponta é para o Brandão, Baianinho também chegou a zaga para tirar, a bola voltou o Juan. Bola escapuliu, passou entre as pernas do Juan. Aí volta para Lucas Cunha. Lucas Cunha vai trabalhar essa bola aqui, lá na direita era o Diego Leão, toca a bola para Vinícius Ferrari, Ferrari para Cunha, o Lucas, capitão do time da Ponte, toca a bola para Diego Leão, vem o zagueiro, vem o capitão da equipe da Ponte ali, o Lucas Cunha tocando a bola para Diego Leão, Diego Leão aí tem pedindo bola aqui o André Lima toca a bola para Léo Gomes para Diego Leão aqui na ponta, tem o Gustavo Almeida pedindo bola aqui na ponta esquerda, ele não toca a bola para Diego Leão lá na ponta direita, vem o Diego Leão, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Baianinho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão, falta no Baianinho e pintou cartão aí, viu, Corsato? Cara, eu acho que é pro Del Piage, né, que pintou o cartão, se não foi pra ele, pro Douglas. Pra um dos dois ali, mas acertou o tornozelo do Baianinho, hein? Ó, é o Douglas, número 36, deixou ali o pé, acertou o tornozelo do Baianinho. Tô falando, o melhor jogador da Ponte no jogo é o Dani, é o Baianinho, é o Bá. Né? Então o cartão amarelo aí pro jogador da equipe do Avaí, o Douglas Teixeira. Vamos ver se vai ser agora que vai ser processado as duas alterações aí no time havaiano, Carlos. Vamos só para saber qual é o seu grau de intimidade, para saber como é que você chama ele mesmo. De Dá, de Bá, de Dani. Baianinho eu chamo. Você falou tudo aí na mesma. Mas alguém chama ele de Dá. Ou de Dani. Ou de Bá. Me parece que não vai ter alteração agora não, hein? Mas são duas ali, Léo Gamalho e Wenderson ou Wenderson estão ali. Chama ele de Wenderson. O Wenderson. Tá, ó, Murilo Cavalcante, hein? É o homem das bolas paradas, mas o Baianinho diz que pode bater essa falta também, Carlos. Murilo Cavalcante pra bola, bateu direto pro gol! Pega o goleiro! Você viu, ele bateu por baixo da barreira, tinha um cara lá deitado, mesmo assim não deu, hein? Bruno Ferreira foi pra ela no cantinho, fez a defesa, Corsato. Rapaz, Murilo Cavalcante, né? É que ele pegou fraco na bola, mas o Bruno Ferreira, que é bom goleiro, tava atento, fez a defesa. Por isso, o Avaí vai vencendo o jogo, como você disse, Carlos. Terceira vitória seguida do Avaí. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. E vem Ponte, Daniel Baianinho vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passou pelo Brandão, chegou no Damião, chega a zaga pra tirar.
joga a bola, linha de fundo. Olha o Baianinho fazendo um forfé danado ali, o Damião. Quase, se não fosse ali o Alisson, seria gol da Ponte, é escanteio para Macaca Cavalcante para a bola, levantou, fechado, o primeiro pau, sobe, a zaga do Avaí tira, aí vem o Juan, bate na bola, deu certo, hein, bola para Daniel Baianinho, pede bola lá atrás, o André Lima, aí o Baianinho, do meio da rua, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou no meio da zaga, saiu, foi embora, linha de fundo pro goleirão, que faz a defesa, o goleiro da equipe do Avaí, o Bruno Ferreira. O juiz tá contando lá, esses segundos dele aí, meio em câmera lenta, hein, também do juizão, hein. Ele bate na bola, chega a zaga da equipe da Ponte com o Leão, tira, a bola volta pra equipe do Avaí, bola pro Léo Chu pra João Vitor, 37, quase 38 do segundo tempo, 1-0 pro Avaí, bola aqui pro meio, André Lima ganhou, vem Viseu que tá no jogo ainda, bola volta aqui pro João Vitor vem na jogada, o árbitro tá parando para marcar impedimento do Viseu. O jogo tá parado e agora vai ter alteração. Acho que o Viseu vai embora, viu, Corsato? Cara, esse Felipe Viseu apareceu tão bem no Flamengo, né? Mas hoje não tem nada no jogo, hein, cara? Pois é. Pelo amor de Deus, o árbitro errou ali, o auxiliar errou ali, porque ele colocou 9 e 11, tudo errado. Vai sair o 10 para entrar o 95, o 10 é o Jean Lucas, para entrar o Anderson, número 95, e provavelmente o Viseu vai embora também, né? Provavelmente o Felipe Viseu vai embora para entrada do Léo Gamalho, número 9. É isso, Carlos. Confirmando 10 e 11. Vamos embora, entrando 95 e 9. Bom, o time do Avaí fez todas as alterações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Usou todas. A Ponte Preta usou só 3. Ficou devendo 2 aí, mas não pode mexer porque o jogo já parou. Para a Ponte Preta as 3 vezes. Murilo Cavalcante tocou pro Gustavo Almeida. Gustavo Almeida perdeu. Vem Léo Chu. Entrou dentro da grande área. Vai queimar dali. Bateu pro gol, Vinícius. Foi pra ela, fez a defesa. Não conseguiu pegar o Léo Chu. Gustavo Almeida não, hein, Corsato? Tá no jogo desde o começo o Léo Chu. Entrou agora há pouco, né? Tá com o gás mais renovado. O atacante chegou, bateu pro gol. Fez firme defesa o goleiro da Ponte. Bola para a equipe da Macaca lá na ponta direita. Juan trabalha a bola na ponta. Bola para Brandão. Brandão para Baianinho. Baianinho volta essa bola aqui pro Juan. Juan na ponta. Voltou um pouco mais atrás. Trabalha a bola aqui para o Diego Leão. Diego Leão toca a bola para Lucas Cunha. Mais uma derrota da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E assim a Ponte segue o seu calvário. Murilo Cavalcante bate nessa bola. Volta aqui atrás. Bola para Lucas Cunha. Lucas Cunha no meio. Ele volta a bola aqui para a equipe da Macaca. Vem trabalhando a bola para André Lima. André Lima trabalha a bola para Daniel Baianinho. Baianinho na ponta direita. Jogadores da Ponte Preta já lançaram na carta que se a Ponte continuar como está, eles não vão mais entrar em campo depois do dia 25. E aí o bicho pega. Vem Daniel Baianinho lá na ponta direita. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Tocou bola para Juan. Pegou nas costas do zagueiro da equipe do Avaí. Carlos, Saiu se você não gosta de alguém, Carlos, indique para assistir o jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da B. Bola para Ponte. Vem André Lima na marcação. Chega a zaga da equipe do Avaí para tirar roubo. Essa bola aqui na ponta direita. Aí tocou para quem? Para ninguém. A bola saiu. Como é que é, Corsato? Não entendi. Se você não gosta de alguém, se você quer, digamos, passar aí um programa não muito legal para alguém que você não tá assim de bem com ele, com essa pessoa, faz o seguinte, indica 4 da tarde no próximo domingo, América e Ponte Preta. Vai ser um jogo horrível. Os dois times que vão disputar a Série C. Quer dizer, a Ponte eu não posso garantir que vai disputar a Série C o ano que vem, né? Porque se der... O América também tá lá. O América vai estar lá, mas a Ponte ela vai ter que conseguir entrar em campo até o final do campeonato. Só as últimas 2 Série rodadas C. que ela pode dar WO, 3 não. Bola para a equipe da Macaca, vem Lucas Cunha, fez o passe no meio, procurava o Damião, mas a zaga tira, a bola volta, vem Brandão, tenta brigar, não consegue. Vem ali também o Juan, foi... absorvido facilmente pela marcação. Bola voltou lá na ponta. Bola para a equipe do Avaí. Vem trabalhando bola aqui, equipe do Avaí. Bola para o Del Piage. Chegou a zaga da equipe da Ponte. Tira. Joga a bola lá para lateral. É lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 41,5 para terminar o jogo no regressivo 3,5 para terminar o jogo no segundo tempo, mais acréscimos no giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol para você é Série B, é Campeonato Brasileiro Majestoso, 24ª rodada, a Ponte perde, o Avaí vence, Avaí 1, Ponte Preta 0, Corsato. Na Bezona o Náutico empatou, hein, velho.
Náutico 1, São Bernardo também 1 daqui a pouco. A bola rola daqui 13 minutos para Operário e Vila Nova. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade. Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, o site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Frank Francisco, pega o microfone aí porque eu quero ouvir você, meu filho. 42:30, passado o segundo tempo, o Macaquinha perde. O Avaí vence, Frank. A Macaquinha perdendo como sempre, né, Carlos? E não tem nem o que falar. É muito triste e lamentável. Não dá para fazer análise tática nem nada. O que a gente pode dizer aqui, Carlos, é a esperança de alguns jovens aí que demonstram que tem um talento, a Ponte precisa investir, né? E no mais, amigo, meu Jesus, parabéns para quem está na direção. Diego Leão, toca a bola aqui para Murilo Cavalcante, trabalhando com a perna esquerda. Murilo Cavalcante voltando ao time da Ponte Preta hoje. Ele toca a bola aqui pro Lucas Cunha. Lucas Cunha toca a bola para Diego Leão. Zagueiro vem atacando. 43, tá 1-0. 1-0 pro Avaí, que vai vencer na terceira seguida na competição. Vai saindo do Z4 novamente. Aliás, ele começa a rodada fora do Z4. Bola aqui pro campo de ataque. Daniel Baianinho, chegou a zaga para tirar, hein? Joga essa bola para a linha de fundo. É escanteio. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Corsato é o quarto escanteio da Ponte no segundo tempo. O homem no cavanhaque do bigode. Murilo Cavalcante vai para a bola, perna esquerda, lado direito. Quem sabe o gol de empate da Ponte. Vem Murilo Cavalcante para fazer a cobrança do escanteio. É o oitavo escanteio no jogo. Levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta para a Ponte. Bola para Daniel Baianinho. Baianinho toca a bola para Murilo Cavalcante. Levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Aí chega de novo, dá um bico nessa bola, o time do Avaí tira. Não tem ninguém da equipe havaiana aqui no campo de defesa da Ponte, ataque do Avaí. Bola volta para a equipe da Ponte, bola para o Juan. Juan trabalha essa bola aqui para Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante toca a bola para Daniel Baianinho. Daniel Baianinho rouba a bola para a equipe da Macaca, tenta tocar a bola aqui na ponta, era para o Léo Gomes. Chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar. 44 minutos. Será que dá para a Ponte pelo menos não perder o jogo? Pelo menos empatar, Macaquinha? Será que dá? Bola aqui na ponta, Murilo Cavalcante tentou fazer o passe, não conseguiu. A bola voltou pro Lucas Cunha. O Lucas Cunha, perna direita, bate para onde tá virado, voltou, tentou fazer o passe. A bola voltou para a equipe do Avaí. Bola pro Léo Chu. Léo Chu tem o Léo Gamalho na ponta esquerda. Ele toca a bola para Paulo Vitor. Tá na grande área, perna direita, vai fazer golaço. Gol do Avaí. Gol do Avaí, o Anderson. Futebol é a nossa paixão. Eu falo, né, cara? Vai atacar, toma contragolpe e leva gol. Cara, perdendo de 1, perdendo de 2, fica tocando a bola pra não tomar gol, velho. Fica tocando a bola porque vai tomar gol, não vai fazer, vai tomar. O Anderson sai da ponta esquerda, vem pra direita, bate forte pro gol, sem chances pro Vinícius. Tá decretado o resultado do jogo. 2 pro Avaí, 0 pra Ponte. Goleirão Vinícius Ferrari, essa você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe do segundo gol do Avaí, printa a tela aí, Corsato. Tudo começa com uma jogada errada no meio campo, passo do André Lima ali pro Murilo Cavalcante, né? 2 dos mais experientes nesse momento do time da Ponte Preta. E aí no contragolpe, na velocidade, a bola sobrou lá do lado esquerdo, dentro da grande área. O Anderson fez a finta pra cima na marcação do Diego Leão, que ficou vendido no lance, puxou para a perna direita, bateu no canto oposto do goleiro que nada pôde fazer. 2-0, o Avaí vai vencer a Ponte Preta e vai sair de novo da zona do rebaixamento, Carlos. Ô Frank, 2-0 pro Avaí, Frank. Não podia ficar quietinho tocando bola, gente. 1-0 já tava bom, né? Mas também não muda muita coisa, viu, Carlos? E é lamentável a torcida ter que ir ao estádio, os que vão ao estádio, para ver e essa qualidade de trabalho que esses incompetentes conseguiram executar. É horroroso. Que o time da Ponte é muito pior. Mas esse time do Avaí é péssimo, cara. Mas vamos cuidar da nossa aqui, né? Porque os caras estão ganhando, os caras estão fazendo o que eles têm que fazer. FI Play, som, imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Dá pra empatar, mais 5. Falta pra Ponte, falta pra Macaca. FI Play, som e imagem
no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 47 do segundo tempo, mais uma derrota da Macaquinha pelo placar de 2-0. Agora 2-0 pro Avaí. Murilo Cavalcante pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Avaí pra tirar a bola, volta pra ponte, volta pro André Lima. André Lima tem o Murilo Cavalcante, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga e vem os caras de novo. O Wenderson toca a bola aqui na ponta direita, a bola para João Vitor para Léo Chu trouxe a bola para a perna esquerda, vai queimada ali, bateu, tocou para trás pro Wenderson, bate pro gol, pegou na zaga, saiu, vai embora. Linha de fundo, é escanteio para a equipe do Avaí. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Escanteio pro Avaí, viu? Escanteio pro Avaí, é o terceiro escanteio pro Avaí no jogo, no segundo tempo. Pode sair mais um gol para a equipe do Avaí. É escanteio. Esse é um filme de terror que parece que não vai acabar para a Ponte Preta. Parece que não tem fim, né? Parece que não tem fim. Que coisa horrorosa. Mas a derrota, gente, eu sabia que quando saí de casa, eu saí para assistir e transmitir mais uma derrota da Ponte. Isso é fato. João Vitor pra bola. A derrota não me abala mais. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Bola volta aqui pelo meio. Bola ali pro Del Piage. Del Piage toca a bola pro Wenderson. O Wenderson, autor do segundo gol da equipe do Avaí. Bate, pega na zaga da equipe da Ponte. Sai de fundo. Escanteio pro Avaí. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol pra você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Ô Carlos, eu não sei se saiu a arrecadação de público e renda aí. Saiu sim. Então depois você passa pra gente aí. Menor público da Ponte Preta no ano. Todo dia, todo jogo é o menor público, né? Escanteio pros caras. Chega a zaga na ponte, tira. Ué, rapaz, esse Wenderson chegou batendo pro gol, hein? Ela sai, vai embora. Vamos lá. 1.288 público pagante. 165 não pagante. 1.453. Bate o público do jogo passado no estádio Moisés Lucarelli, o último jogo da Ponte Preta no Majestoso, tivemos 1.929 torcedores. Então, o menor público da Ponte Preta no ano. Bola pra Ponte, vem Murilo Cavalcante, faz o passe no meio, procurava o Damião, fica fácil pro goleiro do Avaí. Fica com ela o Bruno Ferreira. É o menor público da Série B, tá? Vai terminar o jogo. Não acho não, tem jogo do São Bernardo que não tem público nem de 1.000 pessoas. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar, mas o árbitro aponta o centro do gramado. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma derrota da Ponte. Culpa zero dos jogadores. Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho aponta fim de jogo no Majestoso. A Ponte perde mais uma. Ponte 0, Avaí 2. 0 para a Ponte, 2 para o Avaí. A camisa da Ponte entrou no gramado, mas não é suficiente toda a história da macaca para tentar reverter alguma coisa. Fim de jogo no Majestoso. 0 para a Ponte, 2 para o Avaí. Corsato. Estava com a razão, realmente não é o menor público da Série B. Vai ser difícil bater, mas quem sabe, né? O menor público da Série B foi registrado no jogo entre Novo Horizontino e Botafogo. 353 torcedores no dia 10 de maio deste ano. Né? O São Bernardo tem sim uma média de menos de 1.000 torcedores no estádio. O jogo da Ponte com o São Bernardo lá, acho que não teve 1.000 pagantes. É, verdade. Mas, cara, vou falar um negócio pra você. Que fase. A Ponte perde mais uma, mas a gente já sabia disso, né? E o Márcio Zanardi segue na sua rotina de não conseguir ganhar no comando da Ponte Preta. E olha que o Avaí não é um dos melhores times do campeonato. Mas conseguiu a vitória, a terceira vitória seguida. Olha que nível que o campeonato tem. Eu tô reclamando aqui do Avaí. O Avaí vem de 3 vitórias seguidas. E a Ponte Preta vai aí bater 30 derrotas na temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. 2-0, Avaí venceu, Carlos.
É isso, fim de jogo no estádio Moisés do Carelli. Só vou dar uma enroladinha aqui para saber se os caras vão falar ou não, né? Enquanto isso, fazer o merchan do bem aqui de segunda a sexta, às 6h20 da noite, na VV8 TV. Tem grande área, informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET, assista também pelo YouTube ou pelo Instagram do Futebol Interior. Grande área, segunda a sexta, 6h20 da noite. Bom, pelo menos não passamos vergonha, né? Não perdemos de 5, 6, 7. Murilo Cavalcante vai falar, jogador da equipe da Ponte Preta, ele que está voltando hoje aos gramados, ou voltou hoje ao gramado a vestir a camisa da Ponte Preta. O Murilo Cavalcante fala aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Muito feliz em retornar. Todo atleta que sofre com lesão é muito ruim ficar de fora, ainda mais na situação que a gente está, precisando de jogadores, e a gente não conseguir exercer a nossa profissão. E em relação às questões extracampo, não vem a nós falar do caso, né? A gente deixa com a diretoria, a gente espera que as coisas se ajeitem o mais rápido possível. E a nossa parte é dentro de campo e a gente, quando tiver chance, vai lutar até o final e dar o nosso sangue. Tá aí o Murilo Cavalcante. Eu tô procurando aqui das minhas anotações. O último jogo do Murilo Cavalcante pela Ponte Preta, que eu tenho aqui, viu, Corsato? É no dia 3 de maio. No dia 3 de maio, São Bernardo 3, Ponte Preta 0. Esse é o último jogo que eu tenho aqui do Murilo Cavalcante. Depois, no dia 9 de maio, a Ponte Preta joga contra o Sport e perde em casa. Nesse jogo, o Murilo Cavalcante não jogou. Pelo menos aqui na minha marcação, tá? Ele não joga. Depois, no dia 18 de maio, a Ponte joga contra o Londrina. E o Murilo Cavalcante também não estava no gramado. Então é isso. Último jogo do Murilo Cavalcante no dia 3 de maio. Então conta aí. 3 de maio, 3 de junho, 3 de julho, 3 de agosto, 3 meses e 20 dias para a volta do meio-campo da Ponte Preta. Corsato. Muito bem, voltou aí o jogador da Ponte Preta. Carlos, é com você. É isso. A Ponte perde pro Avaí pelo placar de 2-0. Frank, e aí? Tudo que a gente já esperava, a derrota para a equipe do Avaí, mais uma derrota em casa da Ponte, 2-0, Frank. Carlos, a verdade é essa, né? A gente sempre fica na expectativa de querer algo diferente, de achar que a Ponte pode apresentar, mas não tem como, né, gente? A gente vai enumerar aqui, eu vou começar falando do quê? Garotos da base, garotos do Sub-17. Condicionamento físico é totalmente diferente do profissional. A Ponte não tem jogadores suficientes para pôr em campo. Então, Carlos, fica ruim dar nota, fica ruim falar qualquer coisa. Eu daqui para frente vou fazer isso, Carlos. O menino que tem potencial a gente destaca, o que não tem a gente também não vai criticar, entendeu? E os que estão aí, não é culpa deles, né? A culpa é de quem trouxe. E assim, colocando entre aspas, porque eu gosto muito do Brigatti e não vejo culpa nele nisso, o que você deu na mão dele foi o que ele podia fazer e ele fez. Então, eu acho que é por aí. E todo jogo, infelizmente, Carlos, enquanto a Ponte continuar o que nós estamos vendo, o resultado vai ser sempre derrota. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Depois do intervalo, fim de jogo, o Pedro Lino vai descer lá pro estádio, lá pro vestiário, né? Para entrevista, na verdade não é nem pro vestiário, é para a sala de imprensa lá da Ponte Preta, a sala de imprensa Sérgio José Salvucci, lá no estádio Moisés Lucarelli. E também, se possível, daqui a pouco ele vai mandar aqui alguns áudios com os jogadores na saída do gramado, se é que os caras vão falar, né? Daqui a pouco a gente volta então. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X Capri, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu pulso artesiano, placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. E Hora da Macaca, segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, FI Play, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você depois do intervalo, fim de jogo. No comando do Marcelo Corsato, não sai daí. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Salve, salve você, grande abraço, muito boa noite. A Ponte Preta perdeu mais uma. 2-0 para o Avaí, que sai da zona do rebaixamento, coloca o Ceará entre os 4 últimos de novo. Ponte Preta 0, Avaí 2. Terminou também no 1º de maio, São Bernardo 1, Náutico 1. O Operário vai jogando 1 minuto e 53 segundos do primeiro tempo contra o Vila. Vamos ver se o Vila vai sapecar 6 no Operário hoje. 0 Operário, 0 Vila. Teremos também daqui a pouquinho 25 minutos Criciúma e Fortaleza. Pra você que tá ligado, Série B, Zona do Campeonato Brasileiro 2026. Mas peraí, só teve um 6-0 na Série B, que foi Vila Nova e Ponte eu quero Preta. ver se o Vila Nova vai enfiar 6 no Operário. Você sentiu, né? Quero ver. Vila Nova não tem culpa nenhuma. E ó, poderia ter sido mais, hein? Rivalo, junto com a gente, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, atenção, hein? Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza Arredonda é no Dadá. Hiper X Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. E placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Bom, a gente pegou a palavra do Murilo Cavalcante na saída aí do jogo, né?
E o nosso enviado Pedro Lino estava lá atrás dos gols, né? No primeiro tempo no gol da linha do trem, no segundo tempo no gol do portão de entrada, e vai trazer aí sonoras palavras de jogadores da Macaca que falaram com a nossa reportagem. PL também estará no vestiário, na sala de imprensa Sérgio José Salvucci, para pegar a coletiva do Márcio Zanardi, que até agora só derrota no lombo, 2 empatezinhos, é o máximo que ele conseguiu com o time da Ponte. Eu fiz a conta aqui, se eu não estou enganado, porque eu me engano 99% das vezes, 18 jogos que a Ponte não vence no campeonato, né? A última vitória contra o América, que é o próximo. Ah, de que jogo, hein, meus amigos? América e Ponte Preta na próxima rodada. Mas a última vitória da Ponte na competição, a Ponte tem 3 vitórias do ano, né? 2 no Campeonato Brasileiro, Avaí e América, e uma na Copa do Brasil, onde a Ponte vence o Guarani. Pelo placar de São Luís, né? Guarani de Bagé. Por 1-0 na Copa do Brasil. 3 vitórias no ano, mas são 18 jogos, 2 empates e 16 derrotas. É um número espetacular. Lembrando que esse número de 18 jogos não se aplica ao Márcio. São 10 jogos, né, no comando da Ponte? Ele tem mais já. Ele estreou contra o Juventude. Se você quiser pegar a rodada aí, ele estreia contra o Juventude. Mas tem também os jogos do Edson Boaro, né? Então, nessa conta aí, porque a última vitória da Ponte Preta foi com o Rodrigo Santana. O técnico da Ponte Preta era o Rodrigo Santana. Então, a última vitória da Ponte foi com o Rodrigo Santana, que foi a vitória da Ponte contra o América do Majestoso. Então, esses 18 jogos tem também aí os números do Edson Boaro. Se eu não estou enganado, o Edson Boaro fez 2 jogos pela Ponte Preta. Isso. Né? Cuiabá e Botafogo. Né? Ele perde para o Cuiabá e empata com o Botafogo. Então, o Zanardi tem 16 jogos, 14 derrotas e 2 vitórias. Mas a Ponte já está a 18 jogos sem saber o que é uma vitória. São 16 derrotas e 2 empates. Última vitória da Ponte, dia 24 de abril. Portanto, a Ponte acaba de fazer aniversário, já posso dizer isso, né? 4 meses sem vencer, porque só vai jogar agora no próximo domingo, né? Vai passar do dia 24, né? Que aí 24 completaria 4 meses sem vitória. Então a Ponte completa 4 meses, vai ficar 4 meses já que não vence, não sabe o que é vencer um jogo, viu, Corsato? Querendo ou não, o Avaí era um adversário direto, né? Porque o Avaí com essa vitória abriu 19 da Ponte, é o primeiro time fora da zona. Direto, vamos lá, né? Vamos combinar, né? A Ponte já caiu, né? A Ponte não tem mais adversário. O América não tem mais adversário direto. A Ponte já foi, a Ponte já caiu, né? Não vem com essa, não, desse jogo de 6 pontos, 3 pontos. 16ª rodada, a Ponte perde pro Fortaleza. 17ª, a Ponte perde pro Criciúma. Mas aí já era o Zanardi, né? Sim, Zanardi. Fortaleza... o Zanardi já são 16 jogos. Eu já fiz a conta aqui. São 16 jogos. Do Zanardi? 16 jogos. Marcelo, a Ponte ganha do... Pera aí, Carlos. Não é tudo isso não, pô. Sim. Não é tudo isso. Ó, Ceará e Botafogo, 14ª rodada. O primeiro jogo dele foi Ponte e Juventude. Então, Ponte Preta e Novo Horizontino era ele o treinador, né? Era, então tá. 14ª rodada. É aquele jogo que o Diogo Silva falha. 13ª rodada, Juventude 3.0. Então são 12 rodadas. Não é tudo isso não, pô. Então é 10 derrotas e 2 empates, certo? Isso. Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Juventude 3.0 com o Zanardi, derrota. Aí na 14ª... não, é porque fazer isso com o torcedor da Ponte? Não, vamos fazer, pra gente passar a informação, pô. Aí perde pro Novo Horizontino, é o segundo jogo dele. Então são 2 derrotas na 14ª. 15ª rodada da Série B, Atlético de Goiás 2.0, 3 jogos, 3 derrotas. 16ª rodada, Fortaleza 2.0, 16ª rodada, 4 jogos, 4 derrotas. 17ª rodada, Ponte 1, Criciúma 2, 17ª rodada, 5 jogos, 5 derrotas. 18ª rodada, Ponte Preta e Goiás, 6º jogo, 6ª derrota, 1-2. Ponte 1, Goiás 2. 19ª é o 7º jogo dele. Operário 3.2, 7 derrotas. 20ª rodada do campeonato. Vamos ver. Ponte Preta 1, Atlético 1.
Então, oitava rodada, oitavo jogo, ele consegue um empate. Ih, rapaz, tem confusão no jogo do Operário. Na 21ª, que é a 9ª rodada, a Ponte perde pro Ceará 2-0. Então, são 8 jogos, são 9 jogos, 8 derrotas. Na 22ª, Ponte 1, Náutico 1. 10 jogos, 8 derrotas, 2 empates. Na 23ª, que é o 11º jogo dele, derrota, a Ponte Preta perde, aquele 6-0 sonoro. E agora, na 24ª rodada, 12º jogo, a Ponte perde. Então são 12 jogos. Pro Avaí 2-0. 12 jogos, 10 derrotas, 2 empates. 2 empates, campanha espetacular, hein? Do Márcio Zanardi. Vamos ver agora. Amanhã mas quando você fala isso, campanha espetacular do Márcio mas não Zanardi, é espetacular? quando você fala isso, você está falando que você tá metendo pau no técnico, né? Não tô metendo pau no técnico. Carlos, são números. 12 jogos do Márcio Zanardi no comando da Ponte. Ele tem 10 derrotas e 2 empates, tá? Ele tem 10 derrotas e 2 empates. São números. São números. Deixa eu passar aqui, o Frank vai falar do que foi o jogo. Daqui a pouco, se tiver ok com o Pedro Lino lá, a gente vai comentar. 55% de posse de bola para a Ponte, 45% para o time havaiano. A Ponte finalizou 10 vezes, o Avaí 15. Né? A Ponte uma vez no gol, o Avaí 4 com 2 gols. Uma bola na trave para cada time. Deixa eu ver aqui, escanteios. 6 para a Ponte, 4 para o Avaí. Faltas cometidas, a Ponte nem falta comete. 16 faltas para a Ponte, 20 para o Avaí. A Ponte tomou 2 cartões, o Avaí 4 cartões amarelos, portanto, os números do jogo. Antes do Frank, vamos soltar o Pedro Lino? Vamos lá. Trabalho do repórter Pedro Lino, repórter do portal Futebol Interior. Saída dos jogadores da Ponte Preta do gramado no majestoso derrota pro Avaí 2-0. Murilo falando aqui no Futebol Interior. Jogadores da base e uma Ponte, mais uma vez, bem mal em campo. Não tem muito o que falar, fica até chato toda vez vir aqui falar a mesma coisa. O que a gente pode fazer é dentro de campo, infelizmente as coisas não estão dando certo, mas a gente vai lutar até o final. Ô Murilo, agora que o Elvis machucou, piora mais ainda a situação que já estava? Cara, o Elvis é um espelho pra gente, né? Ele é a cara da Ponte Preta e foi uma fatalidade que aconteceu com ele e a gente vai orar e vai lutar por ele também. Murilo, o André Lima saiu, ele não quis falar, você foi o único que parou. Ele tá chorando ali, acredito eu que por conta da situação, tudo que envolve pra vocês, sem receber e tudo mais. O que ele chorando significa pra você e o que você pode falar desse momento? Como eu já falei, é muito chato, né? O momento que a gente tá vivendo. E eu creio que não tá faltando vontade e nem esforço de todos nós, mas infelizmente as coisas não estão dando certo e jogo a jogo a gente tem que correr, que é o que cabe a nós fazer, correr e lutar até o final, porque essa camisa aqui é muito pesada e não merece isso. Amanhã tem a votação da SAF, alguma coisa já foi dito pra vocês sobre isso? Porque vocês soltaram uma nota. Não, em relação a essas coisas, essa campo, a gente não tem o que falar e é só torcer para as coisas se melhorar o mais rápido possível. Mas cogitam parar, saiu aqui. Não, a gente vai aguardar ainda. Tá bom. Aí Murilo Cavalcante falando aqui no Futebol Interior. Corsato, fim de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Avaí. Mas uma coisa que chamou a atenção foi o André Lima. Ele saiu, não quis falar com a imprensa, sentou aqui nas escadas do túnel do vestiário do estádio Moisés Lucarelli e começou a chorar copiosamente. Chorou, não por lesão, mas pelo fato da situação que vive a Ponte Preta e os jogadores. Também outra coisa que chamou a atenção foi na hora que acabou o jogo, os refletores do estádio Moisés Lucarelli foram apagados. Não sei se por alguma ordem, não sei se para economizar valores, mas quando o juiz acabou o jogo, os refletores foram apagados aqui do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco já voltamos com a entrevista coletiva e traremos todas as informações do técnico Márcio Zanardi. Se não for isso, acho que a gente não tem outra saída, cara. A gente não tem salário, a estrutura, com todo respeito, é ruim, né? Então, mas a gente torce para que nos próximos dias aí a gente tenha uma boa notícia aí e que as coisas possam virar de vez. Se não tira essa SAF, vocês ameaçam parar, Baiano? Beleza. Não quis falar. Ele não quis falar. O último foi o Baianinho, tá? Falando da estrutura, ele já falou isso antes. E o André Lima, cara, a gente também. Eu no jogo contra o Avaí, eu tive uma vontade de chorar aqui no ar, cara. Mas não fiz isso, sabe? Mas a situação da Ponte é de chorar, cara. A situação da Ponte é de doer, é de chorar, sabe? Eles levaram a Ponte Preta a essa situação.
A Ponte é chacota nacional. A Ponte os caras têm dó de jogar contra a Ponte Preta, sabe? Os jogadores da Ponte a gente critica aqui dentro do campo às vezes, né? Mas, cara, como é que a gente vai criticar os caras? E eu tô falando que a campanha é espetacular aqui, cara. Dos últimos 12 jogos, 10 derrotas. Se você pegar a temporada toda, essa Série B é uma vergonha. É uma vergonha. E, cara, eu perguntei, na sexta-feira a gente fez a Hora da Macaca, o André Carelli falando, né? O André Carelli, querendo ou não, faz parte da diretoria da Ponte. Tá nesse mandato aí. É um cara que fala com a gente, sabe? Perguntei pra ele se dessa situação toda, né? Nessa situação toda aí, se era amor ao poder ou se era esperar fazer alguma coisa pela Ponte Preta, porque a gente, sabe, cara, é impossível o pessoal que tá lá ver essa situação aí e não se comover, sabe? Claro que eles se comovem, né? Mas a entrevista coletiva já começou, então o Márcio Zanardi tá falando e a gente vai pegar. Vamos soltar a entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta. Pode soltar. Mas não tá saindo, não. Deve estar... Isso. Boa noite. Boa noite. Já começou bem, né? Que beleza, né? Dá pra pegar o começo, né? Coletiva. Cara, a votação aí amanhã, a gente não tem como controlar. A gente tem reapresentação. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade. O que a gente precisa é que as condições, tanto estruturais, todas essas condições, elas têm que mudar. Então, não existe de parar. A gente representa aí uma torcida muito grande. Hoje a gente vê os torcedores, primeiro a gente tem que pedir desculpa pro torcedor. A gente está se dedicando, então assim, a gente representa um clube muito gigante, né? Então essa pergunta eu não tenho como falar para você agora. Zanardi, boa noite. Melhor Coral para Jovem Pan. Vou focar no assunto do Elvis. Você teve a ausência dele, né, agora até 2027, com o ligamento cruzado anterior. Como é que fica o ambiente que já está tão conturbado, agora sem a presença do principal líder e capitão da equipe? Boa noite. Primeiro dar meu abraço ao Elvis, né? Minha solidarização por ele, que é um cara que trabalhou, que fez uma lesão grave. Um líder, é um cara que estava puxando a gente. Então, assim, quando a gente pensa que está ruim, as coisas vão sempre piorando, né? Então, independente do resultado, uma lesão desse tamanho é sempre mais grave, mais complicada. Ele poderia ter pedido para sair, não jogar, então se colocou à disposição. Então, a gente tem que... hoje nós jogamos e falamos que nós temos que jogar por ele também. Então, é mais uma liderança. Hoje a gente tinha o Rodrigo e o Danilo do lado de fora, sempre querendo motivar, sempre querendo... melhorar esses caras. Então, assim, é uma perda gigantesca. Eu não consigo nem mensurar o tamanho, tecnicamente e como nosso capitão, né? Então, é agora ir para casa, entender o que vai acontecer esses 2 dias, para que a gente possa se representar aí e continuar o nosso trabalho. Boa noite, Zanardi. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse sobre o departamento médico. A gente tem uma lista extensa aí de jogadores que estão no departamento médico, o Porfírio, o Barcelos, o Rodrigo Souza, que você citou, o Kevson e o Elvis perderam aí o restante da temporada, mas eu gostaria que, para essa semana, uma semana livre, o próximo jogo é apenas no próximo domingo, existe a expectativa desses jogadores, do Cafu voltar, e gostaria que você falasse também sobre o retorno do Murilo Cavalcante, se ele tinha totais condições ou voltou naquela mesma situação do Rodrigo Souza pela falta de jogadores à disposição. Bom, você perguntou e já respondeu, né? A gente tem que tomar cuidado com o Murilo, ele tinha condições de jogar 20 minutos ali, talvez uma situação, a lesão dele reincitiva ali, bem complicada. Acho que tudo que está acontecendo no departamento médico, você vê, o Porfírio ficou 2 anos sem jogar, e aí uma sequência muito grande de jogos, e aí quando a gente consegue... com um elenco maior, a gente ia conseguir controlar os jogadores, acabou estourando. O Danilo, a mesma coisa. O Danilo teve um LCA, veio de uma recuperação, já não são jogadores novos, né? São jogadores já aí. Erramos ali na situação do Rodrigo, o Rodrigo queria jogar, então tá disponível uma coisa, né? Aí o jogo fica muito aberto. Esses jogadores jogaram com muita hombridade antes da hora.
sabendo o cenário que está a Ponte Preta. A gente correu um sério risco, o André não era para jogar, se fosse qualquer lugar normal, as coisas o André, o Léo não jogariam hoje, então correndo sério risco de estourar e a gente colocando os meninos, né? Colocando os meninos num momento bem difícil. Então é isso, é uma série de situações, né? Lesão de cruzado a gente não tem como controlar e quando você tem lesão muscular, você precisa conseguir controlar todas essas situações. Se eles têm condições de jogar, mas como o elenco está curto, eles foram para o sacrifício e aí a gente assume o risco, né? Então, essa é a questão que nós temos. Boa noite, Zanardi, Fernando César da Rádio Central. É a história da fase, né? O cara foi cruzar, a bola entrou, cobriu o goleiro. Aí o Lucas Cunha mete no trave aqui e não entra. E eu gostaria que você falasse também, porque tem os meninos da base, e muitos meninos que estavam fora do time estão entrando. Matheus Souza, Juan e o Gustavo Teles, que entre os meninos é um dos mais experientes, você utiliza pouco. Eu gostaria que você falasse o porquê que você não utiliza tanto o Teles. Boa noite. Único exclusivamente que ele teve as oportunidades dele, não rendeu do jeito que eu quero. E futebol é feito de oportunidade, dependendo da idade. Ele teve a oportunidade, dentro de campo não rendeu e eu optei para os outros jogadores. Então a responsabilidade é minha. Oi, Zanardi, tudo bem? Sou Antônio Lupo da CBN. Peço desculpas, mas não tem como perguntar de jogo para você. Imagina, fica tranquilo. Não, porque a gente também precisa se colocar no lugar também. Você não tem opções para mudar taticamente a equipe, para montar um time. Então fica difícil de perguntar e de questionar qualquer decisão que você faz como treinador da Ponte Preta. Claro. Quero te perguntar como ambiente. Vi algumas situações hoje, antes e depois do jogo. Antes eu conversei com um torcedor da Ponte, seu Jair, 73 anos, chorou com a situação da Ponte. Ele estava extremamente abalado com aquilo que está acontecendo. Depois do jogo, o André Lima estava ali no banco, na descida do vestiário, e eu vi ele muito emocionado. E você, na saída do campo, cumprimentando cada jogador, e deu a camisa para um grupo de torcedores que estavam ali. Não vi ali qual foi o diálogo que teve. Minha pergunta é justamente essa. O que você está sentindo do torcedor que está cada vez mais deixando, né, de acreditar no clube, de tudo que está acontecendo? O que você tem para passar para esse torcedor que estava chorado, já emocionado antes da bola rolar, para um jogador que representa a instituição, para o André que estava ali chorando, e para esses torcedores que você deu a camisa depois do jogo? Vamos lá. Boa noite. Cara, é a mesma coisa, né? Eu saí de lá, vamos falar do André. O André entrou na minha sala e falou assim: professor, não desiste de mim. E eu falei: cara, não vou desistir de você. Se você quiser o nosso apoio, o nosso trabalho. E o André vem de sequências de trabalhos com dificuldade e a cabeça dele ali, problemas com os filhos e não conseguia performar da forma que ele queria, como ele já jogou. E aí o André foi dando a volta por cima, foi jogando e ele machucou, né? Ele sentiu a perna, ele chegou para mim e falou assim: eu vou jogar de qualquer jeito. Ele tomou injeção, ele tratou. Ele não tinha a mínima condição de jogar. Não sei se vocês perceberam. Não deu um chute, não abriu a passada, não correu, não conseguiu marcar. E você vê o nível e o caráter desses jogadores, né? A última informação, falaram que eu tinha pedido demissão dentro do vestiário do Vila. Uma informação totalmente leviana, porque uma coisa é você não querer falar no nível daquele jogo, problemas, e não era eu que tinha que falar. Quem tem que falar é o presidente, é o vice-presidente, é o executivo. Quem tem nos momentos ruins, não sou eu só que tenho que falar. Então, foi isso que eu falei. Eu não vou falar e pronto. Agora, falar que pedir demissão, eu estou junto com esses jogadores. Agora, se a gente vê o que vai acontecer, se não for acontecer nada, se as coisas não acontecerem, eu fui saindo, eu vi várias senhoras chorando e pedindo, chorando e falando o quanto eu estou sendo homem e os jogadores de estar aqui. A única coisa que eu fiz foi pedir desculpa. Eu falei: desculpa, porque a minha esposa está aqui, né? Meu filho está aqui, os meus filhos, a família toda assistindo, e a gente fica aqui. Nós estamos se entregando. Então, a única coisa que eu tinha que falar para a torcida é pedir desculpa, porque nós estamos fazendo de tudo para que a gente possa ter um resultado importante. Então, aí o torcedor pediu a camisa e eu falei: está aqui o presente, a camisa de vocês, a gente está aqui dando a vida por essa instituição, e agora a gente tem que rezar para que as coisas dê certo, porque independente de oposição, situação de SAF, as pessoas que entrarem aqui, eles precisam olhar para a Ponte Preta, porque nós estamos de passagem aqui. Infelizmente, se o resultado é ruim, mas fica uma história para a Ponte Preta. A gente tem que pensar na Ponte Preta.
Zanardi, boa noite. Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber de você sobre a atuação do Matheus Souza. E se preocupa, porque eu vi que ele saiu, sentiu um pouco a perna ali. E se isso te preocupa para o próximo duelo. Bom, o Matheus é um menino... sentiu, né? Ele nem esperava que ele fosse jogar. E a gente está sem lateral esquerdo e a gente tem que dar essa oportunidade. E ele saiu com cãibra emocional, então natural. Então era para segurar ele um pouquinho mais, porque cãibra é difícil de controlar a dor. E é claro que preocupa, mas preocupa o André, preocupa o Léo, preocupa o Daniel Baianinho, que também saiu bem desgastado. Então preocupa todos esses que jogaram. É claro que a gente não fez um grande jogo, as situações não deixam, né? Ficou um jogo muito guerreado, mas a gente tem que construir, a gente tem que ter calma e ver na reapresentação como esses jogadores vão se apresentar. Zanardi, boa noite. Júlio Nascimento, do GE. Globo. Você pontuou agora, né, sobre essa exposição que você tem, às vezes, de ser você o cara a falar em momentos difíceis. Até onde vai teu limite, Zanardi? Já me perguntaram, boa noite. Enquanto os meus jogadores estiverem dando a vida, entregando, enquanto eu ver hombridade dentro do nosso trabalho, né, eu não posso, como comandante, abandonar o barco e ver esses jogadores aqui sentindo essa situação. Então eu também estou com eles, a gente trabalhou, mas é nítido, né? É nítido que a Ponte Preta precisa não só de dinheiro, ela precisa de várias situações, várias coisas. Eu preciso que as pessoas pensem na Ponte Preta para que as coisas possam começar a entrar no eixo, entendeu? Então eu estou trabalhando, eu venho aqui com muita honestidade. Eu trabalho muito junto com a minha comissão. Então, enquanto eu olho para dentro e vejo que esses caras querem aprender, querem poder motivar e precisam de mim, eu acho que isso é o que faz a gente ter um conforto e poder vir trabalhar todos os dias. E os funcionários, você chega aqui, você vê o staff, você vê todo mundo de cabeça baixa, você vê todo mundo, os funcionários, todos os funcionários, desde rouparia, desde a parte de fisioterapia, desde a parte de limpeza, o pessoal que cuida do campo, as pessoas que estão aí... A gente precisa, eles olham para você, não abandona, ajuda. Então, assim, acho que enquanto houver isso, a gente tem que ter humanidade, as coisas têm que melhorar. Então, eu acho que a gente vai continuar trabalhando, não é fácil, é difícil, mas a gente está precisando de ajuda, porque a gente tem jogadores, a gente tem condições de competir e pelo menos entregar um jogo mais agradável para esse torcedor com muito respeito. A gente tem que respeitar essa camisa. Obrigado. Aí então a palavra do Márcio Zanardi, né? Falando alguns assuntos. Bom, o Frank ainda não falou do jogo, mas eu queria que você falasse primeiro, Frank, dessa entrevista coletiva do Zanardi, né? Falando aí das dificuldades do treinador da Ponte Preta no comando, com o torcedor chorando, jogador chorando, enfim, a situação realmente é muito complicada. Eu acho que o Zanardi se arrependeu, mas olha... piamente de ter aceitado o convite de ser treinador da Ponte, porque ele não imaginava uma situação dessa, né, Frank? Marcelo, é fato, mas assim, eu, por exemplo, vou falar de mim. O Zanardi, para mim, conquistou um cantinho no meu coração. Por quê? Por tudo que ele está fazendo na Ponte Preta, por tudo que ele está passando, pelo apoio aos jogadores que estão lá, pelo apoio aos garotos. Então, é a pessoa certa na hora certa. A questão do Gustavo Teles que ele falou, a gente fica com essa sensação de que ele poderia ter mais oportunidades. Mas eu não posso criticá-lo, faz sentido. Às vezes que usou o menino não luziu, o menino não brilhou. E ele fez isso com o Leão andou curtindo o banco alguns jogos. Mas, assim, o quadro da Ponte ele é lamentável. A situação que permitiram que a instituição chegasse dentro de campo, gente, isso é lamentável. Você não tem material humano, você não tem jogadores, você não tem salário para ninguém, na Ponte não paga nada. Você vem me dizer que agora chegou a conta uma hora vai chegar, agora chegou a conta. Me desculpem, eu não tenho partidarismo e acho que esse não é o momento para isso, mas é o momento de, pelo amor de Deus, deixem as suas vaidades e pensem na instituição. E vou falar aqui, a Ponte necessita de passar como SAF.
essa reunião aí, o caso é esse, a Ponte precisa se preparar para a SAF, porque a verdade é isso. Preparou? Não é que vai entrar já uma SAF e vem um aporte financeiro, cuida da situação momentânea e o ano que vem, ou já na próxima reunião, como o Carlos falou, você briga para tirar quem você acha que tem que tirar, vai para eleição, vai para voto. Façam as coisas políticas depois, mas pensem na instituição. Respeitem o torcedor pontepretano. A Ponte não é de vocês. A Ponte não é de nenhum de vocês. A Ponte Preta é um clube do povo. O estádio foi construído pelo seu torcedor. Olha a injustiça que foi feita com Moisés Lucarelli. A Ponte continua vivendo dessas aberrações. Está na hora de ter vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Ser homem muitas vezes é recuar das suas opiniões, das suas convicções e entender, não deu para mim, chega, não tenho capacidade para isso. Chega aqui, você que pode, vem me ajudar. Era isso que eu tinha para falar, Marcelo. O Carlos, você vai falar já? Ô Ari Nesso, cara, eu acho que você não acompanhou a nossa transmissão, não acompanha o nosso trabalho, deve estar chegando agora por aqui. Ele fala, chega de falar do jogo, a Ponte já caiu, se manifestem, falem sobre a reunião de amanhã. Cara, a gente tá falando isso desde o começo da transmissão. O início da transmissão ficou 40 minutos falando dessa reunião. Então, eu acho que você não conhece o nosso trabalho, tá chegando agora, e ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. Cara, mas o que a gente mais fez aqui foi se manifestar. E fora do ar eu falei, os jogadores deviam se manifestar também. Ah, estão tomando partido da situação. Não é da situação, é da situação do quem está comandando a Ponte hoje. Eu tô, C e A para quem está comandando a Ponte. Eu não tô nem aí, eu quero que a Ponte Preta pare de passar vergonha. Eu quero que a Ponte Preta volte a ser um clube que consiga disputar os campeonatos, que consiga ter uma qualidade, que consiga ter uma estrutura, um gramado melhor, pagar em dia os funcionários. A gente tá falando isso desde o começo da transmissão. A gente tá falando aqui em todas as bancadas. Ó, eu tenho bancada na Rádio Brasil, eu falo. Eu tenho bancada na VV8 TV, a gente fala sobre isso. A gente tem a nossa bancada aqui no FI, a gente tem a Hora da Macaca. Você não conhece o meu trabalho, cara. Você não conhece meu trabalho. O que eu mais faço aqui é me manifestar. E o trabalho do Carlos, que é conselheiro também, sabe? Então, meu amigo, ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. Mas presta atenção, a gente tá desde o começo do programa falando aqui disso aqui. Desde o começo da jornada. Poxa, não me irrita não. Sabe, você me irritou mais do que a Ponte Preta hoje nos últimos dias. Ô Ari, vai te catar, velho. Vai plantar batata. Fala, Carlos. Eu dei a dica pra você já na sexta-feira, né? Já dei a dica pra você. Eu acho que desnecessário tudo isso aí. E do Ari, obrigado pela audiência, mas é assim, né, cara? Fala, escreve o que quer, às vezes você tem que ouvir um pouquinho o que não quer também, né? Porque toma lá, dá cá. Eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu tô com o repórter, o Antônio Lupe, que falou lá pro técnico que não dá pra perguntar tática, né? Não dá pra perguntar de jogador, né? Eu tô com o Lupe, né? A gente tem, obviamente, que a gente tem que perguntar da situação. A primeira pergunta do Pedro Lino, que não saiu aí no jogo, né? Que não saiu na coletiva, não tá na coletiva. A primeira pergunta do Pedro Lino, que ele fala, já começamos bem, né? Por quê? Porque a gente quer, né? E a gente precisa saber o que vai acontecer com a Ponte, porque tem uma carta dos jogadores falando que se não for aprovada a SAF, a carta está aí, tá? Eles vão tomar as medidas necessárias e irão parar, né? Então, a pergunta é feita, o que você tem de informação sobre o que vai acontecer depois do dia 25? Se a SAF não for aprovada, os jogadores irão parar mesmo? Essa é a pergunta. E teve outras perguntas falando a respeito desse assunto. O que o pessoal costuma colocar, né? E quando, principalmente o pessoal que se diz oposição mesmo. E tá tudo certo, o clube tem que ter situação, tem que ter oposição. Né? Normalmente tem gente que não se diz nenhum nem outro, tem cara que coloca o pé nas duas cadeiras e tá tudo certo, ou nos dois barcos, né? E tá tudo certo. Não tem problema, né? Mas aqui agora acho que a gente já passou disso, né? A gente já passou de oposição, de situação, de centrão. Aqui nós estamos falando de Ponte Preta. E se nós estamos falando de Ponte Preta, a única solução que essa direção
tem é a SAF. Se foi proposital ou não, eu não tenho aqui como cravar que tudo isso que está acontecendo com a Ponte Preta é proposital. A Ponte, por exemplo, né, a gente está falando aqui de jogadores, falei no começo da transmissão de que são só 50 jogadores que podem ser inscritos. A Ponte já inscreveu 42, ela tem mais 8 vagas. São esses 8 jogadores que estão treinando ainda no estádio Moisés Lucarelli. Vão completar agora 2 meses de clube. Eles não jogaram 1 minuto sequer porque a Ponte está no Transferban. Então a Ponte tem que pagar o Transferban para inscrever esses jogadores. Aí vai acontecer o seguinte: se a Ponte inscreve mais jogador da base, esses caras que foram contratados não poderão ser inscritos, né? A Ponte não tem, sabe aquele GPS que os jogadores correm, né? A Ponte tem o GPS, tá? Mas aquilo é um programa, né? Um aplicativo que tem que pagar, né? E a Ponte não conseguiu pagar esse aplicativo. Então a Ponte não tem como computar e tirar os registros dos jogadores. Já há umas 4, 5 rodadas, tá? Que isso vem acontecendo. A Ponte não está treinando no Majestoso porque é a condição do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Por incrível que pareça, o gramado do CT está melhor do que o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Por incrível que possa parecer. Houve informação de que os jogadores da base, por exemplo, eles não têm internet. Cara, vocês sabem... Cara, eu vou falar aqui, mas um pacote de internet para o estádio, né? Vamos lá, vou colocar caro aqui, vai. A Ponte antes tinha internet, uma internet grátis, tá? Mas o contrato acabou, né? Grátis. A Ponte fazia uma parceria com uma empresa de internet, mas o contrato acabou, então a internet foi retirada de lá. Cara, R$300. É isso, 300 por uma empresa. R$300 pra você dar Wi-Fi pros meninos lá, né? Pra clube de futebol, cara. E a Ponte não consegue pagar isso. Então, eu não vou dizer aqui que isso foi proposital. Eu não tenho como dizer que isso foi proposital. Agora, se isso for algo proposital agora eu vou abrir meu coração. Eu não acredito. Porque são coisas diferentes. Eu queria deixar claro aqui. São 2 palavras que a gente pode definir. Uma coisa é você fazer a situação do jeito que está, ela resume-se numa palavra. Propositalmente. Outra coisa é você ser incompetente, né? E eu, né, vou dizer aqui, se for proposital, aí passa só da incompetência. Aí você vai para o caráter da pessoa. E eu não acredito nisso. E sabe por que eu não acredito? Né? E aí vão dizer que a gente está passando pano. Porque eu olho na fisionomia desses caras, falei isso pro Ricardo, falei isso pro André, falei isso pro Eberlin, falei isso pro Dr. Mário, que já saiu. Não tive a oportunidade de falar isso pro Dr. Caviola, o Hamilton, que era o diretor financeiro. Eu não consegui falar isso para ele, né? Mas você olha as pessoas, caras, que estão ali, a fisionomia, as pessoas desgastadas. O Ricardo José Silva, cara, pegou 15 dias, não falava com ninguém, para tirar, sabe, tudo aquilo que a Ponte Preta puxou dessas pessoas, né? Então, eu citei aqui alguns nomes que não estão mais lá, mas quem está? Então, quando eu olho para a fisionomia dessas pessoas, eu vejo que eles também estão acabados. Então, uma pessoa que está acabada com tudo que está acontecendo não pode ser proposital. Porque se é proposital, aí vai para o caráter. E se a pessoa é mau caráter, a pessoa não vai se importar com o que está acontecendo. Isso é um ponto. É incompetência. Incompetência exclusiva e pura. E aí, qual é o plano? O plano já foi fechado. Eu li o contrato, lá a minuta do contrato, né? Lá tá claro. O primeiro aporte já veio. E quer saber? A empresa conta meio como perdido esse aí, tá? Porque como é que vai receber? Como é que vai receber? Detalhe, a empresa já pagou cerca de R$300 mil para fazer a auditoria. A auditoria foi entregue, tá? Não foi a Ponte que pagou. Foi a empresa que quer
estar na Ponte Preta. A empresa que quer estar na Ponte Preta já fez auditoria. Auditoria séria. Uma empresa internacional. 2 meses na Ponte Preta, já fechou a auditoria, né? Então eles sabem tudo que está acontecendo lá na Ponte Preta. Também vai perder esse dinheiro, porque a Ponte não vai devolver esse dinheiro para essa empresa. Não, mas essa auditoria parece que isso aí já estava acordado, que esse dinheiro aí eles iam fazer, essa auditoria eles iam fazer sem custo para o clube. Eu sei, mas... Agora, o empréstimo, os 2,5 milhões vai vir como empréstimo. Então, a Ponte, de um jeito ou de outro, vai ter que pagar. Mas você concorda? Se eu acabei de falar aqui que a Ponte não está fornecendo internet para os jogadores, R$300, nós estamos falando de um negócio de cerca de R$300 mil, é um bom dinheiro. E a empresa colocou esse dinheiro, a empresa fez essa auditoria. Sim. Ela paga essa auditoria. Então, vamos lá. Não significa você ser pró ou contra, como estão dizendo aí que os jogadores... O Marcelo acabou de falar aí que os jogadores tinham que ser mais incisivos, que o técnico tinha que ser mais incisivo. Porque é eles que estão no dia a dia, mas eles estão sofrendo mais até do que a gente. Eles já falaram, Marcelo, tem uma nota. Sim, mas tem que ser mais foram incisivo. criticados, tem gente que meteu o pau neles. Que tá falando que era a situação. Falou que era pra ele jogar bola, que não é pra ele se preocupar. Gente... Como não? Como o cara não vai se preocupar com o salário dele? Você, Marcelo, tá 6 meses sem receber aqui no futebol interior. Eu não vou me pronunciar. E aí, eu não vou tomar parte. Eu vou falar pra você que eu vou fechar com um site de entretenimento para você receber o seu cachê, para você receber o que você tem de direito. Só que você vai ter que fazer um testemunhal. Você vai chegar para mim e vai falar: "Não, os meus princípios não aceitam". Primeiro que isso é legal. Primeiro que isso é lícito. E segundo, que a empresa está dando o jeito para você receber o dinheiro. Então a empresa chegou e falou para você: ó, você faz esse comercial aí que eu vou te pagar o que eu estou te devendo. Foi o que foi passado para os jogadores. Vocês já ficaram 6 meses sem receber 1 centavo e ter que correr aí e nego ainda falar que o cara é ruim? Ser Por criticado, exemplo, ser criticado, o David da hora aqui, ó. E ó, o Marcelo tem razão, mas eu não tenho coragem de fazer isso, tá? Mas, por exemplo, falar que o David da hora é muito ruim. Não, eu não falei que ele era muito ruim, eu falei que ele me deixa nervoso. Tô falando aqui que teve gente na live que também falou. Ó, esse David da hora é muito ruim. Quantas vezes já ouviu falar que o Júlio é ruim, que o Diego Leão é ruim, que tal é ruim? Cara, o cara não recebe. O Diego Leão, ele saiu da Ponte porque não estava recebendo, fez um acordo, não está recebendo. O cara tá jogando, o cara precisa se manter, o cara precisa treinar, o cara precisa levantar, o cara precisa pagar as contas, o cara vai de gasolina, o cara não tem vale transporte. A Ponte não dá vale transporte pro cara. O cara tem que ir lá trabalhar, amigão, sem receber e ainda sendo criticado. Aí quando chega, porque é a oportunidade. A SAF passando, gente, é isso. A SAF passando, a empresa que já emprestou 2,5 milhões a fundo perdido, ela vai aportar mais 7,5 milhões, que vai resolver um pouco o problema da Ponte. Vai dar uma respirada para que 2027 a Ponte siga a sua vida tranquilamente. E não é, então, o caso de você defender ou não defender quem está aí. Cara, não há possibilidade alguma de alguém em sã consciência defender a diretoria executiva da Ponte Preta nesse momento. Então, esse que é o problema. Assim, a gente tem intervalo para pagar, mas assim, vamos lá. É claro que o problema maior dessa SAF, aqui tem ouvinte falando, é uma SAF que a gente não tem muita informação, feito nas escuras, vai entregar, mas se deixar do jeito que tá, vocês preferem do jeito que tá? Não pagando ninguém há 6 meses, falta de estrutura. E não é verdade. Não, mas por quê? Porque, vamos lá, vamos entender. Quem está hoje no comando da Ponte Preta não tem credibilidade com a nação Ponte Pretana. Sim. Então, esse é um ponto. Só que, gente, vamos tentar salvar primeiro o clube para depois brigar pela presidência. Mas agora não depois brigar pela diretoria. Não ter credibilidade é diferente de você fazer algo que não está no estatuto. Sim. O estatuto da Ponte, nos artigos 106, e quem vai votar são 107 e 108, ele define o que deve ser para o clube virar SAF. A Ponte está no 106. Ninguém leu o 107 e ninguém leu o 108. E sem o 107 e sem o artigo 108, a Ponte não vende a SAF. Só para eu terminar esse assunto, só para eu deixar meu ponto de vista aqui. Então o pessoal está focando nas pessoas que estão comandando o clube hoje, que por N motivos, e aqui a gente não vai discorrer porque senão vai ficar muito tempo, eles não têm credibilidade. E não é eu que estou falando que eles não têm credibilidade. Não tem credibilidade e competência. Isso. Então, aí o clube poderia estar numa situação melhor, repito, na entrevista que o Ricardo José Silva, diretor de marketing da Ponte Preta nesse mandato do Dr. Luiz Torrano por 88 dias,
Ele fala que se ele tivesse no clube, a situação financeira poderia estar melhor. É por isso que eu falo, ó, dá a impressão que eles cruzaram os braços, esperando a SAF. Né? É claro que ele Dá-se também não ia responder pra você que está pior. Não, mas dá-se essa impressão. Só que, gente, vamos lá. Vamos primeiro... Porque a Ponte já teria que estar preparada para ser SAF há 4 anos. Até mais. Esse é o meu ponto. A Ponte já tem... Quanto tempo a Ponte perdeu? Isso. Quem é o presidente hoje não importa, gente. Não importa. Ah, mas vai entregar o clube para uma empresa. Gente... Isso que estão fazendo com o clube como associação, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Essa falta de estrutura, todo mundo reclamando, não paga salário, não paga ninguém. É isso que vocês querem? Porque é o que tem pro clube hoje, devido à falta de competência de quem está comandando o clube. Agora, os caras, eles estão fazendo isso porque querem? Cara, eu acho que não. Até falei na hora da macaca que tem gente lá que merece estar em outro momento da Ponte Preta. Sabe? Porque se dedica para Ponte Preta, mas realmente o momento é triste, o momento é sombrio, sabe? Nós como torcedores da Ponte Preta, eu não tenho vergonha de ser torcedor da Ponte, tanto que geralmente quando eu posso, eu tô com a camisa da Ponte em todos os lugares. E sou chacota, mas não, cara, faz parte. Eu fui no mercado ontem com a camisa da Ponte, que teve de gente. Primeiro não nego tirando sarro, né? Mas o que teve de gente falando, Corsato do céu, o que estão fazendo com a Ponte Preta? Sabe? É isso. Então, primeiro, gente, vamos tentar salvar o clube. E qual é a salvação do clube? Eu não sei se é a solução para clube de futebol. Mas se a Ponte Preta não estiver preparada para ser SAF, já era. Já era. A gente nunca mais vai ver a Ponte disputando Série B. A Ponte tem que se transformar em SAF. Sabe? E depois vamos analisar. E outra, se não tiver tudo certinho, os conselhos, os associados, eles podem decidir. Quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o primeiro, segundo, terceiro, 10º. Não importa, gente. Não importa agora, nesse momento, não importa. O que importa é que tem que salvar o clube. Tem que salvar o clube, sabe? E aqui, eu não sou situação, eu não sou oposição, eu não sou terceira via, eu não sou P nenhuma. Eu só estou dando a minha opinião aqui com relação ao clube que eu torço há mais de 50 anos. Né? Porque não tem outra solução. Não tem outra solução. Do jeito que tá, não dá. É perigoso a Ponte não terminar o campeonato. É perigoso da WO. É perigoso a Ponte estar rebaixada para a última divisão. Perigoso não. A Ponte não termina o campeonato. E vou dizer aqui, vocês ficam aí nessa onda aí. Não, o Torrano, eu acho... que se não passar a SAF, aí agora não é informação, tá? É opinião. E eu tenho esse direito. O Torrano sai. Até porque eu me pergunto várias vezes, né? O que o doutor Torrano, que tem uma carreira maravilhosa, sensacional, no judiciário do estado de São Paulo, por que ele foi se enfiar nessa? Né? E ele sabia que a situação estava ruim, sabia porque ele já era para ter entrado na eleição passada, e aí, por algum motivo, ele saiu, né? E aí todo mundo sabe a história, o Marco Antônio Eberlin acabou assumindo. Mas isso aí vem sendo construído desde 2022. Então ele sabia que a situação da Ponte Preta era assim. Mas a minha fala agora é essa. Se vocês acham que não aprovando a SAF, o Marco Eberlin vai pedir renúncia, esqueçam. Esqueçam. O Torrano, sim. Mas se o Torrano sair, quem vai assumir vai ser o Marco Antônio Eberlin. Quem vocês não querem que assumam. Né? O Marco Antônio Eberlin não vai entregar a Ponte Preta para os seus adversários. Não vai fazer isso. Ó, vou pegar 2 opiniões aqui e a gente vai pro intervalo. O Frank também precisa falar, mas você fala daqui a pouco depois do intervalo, Frank. Ou se quiser, também pode falar agora. O intervalo a gente espera. Fala, mas ele é importante, ele fala, depois você solta o intervalo. Ó, o Nelson Letrinta Júnior, concordo totalmente com vocês. A situação é que a Macaca está na UTI, precisando de sangue, ou recebe sangue ou morre. Isso. Cara, agora eu vou pegar uma do lado contrário. Sim, é bom. Porque a gente tem que olhar os dois lados. Exato. O Carlos Z. Por que não aceita a ajuda do Chedi? Isso é incompetência ou é orgulho? Podia ter a SAF e aceitar ajuda. Leiam, veem as cláusulas, não terá dinheiro para disputar nem a C. 2,5 milhões pode ser pouco, atenção. 2,5 milhões por mês é um aporte durante 10 anos. Mas só que terão outras, né, provavelmente, verbas de transmissão, de patrocínio, porque vai ter uma pessoa para arrecadar, e outras fórmulas, sabe? Então, o pessoal tá se 2,5 milhões é pouco e nada, é o quê? O pessoal tá achando, o que o pessoal tá achando aí? E essa foi uma pergunta que eu fiz
né? O André Carelli já respondeu para a gente, mas isso será colocado no contrato. Os 2,5 milhões são aportes que virão fora o que a Ponte Preta, entre aspas, já tem. E pode arrecadar? E pode arrecadar. Porque Então, tem camisa, cota de televisão, patrocínio no estádio também. name rights. Esse dinheiro é um acréscimo. Então, 2,5 milhões fora o que a Ponte Preta já tem. Mas, independente disso, né, porque isso pode melhorar, por exemplo, veja o caso do Guarani. O Graziani foi no conselho para explicar, tanto que foi recusada a primeira proposta. E o Graziani foi lá agora para acertar e tentar melhorar a proposta. Isso é lícito, tá tudo certo. Só que o Guarani já está, em relação à SAF, o Guarani já está num patamar acima da Ponte. A Ponte ainda precisa criar a SAF 100%. Mas eu tô com essa história aí. A Ponte é aquele paciente que está precisando de sangue. Depois você resolve como você vai fazer com o problema dele. Você precisa mantê-lo vivo. Isso. E vai acontecer. Isso. E vocês acham que, por a exemplo... A Ponte precisa estar viva, isso. Vocês acham que o Eberlin, por exemplo, teria algum problema de pedir para a Ponte Preta não jogar esses próximos jogos? Não. Eu garanto para você, seria mais fácil o Eberlin pedir licença do campeonato do que ele pedir renúncia. Vou repetir aqui. Quem conhece o Marco Antônio Eberlin sabe que renúncia ele não tem. Não tem renúncia. Ou sai por algum motivo lá no conselho, né? Que aí politicamente eu não vou aqui entrar nesse meio, né? Mas ele entregando a cartinha, como eu já vi muitos fazerem, né? Como eu já vi, por exemplo, o Abdala, né? José Armando Abdala Júnior fazer, como eu já vi Nivaldo Baldo fazendo. Não vai fazer. Não esperem isso do Eberlin. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Por exemplo, o Ricardo Silva, na entrevista do Ricardo Silva na sexta-feira, eu falei para ele, não passa para outro ponto, porque isso não existe. Não, eu assino a SAF se o Eberlin e o Torrano entregarem os cargos. Eu falei desse jeito pro Ricardo na live. Falei, Ricardo, então qual é o próximo plano? Porque isso não vai acontecer, você sabe, né? E ele falou. Ô, Frank, é isso, Frank. Então, assim, precisa manter o paciente vivo. A Ponte precisa estar viva. E aqui eu não tô fazendo campanha, gente. Eu só acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também acho. Eu entendo pouco do estatuto do clube. Mas se querem tirar presidente... Aí, cara. Se querem tirar alguém, bom, vai no conselho, entra lá com o pedido no conselho e depois tem que seguir todos os trâmites, não tem jeito. Uma coisa pode correr paralela com a outra, gente. Agora, por quê? Vocês querem ter o nome de quem foi que deu o pai da criança, é isso? Às vezes parece isso, Frank. Não, como foi o Luiz Torrano que convenceu o Eberlin a fazer a Ponte Preta se tornar SAF e a Ponte Preta ter aí um possível investidor, vai ficar como que foi na gestão do Luiz Torrano, que a Ponte Preta muda de patamar e vai ser SAF e vai começar a disputar melhor o campeonato. Será que é isso? Esse é o problema? Você acha mesmo que o Eberlin vai ser lembrado por isso, Frank? Ou pelas trauletadas e as derrotas que nós estamos tomando aqui? Não, mas não é o Eberlin. No caso, o presidente do clube é o Luiz Torrano. Tá e bom. Foi o Luiz Torrano, se tem uma coisa positiva de poucas que ele fez no clube até agora, foi convencer o Eberlin que o Eberlin deveria ter dado sequência na SAF da Ponte Preta já no mandato dele, né? Porque demorou demais, né? Mas é isso, Frank, tem que manter o paciente vivo. E para manter o paciente vivo, gente, seguinte, eu vou olhar para a câmera da verdade e vou falar. É a aprovação da SAF amanhã, cara. Não é, Frank? Sem dúvida nenhuma. Agora, o contraditório ele é interessante. Claro que é. Se a gente pensar da seguinte maneira. E eu aqui, Carlos, eu vou me abrir, tá? E você sabe disso pessoalmente, a gente sempre conversou sobre isso. Sim. Eu sou o Carnielli, sempre fui. Tá? De anos, conheci, eu era menino, ele e meu pai eram muito amigos, e então sei de quem estou falando. Não vejo como muita gente vê a situação assim, na parte dele, né? Mas é bom a gente entender o seguinte, se com o Carnielli não foi bom, e a gente acaba vendo, por todo o histórico, não foi bom, a ajuda do Eberlin, do Marco Chedi agora seria a mesma coisa, gente. E entrar aí, eu não gosto dessa palavra, né? Até por quem a usa muito, eu não gosto. Um mecenas de novo? Não. Então o mais simples qual é? Vamos ver a situação da Ponte Preta, ela precisa de sangue para viver.
Se não tiver sangue, acabou, ela vai morrer. Então vamos lá, pega as parcelas que tem que pegar, prepara a empresa para a SAF. O Carlos falou, a Ponte tem outras propostas, talvez não seja essa que está fazendo o aporte que vai ficar. Ela só vai ter, na verdade, né, Carlos, a oportunidade de receber esse valor. Se não né? ficar com essa, se a SAF não ficar com essa empresa, aí fica um empréstimo em 24 meses. Detalhe, a Ponte tem uma carência para começar a pagar. Se eu não me engano, de 3 a 4 meses. Então, bem entendido. Se eu não me engano, a Ponte pode começar a pagar a partir de janeiro, tá? E um detalhe interessante, Carlos. Esse valor é um aporte. Ele não é um investimento que vai ser feito na Ponte Preta pela SAF. Não. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora, mas entender uma coisa. Cara, a política ela é nojenta, ela é asquerosa. Eu vou falar com todas as palavras. Não gosto do que vejo na Ponte hoje, porque tem muita gente boa, tanto de um lado como do outro. Exatamente. E acho que se unissem, seria o melhor dos mundos, Mas seria sensacional. Esqueça. É uma pena. Esqueça. O Ricardo mesmo, sempre eu e Carlos conversávamos aqui. A Ponte vinha de momentos de escuridão. E a luz entrou no majestoso. E por incrível que pareça, conseguiram tirar o brilho. Quer dizer, são coisas que a gente não consegue entender. Eu só vou voltar a pedir novamente. Cara, pelo amor de Deus, pensem na Ponte Preta. Vocês não são nada aí, cara. A torcida, a Ponte é da sua torcida. Faz o que a gente precisa. O clube está precisando de sangue para não morrer. Simples assim. A vaidade de vocês catam ela, enfia no bolso ou come. Tomei um susto agora. Eu penso o seguinte, cara, pra mim tanto faz, seja lá quem for o presidente, tá? Se a Ponte ressurgir aí, se a Ponte ganhar os 10 jogos que falta agora, que falta agora, vocês acham que eu vou achar ruim aqui? Eu vou vir aqui no programa aqui, vou aqui no microfone e vou meter o pau no Eberlin, no Torrano? Eu não, cara. Vão me fazer feliz, tá tudo certo. Não, mas não vai adiantar nada, porque vai fazer 40 pontos e vai cair do mesmo jeito. Ó, a gente tem que ir pro intervalo, tem os quadros aqui, mas é que pegou fogo aqui e assim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas tem umas aqui que a gente tem que falar, né? Cara, assim, o Carlos... Você vai carmar? Karma. Não, eu vou tentar. De que adiantou as 160 assinaturas até agora? Não foram 160, caiu 150, mais aquele número. 158, eu tenho uma informação de que 4 pessoas retiraram. O Abdallah Catou, quando isso vai funcionar na prática? A gente já falou aqui, ele tem um rito, ele tem um prazo para... Ele vai ter que analisar, mas ele tem um prazo para analisar. 10 dias úteis pelo estatuto pelas nossas contas até sexta-feira. Isso. O Luciano Mendes. Aí o Luciano Mendes, eu só queria saber o que ele quer dizer com contundentes, tá? Desculpa, Carlão e Marcelão, acompanho vocês há muito tempo. Obrigado, Luciano. Eu respeito a sua opinião, tá? Não dá para ficar agora falando. Quando vai gente dessa diretoria desastrosa na hora da macaca, ficam trocando ideias como se fossem compadres. Aí ele fala, não vejo vocês sendo contundentes contra o cidadão que estava lá na sexta. Primeiro que, na sexta-feira, na hora da macaca, o primeiro que a gente entrevistou foi o Ricardo José Silva, o ex-diretor de marketing, que também é conselheiro e fez parte da chapa que elegeu aí o Torrano como presidente, agora já não é mais a favor da chapa, mas ainda é da chapa, tá? Mas não é da situação no momento, tá? E o outro foi o André Carelli. Eu quero saber o que você quer dizer com contundente. Você viu a pergunta que eu fiz pro Carelli? Você viu a pergunta? Você ouviu? Enfim. E depois, tudo bem, Luciano. E a entrevista que eu fiz com o Gustavo Valho? Ele fala que a gente ficou rindo e trocando receita de bolo lá. E a entrevista que... A gente falou do aniversário da minha filha, Luciano. Que isso. E a entrevista que eu fiz com o doutor... Caviola, não? Não. Eu fiz a entrevista com o doutor Gustavo Valho no programa e fiz que hoje é a oposição, tá bom? E a entrevista que eu fiz com o doutor Felipe Artioli, né? Da mesma maneira, Luciano. Para você que acompanha o nosso trabalho, eu não vou convidar ninguém para minha casa, e eu entendo que o meu programa é a minha casa, e ser deselegante com a pessoa. A gente tocou a entrevista com os 4 entrevistados da mesma maneira. Eu não estou lá para brigar com ninguém. Eu estou lá para perguntar. E discutir sobre Ponte Preta. Discutir sobre Ponte Preta. O Cristiano fala, se virar SAF. Depois tem o Duas Paiola que eu quero ler também, eu vou ler na sequência.
Deixa eu ver aqui. Se virar SAF, vira dono de tudo. Se resolverem fazer condomínio de prédio no lugar do estádio, podem? Ou eu tô maluco? Não é dono de tudo. Não pode. E outra, dependendo do que for, pode sair a SAF também. E outro, estádio não será vendido, amigo. A SAF... O estádio é comodato. A SAF eles vão passar lá o plano e o conselho vai aprovar ou não. Tem todas as regras. O Estatuto da Ponte Preta diz que o Estatuto da Ponte Preta já estava preparado para a SAF. Então, qualquer que seja a SAF, não pode mudar as cores do uniforme, sede do clube, não pode jogar... Olha o problema, hein? Não pode jogar fora de Campinas. Para jogar, por exemplo, estão dizendo que a Ponte Preta vai jogar em Indaiatuba. Já estão lá, né, na reforma do estádio. Olha que maravilha. A Ponte não vai poder jogar no Majestoso. Se a Ponte não vai poder jogar no Majestoso, qual é o outro estádio em Campinas liberado para futebol? Vamos ter que jogar no Guarani. Ou vocês aceitam jogar no Guarani, ou vai ter que jogar em outro estádio. A Ponte tem uma parceria com o Primavera. A Ponte emprestou o estádio para o Primavera de Indaiatuba no ano passado para disputar jogos. Esse ano também. A Ponte emprestou o estádio para o Primavera. Então há uma parceria entre as duas equipes. Mas no estatuto diz que a SAF comprada não pode mudar mascote, hino, não pode trocar as cores da camisa e a Ponte Preta não pode jogar fora de Campinas. E detalhe, a Ponte está virando SAF no futebol. Os seus próprios, como os políticos gostam de falar, né? Que são o estádio, Eulina e Paineiras, não podem ser negociados e nem vendidos. Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas o Paiola é o nosso chefe. Eu discordo da opinião dele, mas ele está falando aqui. Coloca, você discorda da opinião do chefe? Discordo em gênero, número e grau. Então não tem que se discutir SAF e nem se SAF é solução. Fala ele aqui. Poxa, como não, pô? Tem que sair quem está lá na direção. Acabei de falar aqui. Para mim, uma coisa pode correr paralela com a outra. Primeiro ponto, sai presidente e vice. Depois se discute o que fazer. Tá bom, mas como é que ele vai sair? A pergunta é, como é que vai sair? Né? Eles pedem para sair, você acha mesmo? E o Elcio conhece o Eberlin, pô. O Elcio conhece o Eberlin mais do que a gente aqui. Mais do que a gente aqui. Você acha que o Eberlin vai pedir para sair? Pelo bem de todos... Teve aquela fase, né? Aquela frase, né? Pelo bem de todos e de geral da nação, diga ao povo que fico. Mas aí o Eberlin, pelo bem de todos e geral da nação, diga ao povo que eu não fico, onde eu assino. Esquece, isso o Eberlin não vai fazer. O Elcio fala, não se pode discutir SAF nessa situação e a Ponte Preta não vai morrer se presidente e vice saírem. Saírem já. Ou vai? É que não existe essa possibilidade. Eles não vão sair por conta própria. Eu discordo do patrão. Eu acho que tem que se discutir SAF sim. Eu não sei se a SAF é a solução para clube. Mas para a Ponte Preta hoje, se a Ponte não estiver preparada para uma SAF, para um investimento de fora, do jeito que tá, não vai viver, né? Agora essa turminha aí quer fazer negócio. Que negócio é esse? Esses incompetentes deveriam sumir. Eu também tô com você. Tô com você. Por mim, o presidente, vice e outros lá já teriam saído por incompetência. Quer saber? Falta de credibilidade. Quer saber uma coisa que... E agora o Cristiano fala, a SAF é empresa. O que mais está quebrando no Brasil é empresa, ele fala. Ué, mas e a associação? Tá bem? E a associação, tá bem? Ou não tem empresa que tá bem no Brasil? Tem empresa só tem empresa quebrada no Brasil? Não tem nenhuma empresa boa no país? Ô, Luciano Mendes, eu entendi o que você quis dizer, mas eu só expliquei o que a gente tava falando de bolo de aniversário, tá? Só isso. Essa história aí de sair todo mundo, tinha que sair todo mundo, tá? Inclusive, aí que também, moralmente... Você fala que o Luciano tá certo. E ainda... tudo bem, e eu não estou questionando o ponto do Luciano. Cada um tem uma opinião. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só estou falando do meu trabalho, como é que eu faço o meu trabalho. Eu nunca entrevistei, eu comandei um programa político em uma rádio em Paulínia durante 10 anos. Eu entrevistei gente que eu votei e entrevistei gente que eu não votei. Todos eles eu entrevistei do mesmo jeito. Não tive problema com nenhum. Eu não vou ser deselegante com nenhum entrevistado meu na minha vida, tá? Esse é um ponto. Então, você ser elegante com as pessoas não significa que você não está perguntando o que você tem que perguntar. Outra coisa que deixa a gente, assim, põe uma pulguinha atrás da orelha, eu tenho
mais proximidade com o Nenê do que com o Torrano e com o Emerlin. Mas, gente, né? Se for pra sair, tem que sair todo mundo, né? Como é que você manda um papel lá? E eu assinei esse papel, tá? Mas é o que tinha pro momento, né? Mas deixando um dos vices de fora da história. Não, então... Politicamente, algo de errado não tá certo. né? Ô, Frank, eu discordei do Elcio Paiola aqui, tá? Então eu não sei se no próximo domingo não estarei sei. na transmissão. É claro que eu tô brincando. A gente trabalha numa empresa que é democrática, cara. Então é assim, Paiola tem a opinião dele, eu tenho a minha, o Carlos tem a dele e você tem a sua, Frank. Na verdade, gente, é o que eu falo sempre. Nós precisamos pensar na Ponte Preta. A ponte precisa ser estancada agora. Sim. Ela precisa de sangue. É o que eu falo, Essa uma coisa não tem nada a ver com a definição outra. fantástica. E eu concordo. Corre paralelo. meu. Uma coisa pode correr paralela O com a Carlos outra. explicou claramente essa primeira reunião agora para quê? Essa é a segunda, Frank. É, a segunda, né? Para definir como SAF. Definiu, já vai entrar o aporte. Já resolve o problema de agora, do sangue. Tem gente perguntando se na terça-feira esse aporte vai vir. Eu Sim. acho que na terça-feira não chega porque tem um trâmite burocrático. Não, peraí, tá? não, esse é um empréstimo. O que, ó, agora eu tô passando aqui o que os jogadores falaram. Porque algo foi... Vamos lá, se a gente levar em consideração que essa fala dos jogadores vem de uma promessa da diretoria, vamos desenhar esse caminho? Se essa a carta dos jogadores fala que é a partir do dia 25, então alguma coisa eles ouviram da diretoria. O meu medo Ó, é que promessa dessa diretoria a gente não pode confiar. Mas aí hein? o problema não está na promessa da diretoria. O problema, a promessa é do investidor, que já aportou 2,5 milhões sem ter garantia nenhuma. Já aportou lá atrás. E no papel, na minuta que foi mostrada à imprensa, né, e também a alguns conselheiros, tem lá 4 parcelas. Tem lá 4 parcelas. Por que a segunda parcela, que era dia 20 de julho, que era para pagar o transferban, que o Torrano prometeu, não saiu? Porque a empresa pede um documento. E qual é esse documento? O documento que a Ponte terá condições de ceder no dia 25. Que é que, olha, tá tudo certo, os nossos associados aprovaram e o nosso futebol pode ser SAF. O nosso futebol pode ser... Nós vamos transformar a Ponte Preta agora terá 2 CNPJs. O CNPJ da associação, que está todo destruído, arrebentado, né, endividado, e o CNPJ da SAF, com 100% do futebol. CNPJ da SAF constituído com 100% do futebol. Aí o Estatuto da Ponte Preta, no artigo 107 e 108, o pessoal só está focando no artigo 106, mas o Estatuto segue, né? Nos artigos 107 e 108, lá fala tudo direitinho. Como que pode ser vendido, como que essa proposta tem que ser apresentada. E se chegar lá e os conselheiros, aí não fala associados, aí são conselheiros, porque é o número menor, 150 eleitos e 150 natos. Aí esses 150 eleitos e 150 natos vão analisar o contrato e dizer sim ou não para o contrato da SAF, se o interessado da SAF realmente for comprar 85% da SAF da Ponte Preta. Sabe o que eu acho? Não é o Eberlin que vai decidir se a Ponte vai ser SAF. Não é o Torrano, cara. São os conselheiros. Né? Eu concordo que eles não têm credibilidade nenhuma. Não tem credibilidade nenhuma. Com a torcida, com comissão técnica, com jogadores. Não tem. Senão já tinha patrocinador. Não tem. Só que assim, uma coisa... o meu ponto é esse. Uma coisa, ela é paralela com a outra. A Ponte pode se transformar em SAF e o presidente e o primeiro vice podem ser destituídos do cargo. Se o conselho também entender assim. Sabe? Cara, a Ponte tinha que estar preparada para ser uma SAF já há anos, sabe? Já há anos. Tá atrasado. Agora, é a solução? Eu também acho que SAF não é a solução. Eu também acho que não é, mas do jeito que a Ponte está hoje, gente. Agora, assim... Mas você pode olhar que não tem ninguém contra a SAF. Não tem ninguém contra a SAF. Mantém o clube vivo. Ó, o Ricardo José Silva disse que não é contra a SAF. O Gustavo Valho já falou várias vezes que ele não é contra a SAF. O ponto é...
contra quem está aí. Agora, o meu ponto também contra quem está colocando esse ponto é que esqueçam, se vocês querem que o Eberlin entregue a carta de renúncia, isso não vai acontecer. Ele fica até o final. Se não der certo isso, a Ponte vai continuar sangrando. A Ponte vai... Eu posso garantir. A Ponte vai continuar sangrando. Mas o Eberlin vai continuar lá até ele arrumar uma solução ou para tentar resolver esse negócio. Ele vai continuar. O Eberlin só sai da Ponte Preta quando terminar o mandato de ou vice-presidente. se esse movimento que tem aí, né, para chegar no conselho para uma reunião, para sair o presidente e sair o segundo vice-presidente pelos meios legais. Meios legais. Não, sim. E isso vai demorar um pouco. Mas não se partir dele. Eu estou dizendo para partir dele. Sim. O Torrano, eu acredito. Tem os meios legais para fazer isso. Escreve aí. O Torrano, se não passar a SAF na segunda-feira, eu acho que o Torrano não fica. O doutor Torrano sai. Aí, essa é a minha posição. Essa é uma opinião, tá? Eu acho que o Torrano não fica, mas o Eberlin não sai. Eu queria só dar um pitaquinho aí no pedido do nosso ouvinte aí, que estava falando da entrevista na Hora da Macaca, Carlos. Eu cheguei tarde, mas eu consegui acompanhar um pouquinho. Eu peguei o finalzinho do Ricardo e vi depois o André Carelli. Assim, gente, primeiro lugar, né? Vamos ser civilizados, né? O Carlos falou, ele usa o exemplo da casa, né? Sim. Ele não vai chamar uma visita em casa e você vai se ofender, apelar. Não, isso não existe em lugar nenhum. Nem em política, amigo. Assim, é terrível. O que faz um jornalista? E o Carlos é um jornalista e a Hora da Macaca é um programa dele. E ele faz o que lá? Informativo. E ele dá voz para que todos se manifestem. Agora, ninguém é o dono da verdade. Você não pode sair acusando, falando, se você não tem provas, se você não consegue provar. Entendeu? E hoje em dia está muito difícil para se falar qualquer coisa. Nós vivemos um mimimi terrível. Agora, você imagina, o Carlos vai fazer o programa, começa a colocar os seus convidados na parede lá, falando um monte de coisa que não tem como provar, não tem como embasar. Não pode. Se dá direito, se dá voz às pessoas expressarem as suas opiniões e nós que estamos ouvindo, estamos acompanhando, formamos a nossa. E assim mesmo, na nossa, hein? Porque se for manifestar, vai ter problema. Não tem como decidir sozinho. Aí tem um internauta que fala aqui, o problema é que quem vai decidir serão os caras que aplaudiram de pé o balanço negativo. Bom, aí fazer o quê, né? Vivemos num país democrático, a maioria vence. Cara, eu também achei um absurdo. Ainda aplaudiram no final. É que se você pegar lá o número de... Mas aí é a política do clube, né? Então, mas se você pegar lá o número de pessoas que aplaudiram de pé, e eu tava lá e você sabe que o meu nome tá nas redes sociais aí, eu não aprovei as contas, né? Eu tô lá nos que não aprovou as contas, então nesse ponto eu tô de cabeça limpa, né? E porque assim, eu entendo que eu tenho muitas restrições com quem fica em cima do muro. Não tenho restrição nenhuma com quem é contra ou a favor. Se você é contra, tá tudo certo. Se você é a favor, também tá tudo certo. Tá colocando o nosso Agora, argumento se você aqui. fica em cima do muro, eu dou sempre o exemplo do piloto do avião. Você tá lá, né, lá em cima, lá no avião. Aí tem o piloto e o copiloto. Como você não gosta nem do copiloto, você pode escolher, você escolhe aí, qual que vai pousar o avião para você. Eu não gosto de nenhum dos dois. Então tá bom, né? Derruba o avião, né? Deixa o avião cair, né? Então, e por isso que eu sempre coloco aqui de voto de segundo turno, né? Voto de segundo turno é por exclusão. E eu nunca na minha vida, já tô um senhor, daqui a pouco vou aposentar, eu nunca joguei meu voto no lixo. Eu já errei várias vezes, mas eu sempre votei em alguém, porque você não pode ser omisso, né? E a omissão é pior do que você votar errado em algum sentido. Esse é um ponto. Agora, falar que quem vai decidir são esses caras, também não é verdade, porque a Ponte tem 300 conselheiros. E para aprovação das contas, não tinha 150. Quer dizer, tem mais 150 votos aí que dá para trabalhar. E se não passar por 2/3 do contrato, mais de 200, não ganha.
Tá certo. São 7h15. Eu só tenho certeza de uma coisa. Amanhã vai ter mais segurança lá do que conselheiro. Dos dois lados. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Sou eu, 7h19, agradecer a todo mundo que tá na live aqui, pegou fogo, mas, gente, é o seguinte, você tem a sua opinião, eu tô dando o meu argumento, o Carlos o dele, você dá o seu argumento e a gente vai seguindo assim na democracia, tá? Lembrando que tem bola rolando Operário e Vila Nova, 0-0, 11 minutos do segundo tempo, o Vila fez um gol com o Galdino, mas foi anulado porque bateu na mão do Galdino. Então, 0-0, Operário e Vila. Vamos para o comentário final, o Bolacha vai preparar, o Carlos vai comandar, esse comentário final fica aí na nossa, no nosso YouTube também separadinho, né? Mas vamos lá, tivemos 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará 2, Londrina 1, Cuiabá 1, Goiás 1, Ponte 0, Avaí 2, o Avaí volta a colocar o Ceará na zona do rebaixamento, São Bernardo 1, Náutico 1, falei aqui, o Operário vai empatando com o Vila pelo placar de 0-0, Operário e Vila 0-0. E agora já tivemos jogos que começou, né? Um jogo começou às 18h30, é o último jogo dessa rodada aí do campeonato, né? Tá 1-0 pro Fortaleza, tá pra cima do Criciúma, que é o líder do campeonato. Muito bem, são 7h27 da noite, mais 20 minutos para Rivalo, apoio total à Copa Paulista. Lembrando que o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, pizza do Dadá, Hiper X-Cap, Casa do Perfurador e placar ao vivo. Vamos trazer agora o comentário final de Ponte Preta 0, Avaí 2. Agora, o comentário final.
Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior mais uma derrota da Ponte Preta na competição. A Ponte perde mais um jogo, 2 pro Avaí, 0 pra Ponte. Primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo o Avaí venceu pelo placar de 2-0. E aí, Frank, o que você quer falar aí do jogo? Mais uma derrota da Ponte na competição, Frank. Do jogo nada para falar, Carlos, normal, mais do mesmo e... Seguindo essa toada, não vai ter nada diferente até a última partida do campeonato. O que eu vou deixar aqui no comentário final é novamente o meu pedido. Amanhã esqueçam suas vaidades. Amanhã que vão para o Majestoso e votem pensando na Ponte Preta. A Ponte precisa de vida. A Ponte já está na falência. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, são 24 jogos, 18 derrotas da Ponte Preta na competição. Mais uma derrota, é um turno inteiro de derrotas, tá? E ainda tem muito jogo pela frente, porque são 24 jogos. Tem mais 14 jogos ainda para a Ponte Preta para terminar a competição. Obviamente que a Ponte já caiu, né? A Ponte só tem 10 pontos em 24 partidas. E aí, Corsato, 2 pro Avaí, 0 pra Ponte. Nesse momento são 19 pontos de diferença pro primeiro time que está fora da zona, que é exatamente o Avaí, que venceu a Ponte pelo placar de 2-0. A Ponte jogou com o que tem, né? É o que dá para fazer, é um time que não tem força para atacar, nem para fazer falta a Ponte consegue, né? Muitos jogadores no departamento médico, enfim, a situação da Ponte realmente já é de Série C na próxima temporada. Agora o Avaí coloca o Ceará de novo na zona do rebaixamento, e aí pra mim, ó, Ceará, Avaí, vou colocar o Náutico nessa e vou tirar o Botafogo, porque eu acho que o Botafogo tem melhor time do que Náutico, Avaí e Ceará, mas vou colocar o São Bernardo nessa briga aí por essa última vaga na Série C na próxima temporada, Carlos, que pra mim Londrina, América e Ponte Preta já estão na Série C na próxima temporada. Pois é, a Macaca volta a campo agora no próximo domingo. Joga contra o América, o 19º colocado da competição, 4 da tarde. Meu Deus do céu. América 11 pontos em 24 jogos, Ponte 10 pontos em 24 partidas. O América que mandou seu treinador embora, né? Humberto Louser não é mais técnico do América. Então domingo, dia 30 de agosto, 4 da tarde, tem América e Ponte Preta. Já o Avaí joga também no domingo, mas mais cedo na ressacada contra o Atlético Goianiense às 11 horas da manhã. Comentário final. Muito bem, 7 da noite mais 23 minutos, 7 da noite mais 23 minutos, é isso, transmitimos mais uma derrota da Ponte, vitória do Avaí pelo placar de 2-0. Carlos, seu destaque final nessa nossa transmissão, nesse domingão. Bom, amanhã dia importante então para Ponte Preta, para Macaca, tem a reunião com os associados do clube, para definitivamente formar a SAF, criar a SAF 100% do futebol da Ponte Preta. É um passo importante aí na vida da Ponte Preta, para que a Ponte possa ter aí o aporte, né, necessário. São mais 7,5 milhões aí de receita que a Ponte teria de previsão de receita para terminar o ano, né? Não dá para pagar tudo, né? Não vai dar para pagar tudo, mas dá para pagar alguma coisa, né? Dá para pagar alguma coisa e tentar fazer com que a Ponte termine dignamente, né, o ano de 2026. Esse dinheiro chegando é o seu destaque final, mas a primeira prioridade é pagar o transferban, não é nem pagar o salário dos jogadores, né? Não, o que eu tenho de informação... Para inscrever os 8 jogadores, então, né? mas o que eu tenho de informação é que vão pagar salário de jogadores. Tem que pagar, né, cara? Nesse momento você transferban, os 3, né? São 3 São 3 transferbans. Dá quanto, mais ou menos, em dinheiro? Assim? Até o mês passado, até o dia 20, mais ou menos 1.100.000. Se vierem 5 milhões, né? 5 milhões. Aí dá para pagar pelo menos uns 2 meses de salários atrasados aí. Então, é aquilo, né? Você precisa... É que hoje o problema da Ponte é aquilo, né? O cobertor tá curto. A Ponte também precisa pagar o transferban, a não ser que, ponto, dispense todo mundo que contratou, fala, não, a gente vai terminar o ano com a base mesmo. Com a base mesmo. Com a base, que aí pode escrever mais 8 jogadores mas lá. Mas que não me parece que é a ideia. Não. A informação que eu tenho, e aí é a informação, de que a Ponte vai pagar o transferban e inscrever os 8 jogadores que estão treinando aí. Não vai contratar mais ninguém. Só tem mais 8 vagas, Só tem mais 8 vagas, porque já tem 42 jogadores já foram inscritos, e a Série B, o time só pode inscrever
50 jogadores, um monte já saiu, né? O Márcio Silva, nós falamos em primeira mão aqui na transmissão dos canais de Futebol Interior, desde o dia que ele ficou fora, né, que o Márcio Silva estaria fora da Ponte Preta e teve a rescisão de contrato publicada no BID. Então a Ponte já perdeu jogadores que saíram desde quando começou o campeonato, 22 atletas, sem contar os jogadores que estão contundidos, né? E o Marcelo ainda falou dos caras da base, jogadores da base que foram embora, né? Mas a informação que eu tenho é que chegando o dinheiro vai se pagar pelo menos 2 meses de salário para os jogadores e aí, se sobrar dinheiro, pagar o transferban. A Ponte também tem uma verba de 3,5 milhões, mas faz tempo que esse dinheiro tá na conta da Ponte Preta, mas está bloqueado. Né? Eu não tenho informação por que está bloqueado, mas a Ponte não consegue desbloquear. A Ponte também conta com esse aporte de 3,5 milhões, um total de 8,5 milhões, para tentar dar uma arrumada na casa, para tentar terminar o ano dignamente, sem dar WO, e para que o ano que vem, na melhor das hipóteses, eu não estou errando não, estar na Série C. Muito bem, valeu, Carlos, abraço. Então, se der amanhã, tem Hora da Macaca. Se der, tá? Se a reunião terminar antes das 9 da noite. Beleza. Franco Francisco, seu destaque final nessa nossa transmissão. Obrigado, nação. Vamos continuar firme aí. Eu acho que o momento é de oração. O senhor precisa tocar no coração e na mente das pessoas que estão envolvidas. Não dá mais, né, gente? Vamos ser humildes. Sandálias da humildade é tão bom, tão maravilhoso. E eu sou maluco, eu vou orar por isso, tá? Torcedor pontepetano, beijo do gordo. Fui! Muito bem, Franco Francisco comentou, Carlos transmitiu o jogo. Ponte Preta 0, Avaí 2, 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para Rivalo, o patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade. Só na Rivalo, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, site para maiores de 18 anos. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. E Placar ao Vivo, futebol interior, o mais completo. Hora da Macaca, segunda-feira, sempre às 9 da noite. Amanhã vamos aguardar aí para saber o horário do programa. De repente, a gente pode trazer o programa na quarta-feira. Mas aí sem convidado, tá? Aí a gente vai conversar com a nação, falar da situação da Ponte Preta, prospectar o próximo jogo. É para você que tá ligado. Sequência com a Malaguenha, tem Coritiba e Corinthians, Série A do Campeonato Brasileiro. A narração é do Moura Júnior, o MJ. O nosso Bolacha na mesa de som. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia com a direção executiva do Elcio Paiola. Hoje fui contrário à opinião do chefe, hein? Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. É o seguinte, gente, a gente se tromba aqui no Portal Futebol Interior, agradecendo todo mundo que está com a gente até agora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Tchau, já era. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.